ali do Guarani, atrás do banco de reservas. A torcida do Guarani ficou maluca, né? E este foi o primeiro lance do Fábio como zagueiro. E depois, o que foi a carreira deste senhor zagueiro, campeão mundial pelo Corinthians, um baita de um capitão, uma baita de uma pessoa também. Olha só, começou mal num derby, perdeu o derby por 2-0, Vadão, treinador do Guarani, mas depois construiu uma carreira também sensacional como zagueiro, hein, Pio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E craque demais. Que mais, ó? Thiago Gentil jogou aqui no Guarani. Jogou no Guarani, cria do Palmeiras. Alex Dias. Fazia Goiás, muito gol. acho que foi o... Goiás e Vasco, né? Vasco também, né? A torcida tinha um grito, Pio, você que é da música, não sei se você é um chicleteiro, né? Mas a torcida do Vasco cantava assim: Alex Dias, no Maracanã. Sensacional. Bom demais. Pitarelli. Ei, Adriano Pitarelli, baita goleiro. Ei, Copa São Paulo de 94, Pitarelli no Pacaembu lotado. São Paulo de Rogério Ceni, de Muricy Ramalho, de Jameli, de Caio Ribeiro, amplamente favorito, e o Guarani foi lá e conquistou a taça. Guilherme, tá jogando ainda, Guilherme do Grêmio, Carlão. Guilherme, ele é amigo do Roger, compadre do Roger, jogou fez a Série B pelo Grêmio, jogou no Botafogo também, joga pelo lado esquerdo, bom jogador. Deixa eu pegar. Fernando Gaúcho! O homem das flechadas, Pio. Artilheiro das flechadas. E fez, o Ituano, que ficou muito em evidência aqui na Série B, ele é cria do Ituano, né? Ganhou projeção com a camisa do Ituano e no Guarani se consagrou aí uma identificação tremenda com a torcida bugrina. Ô Carlão, agora eu vou chegar numa faixa aqui que aí é um pouco sacanagem. Silas, Copa do Mundo. Paulo Silas. Copa do Mundo, um baita de um comentarista, uma figura ímpar no mundo do futebol. Ronaldão, Dicá e André Cruz. Fala desse trio. Meu Deus do céu. Ronaldão, Dicá e André Cruz. Ronaldão, uma história monstruosa com conquistas enormes com a camisa do São Paulo, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, serviços prestados com a camisa da Ponte Preta, não só como jogador, como dirigente. André Cruz, um monstro sagrado também da defesa. Ele era tão bom zagueiro que ele se transformou em meia em alguns momentos com a camisa da Ponte, jogou com a camisa 10, fez um gol no Walter Zenga. Ontem Fábio Scheibe lembrava desse gol, num amistoso preparatório para a Copa de 90, e a canhotinha do André Cruz foi sensacional. O Brasil venceu a Itália em Bolonha por 1-0. Eu me lembro que eu era pequenininho, Pio, eu tinha 8 anos, e a Ponte Preta vivia aquela draga danada, e o André Cruz não sabia se ficaria na Ponte, havia um imbróglio jurídico e tal. Mas ele foi para a seleção como jogador da Ponte Preta. E ele faz o gol de falta e a Raia, a emissora italiana, coloca lá André Cruz, Ponte Preta. Eu falei, meu Deus do céu, a Ponte quase em processo falimentar. E o gol o gol que ganhou projeção em todo mundo, marcado pelo André Cruz, estava lá o nome da Ponte Preta. E o outro, quem que é, Pio? Só fala quem que é? Mestre! Ah, esse, pelo amor de Deus. Apenas reverências e muito obrigado. Não tem nem o que falar. Ó, a gente falou desse trio da Ponte e esse quarteto do Guarani aqui, Carlão. Vamos lá. Bozó. Bozozinho, aliás, o Bozó, Pio, você que também frequenta aí grupos no Zap Zap envolvendo torcedores bugrinos, o Bozó é uma figura sensacional. O pessoal tira muito sarro do Bozó, hein? E o Bozó, cara, é um bom humor maravilhoso. O pessoal brinca demais com o Bozó. Zenon, Careca e Edmar. Tá louco. Tá louco. O Zenon é um gênio, né? Gênio das bolas paradas, dos lançamentos, fez o gol talvez o mais bonito daquela campanha histórica de 78 contra o Internacional, em que ele lançou para ele mesmo e fez um golaço, um jogo que é praticamente o pontapé inicial do Guarani rumo ao título, né? Que o pessoal do Sul tirava sarro, capitão Careca e Bozó, falavam que era ataque de riso, nome de palhaço, o Guarani foi lá e fez 3-0, começando a construir a campanha do título. Edmar, o cheiro do gol, né? O faro do gol, com camisas diversas de clubes gigantescos do Brasil, Corinthians, Flamengo, Guarani, artilheiro aqui pelo Guarani, em 1985. E o Careca, Pio, eu acho que dos caras que cresceram no futebol de Campinas, envolvendo Ponte Preta e Guarani, acho que foi o melhor de todos. Assim, mundialmente, né? Falando, a carreira, o talento para marcar gols.
com 17 anos, deu um título para o Guarani, foi o autor, foi decisivo, não só aqui em Campinas, no derradeiro jogo da taça, mas lá em São Paulo, cavando a expulsão do Leão e o pênalti convertido pelo Zenon. Então, é sensacional. A carreira do Careca, a parceria com o Maradona, o que ele fez pela seleção brasileira. Eu acho que em termos de nome, e se pegarmos a carreira, o Careca acho que foi o principal jogador do futebol de Campinas. Bom, o Flecha Verde tá chegando. E aí, com o Flecha Verde, os craques vão começar a desembarcar também. O pessoal da empresa está chegando todo aqui também para acompanhar. Estamos ao vivo no YouTube da CBN Campinas, também no YouTube da LG Mota Imóveis. Vamos ver quem é. Só pedir pro Capelinha. Estamos ao vivo ali, Capelinha, passando na frente aqui. Deixa ver quem vai passar. Que, lógico, Márcio Amoroso puxando, né, essa rapaziada. A gente vai ter muito tempo para conversar com o Amoroso. Então não vou pegar o Amoroso agora, não. Elano tá descendo ali também, já indo lá pro... Deixa eu ver se eu já consigo puxar ali o Elano, porque a rapaziada começa já a chegar para descer e pro jogo da família. Amoroso e amigos, daqui a pouquinho, hein, às 3 horas da tarde, a bola vai rolar aqui no Estádio Brinco de Ouro, você vai acompanhar com o Roger Williams, você vai acompanhar com o Carlão de Freitas, estarei na reportagem daqui a pouquinho também, já no gramado. Vem cá, o centroavante das flechas. Pisar nesse gramado de novo, Fernando Gaúcho, prazer recebê-lo, Fer. Prazer é todo meu, é realmente um momento único aí, estou muito feliz de participar desse evento beneficente, né, o Amoroso aí que sempre sendo muito gentil, né, com o convite dele. E eu tenho certeza que vai ter uma emoção muito grande a hora que eu pisar nesse gramado aí, porque já vem passando um filme, né? De tudo aquilo que a gente viu aqui no clube. Temos um carinho muito grande e a gente espera contribuir. Valeu, Fernando Gaúcho. Vai pro jogo. Márcio Amoroso. Fala, meu irmão. Cara, que evento, que tamanho, que proporção que tudo isso tomou. Acho que vai muito de encontro com o tamanho da sua carreira e com o tanto que esse torcedor gosta de você, Amoroso. Prazer, boa tarde. Que isso, pô. Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos da CBN, né? Essa rádio ícone aqui da nossa região e do Brasil. Feliz demais por esse momento, né? Poder reunir grandes amigos que eu fiz no futebol. E o bem maior é a causa nobre para a gente poder ajudar as famílias mais necessitadas, né? Então, poder reunir todos os meus amigos aí num evento em Campinas, né, numa proporção dessa com tantos craques, né, o público merece poder ter esses craques em campo. Aqui, ó, chegando mais um craque aqui, uma lenda, aqui, ó, Julião, só o Júlio. Eu vim por causa de você, viu? Você merece. Obrigado, meu irmão. Ô Julião, o Amoroso passaria por você ou não? Ah, passaria. Tinha muito talento, é importante. Obrigado, parabéns aí pro evento, acho que isso é importante, esse momento de dificuldade que nós estamos passando, é importante esses eventos como esse. Obrigado. Parabéns. Eu e o Júlio, a gente não teve a oportunidade de jogar junto no Guarani, mas e nem no Borussia Dortmund, mas ele foi o pioneiro e nos deu a oportunidade dos brasileiros serem reconhecidos na Alemanha. Então, esse cara aqui, além de ter sido um dos maiores zagueiros do mundo, é um amigo que eu tenho no coração, um cara que, pô, sem palavras, né? Tá aqui junto com a gente hoje e isso é importantíssimo. Obrigado. E aí, vou colocar vocês dois nessa fogueira rapidinho antes de entrar lá pro vestiário. Ano de Copa do Mundo, não tem como a gente não falar. Vocês que vestiram essa camisa, dá para chegar a essa sexta estrela? Ah, com certeza. Eu acho que sim. O Brasil tá preparado, né? Com uma outra mentalidade. E o principal jogador nosso, que é o Neymar, a gente vê ele com outro tipo de atitude, né? Focado completamente nessa possível conquista nossa, mas sabe que Copa do Mundo são 7 jogos, o Júlio jogou, sabe que não é fácil, mas tenho certeza que a gente pode chegar e trazer o Hexa aí. É aquela história, é jogo a jogo, Júlio? Jogo a jogo, acho que o Brasil tem uma safra de jogadores aí muito talentosos, acho que o Tite, apesar das críticas, né, acho que o resultado, os números falam por si próprio, acho que ele merece aí todo o apoio nosso, a credibilidade para que a gente possa conseguir aí mais um título mundial, né? Os jogadores estão preparados, a maioria dos jogadores jogam em alto nível no futebol europeu, então acho que é só focar,
atento que a gente tem grandes possibilidades de trazer o título. Você pôs ele no seu ou no amarelo ou no do azul? meu lado. É junto e misturado. Valeu, Amoroso, Júlio César, passando por aqui também, alguns jogadores já chegando e aos poucos eles vão chegando. Que dupla, hein, Carlão de Freitas? Acho que, como disse o Amoroso, não chegaram a jogar juntos, momentos um pouco diferentes também, obviamente, né? O Amoroso, quando estava chegando, o Júlio já estava saindo, tanto no Guarani quanto no Borussia. Mas, pelo amor de Deus, que dupla é essa, Carlão de Freitas? Tá louco, dois monstros do futebol mundial. Amoroso, a gente vai falar e já tem falado, né, sobre a sua carreira internacional também. E carreiras ligadas, né, Pio? Não jogaram juntos, mas tiveram carreiras parecidas, posicionamentos diferentes, evidentemente, dentro de campo, mas duas crias do Guarani, aliás, essa escola, acho que é a grande escola, né? A gente fala Flamengo e tal, mas, pô, Flamengo é Flamengo, mas em termos de craques para a seleção brasileira, eu acho que o Guarani está entre os 3 maiores reveladores e esses dois fazem parte, eles estão naquele corredor histórico do vestiário que dá acesso ao gramado. O Amoroso e o Júlio César com carreiras construídas no Guarani, mas, claro, a grande projeção no Borussia Dortmund, né, que é um clube, se não tem a bagatela de títulos que tem um Bayern de Munique, mas tem uma torcida incrível, né? E o Júlio César, ele é privilegiado porque ele foi campeão com o Borussia Dortmund da Liga dos Campeões em 97, né, com o Müller sendo aí o grande condutor do Borussia, depois foi campeão mundial, decidindo justamente contra o Cruzeiro. Então os dois marcaram muito com a camisa amarela e preta do Borussia e hoje vai ser um privilégio também acompanhar Júlio César com uma carreira maravilhosa pela seleção brasileira, Borussia, Juventus de Turim. Olha a carreira do Julião, Pio! Meu Deus do céu, é craque. Por falar em craque, vem aqui rapidinho, vem aqui, esse é craque também. Esse, eu vou te contar uma coisa. Esse é craque. Na bola, nem tanto, mas no microfone, Júlio Nascimento e o narrador barra âncora mais estiloso do Brasil. Boa tarde, Julião. Tudo bem, né, Pio? Pois é, não, de bola a gente entende de cornetar, de narrar um pouquinho, mas de jogar, eu deixo pro Carlão, pra quem tem mais intimidade, né? Mas muito legal, porque hoje eu tava conversando com os colegas que a gente vai ter um encontro de várias gerações aqui, né? A gente vai ter a geração mais antiga, cringe, a geração dos anos 90, começo dos anos 2000 e aí entrando até em jogadores da atual geração. Então é muito legal, né? Acho que Campinas nunca teve um evento parecido assim que reunisse tantas gerações diferentes. Você vai narrar o jogo pela Rede Família? Vou. A gente vai transmitir também pela Rede Família. Estarei lá com a transmissão. Hoje eu tô dividido, né? Hoje é um coração metade nas transmissões. Mas acho que o mais legal é todo o evento em si, né, Pio? E, rapaz, o pessoal cabia até o Flecha Verde, tá aí, você viu? Pelo amor de Flecha Deus, Verde era tá? de flecha. O Flecha Verde estava presente, estava lá no Hotel Vitória agora. Viu? Roger de Cá, Fábio Luciano. Que mais, Carlão? Entraram no Flecha Verde, Carlão. Vai, me ajuda aí, Carlão. O que mais da lista? Vamos ver o que Deixa mais... eu pegar a lista aqui. O Roger já jogou e já jogou bem o aqui, Roger... né? E o Dicá, olha só, o Dicá já no início de carreira ele despertou muito interesse pelo Guarani. O neto, o Oscar, o filho do Dicá, o craque dos meninos, né, também jogou nas categorias de base do Guarani. Então o Dicá é um campineiro, né, é lá do Santo Odila, claro, Ponte Pretano de 4 costados, mas o respeito dele com o Guarani é enorme. Não, sem dúvida. André Cruz também. Tanto é, Pio, certa feita eu estive aqui num jogo treino do Guarani, era Guarani e Ferroviária, um jogo treino, e o Dicá estava trabalhando como comentarista pela co-irmã, a Rádio Bandeirantes. E nós assistimos todos juntos, o Dicá no meio ali da torcida do Guarani e um respeito sensacional da torcida para com o mestre, tirando fotos e tal. O Dicá é um patrimônio de Campinas, né? Sem dúvida nenhuma. Julião, bom trabalho, a gente vai se falando durante a transmissão. É isso, gente, bom trabalho para vocês também, que seja um grande jogo, um grande evento e que a torcida venha, né, Pio? Que o pessoal compareça mesmo aqui no Brinco, porque vale a pena fazer parte desse momento histórico aqui na cidade de Campinas, o Jogo da Família. Boa transmissão para vocês. Valeu, Júlio Nascimento, nosso repórter, nosso âncora,
nosso narrador, enfim, Julião joga em todas as posições, praticamente, né? A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ao vivo nos 99.1 da CBN, também no YouTube da LG Moto Imóveis e no youtube.com/Esporte CBN Campinas. É o jogo da família, Amoroso e Amigos. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Enquanto a bola não rola. Rafael Pio. 1h46, faltando 1h14 para a bola rolar aqui no Estádio Brinco de Ouro. Tá calor, hein, Pio? Família, Amoroso e Amigos. Daqui a pouquinho a gente traz mais personagens. A rapaziada tá chegando aos poucos aqui ao Estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco você vai ter imagens do jogo. Aliás, você que está aqui no YouTube da CBN Campinas, também no YouTube da LG Mota Imóveis, nós estaremos ao vivo com imagens, tá? Não é só a imagem lá da cabine, não. Imagens do jogo para você acompanhar com a gente. Embora tenha muita gente que goste das imagens da cabine quando ele está nela, porque ele traz uma beleza diferenciada, segundo o Carlão de Freitas. Carlão de Freitas diz o seguinte: quando ele chega na cabine, ele enche a cabine de beleza. Certo, Roger Williams? Mais uma vez, boa tarde, Roger. Boa tarde, Rafael Pio. Despedida de temporada, último jogo, hein? Ô, Carlão, já vira a câmera pra ele, Carlão. Opa, eu vou virar aqui, vamos ver. Por favor, com aquele carinho que a galera de casa merece. Ô, Pio. Enquanto a nossa câmera número 1 passa a ser ligada. Você falou aqui da elegância de Roger Williams. Eu acho que em termos de estilo, Roger Williams e Júlio Nascimento, meu Deus do céu. Não. Eles disputam. É o Flamengo e Palmeiras da equipe CBN. Flamengo e Palmeiras? Porque são os Meu dois. Deus. Os dois melhores, os dois mais bonitos em termos de futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Ô, Pio, tá calor, hein, Pio? Rapaz, Tá calor, hein, Roger? já vamos garantir as garrafinhas na geladeira da imprensa aqui, ó, porque vai ser disputada a tapa. Tá calor demais. E essa galera, eu imagino só, o jogador profissional já tem um monte de mimimi de jogar 11 horas da manhã, de jogar às 4 da tarde, essa coisa toda. Os caras são fim de carreira, já são ex-jogadores em sua maioria, vão jogar agora numa lua
deixa eu ver aqui a temperatura, de 30 graus em Campinas. Meu Deus. Chegamos oficialmente no verãozão, né? Chega de frio, né? Novembro passando, colocando meia e dormindo de touca. Que é isso? Ué, sinais dos tempos. E hoje nós estamos com um calor maravilhoso, o que vai, com certeza, para minha alegria, ter um turnover grande de alterações, né? Vamos ter aqui a minha papeleta, a minha borracha já no fim de carreira. Hoje eu nem trouxe o caderno. Não dá, né? Não, Hoje não dá. Eu já quero até combinar algo com vocês. Vamos lá. A gente deixa a escalação de 1 a 22 É. e nada, o que vai ser de sair e voltar, acho que vamos ter 3 times durante o jogo para cada lado, viu, O Roger? Didio já falou pra você que o regulamento é esse, pode voltar, senta um pouco, depois volta, é isso? Vai, No melhor estilo basquetebol, é isso? É isso aí, cansou, descansa, depois volta. Amoroso vai jogar nos 2 times, começa no amarelo, vai pro azul, vai ser uma maravilha, Roger. Mas uma camisa amarela e a outra azul, não é verde e outra preta e branca não, né? Não é. Não, Que olha, nada de senão verde, a gente preto, não ia ter nada de amarelo amistoso pra aqui azul. não, hein? Agora, a galera vem chegando, o Rafael Pio, eu já vejo aqui as sociais já com uma boa quantidade de pessoas, cerca de 500 torcedores a gente acha que vai ter hoje aqui, para mais, né? Já com aqueles bate-bates, sabe, infláveis que a gente vê em jogos do basquete, do vôlei, você que transmite tanto esses dois esportes aqui na CBN. Tem também um locutor já agitando a galera aqui dentro e eu vi há pouco, ele já não tá mais no meu campo de visão. Tem um periquito, cara. O mascote do jogo de hoje é um canarinho, vai, não é um periquito, não, é um canarinho. Já no esquenta da Copa do Mundo, nós estamos todos de amarelo, né? O tema do jogo de hoje é amarelo, toda a equipe do staff da LG Mota. Aliás, parabéns à LG Mota por fazer esse evento maravilhoso junto ao Amoroso. E tá lá, ó, o canarinho sambando, cara. Ele tá sambando e fazendo a alegria da galera que tá aqui já nas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje, mais do que nunca, Pio, vai ser pra gente dar aquela desopilada de ver o que a gente vê na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola batendo na canela, né? A gente abre lá o SofaScore, bolas na canela, 50 por tempo. Hoje nós não vamos ter isso, não. Hoje a gente merece partir para nossas férias, para nossa intertemporada, vendo craques jogar, tratando bem a bola, né? Como vocês dois trataram tão bem até a minha chegada aqui, uma resenha sensacional de 2 craques do microfone. Tá bom, Pio? Estamos por aqui, já estamos preparando as imagens, daqui a pouco já com as imagens no nosso YouTube, também no YouTube da LG Mota, com o gramado lindo do Brinco de Ouro da Princesa. É isso, Roger Williams. Ô, Carlão, só para terminar de tirar todas as dúvidas em relação à cabine da CBN, a M caiu bem no Roger, ô, Carlão? Ah, tá louco, né? O cara não sai da academia, né? Claro, caiu otimamente bem. Otimamente bem. Quem ouve vocês falando, porque eu sou um rato de academia. Nossa. Onde é que o João errou com esse Carlão, meu Deus do céu? Olha lá, ó o canarinho lá. O Pio tá fora do gramado, né? O canarinho já tá desfilando no gramado do Brinco. Ó, por falar em bola não bater na canela no jogo de hoje, Zenon, não preciso nem apresentar, não preciso nem falar muita coisa. Ô Zé, que tenha falta e que você faça hoje. Boa tarde, que honra ouvi-lo de novo na CBN, Zé. Eu que tenho a honra de bater esse papo com você, com os ouvintes, enfim, telespectadores, né? Na sua época de CBN, Zé, Internautas. na sua época de CBN era só rádio. Era só rádio. Agora é rádio com imagem, Agora é uma tudo, né? festa. Então, cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Mas, cara, eu tô com um probleminha na perna, infelizmente. Quinta-feira eu tava treinando e aí senti um desconforto, como eles falam hoje, né? Um desconforto muscular. Então, estou em tratamento, já tomei injeção, para pelo menos entrar uns 5 minutinhos e sair. Para bater na bola, não dá. Ô Zé, mas eu vou falar, a gente vê muitos atletas, quando terminam carreira, engordam um pouquinho, perdem a forma. A gente sabe que você parou profissionalmente, mas sempre continuou jogando futebol, jogando futevôlei e tudo mais. E até hoje, a saúde, graças a Deus, sempre muito bem, Zé. Graças a Deus. Agradecendo sempre a Deus, muita gratidão a Ele por dar, né, para a gente essa força, essa energia para que a gente possa praticar esportes. E eu pratico esportes praticamente todos os dias, de segunda a domingo.
né? E estou no meio da bola há 51 anos, para você ter ideia. Há 51 anos eu estou no meio do futebol, falando de futebol e jogando, entrando em campo e jogando. Então é prazeroso demais, eu te diria. Hoje a gente não vai ver, a gente brincava de nível de Série B, hoje o nível é Série A+, né? Porque é nível que não volta mais, né, Zenon? Ah, não volta, é difícil, né? Ainda a gente tem ainda, a gente não pode deixar de falar isso. Nós temos ainda grandes craques aqui no futebol brasileiro, mas igual à década de 60, 70, 80 e 90, difícil comparar. Zenon, obrigado, Zé. Prazer conversar com você mais uma vez. É muito bom bater um papo com o pessoal aí da CBN, minha casa durante um bom tempo, né? Então é muito bom e bom trabalho para você. Obrigado, obrigado. Zenon, chegando. Esse aqui jogou pouco, né, Carlão de Freitas? Meu Deus do céu. E você sabe, Pio, você tocou que o Zenon é um cara de múltiplos esportes, né? Não vamos nem falar do futebol, mas todos os esportes que ele se aventura, ele acaba se destacando. É impressionante. Ele é bom no tênis, não sei se está jogando, acho que não, mas nos tempos que jogava ele foi multicampeão no raquete de ouro que tinha aqui em Campinas, né? E no futebol, pelo menos o pessoal que eu convivo, é só elogios ao Zé pela qualidade, não só pela idade, mas a vitalidade que ele joga, magrinho, fininho, e joga no nível da garotada, sem dúvida alguma, é um cara privilegiado em todos os sentidos. Eu narrei muitos jogos pela CBN na minha primeira passagem com o Zenon como comentarista. Realmente foi um... Para mim, eu já tinha... A mão já tremia de falar na CBN, né, com 20 e poucos anos, né, narrar futebol aqui. A CBN era um canhão, como é hoje também, né? Mas aí você vinha pro Brinco de Ouro, e aí ao seu lado, aqui onde tá o Carlão, tava o Zenon, né? Aí, pô, você abriu uma transmissão no Brinco de Ouro e o Zenon tá do lado. Eu tô percebendo hoje que o Roger também está tremendo muito. É a minha presença, né, Roger? É a sua presença, o horário, sábado, feriado prolongado e só água aqui. Aliás, ontem, Roger, ontem você, aproveitando essa fala do Zenon, ontem nós brincávamos no CBN Esportes porque o Luiz Henrique, o técnico da Espanha, disse que ele é o melhor treinador do mundo. Então a gente resolveu homenagear o Luiz Henrique, então todo mundo falou, eu sou o melhor comentarista do mundo, o Pio é o melhor repórter do mundo, você é o melhor narrador do mundo. Por isso que você está nervoso aqui ao meu lado, Roger Williams. Que humildade do Luiz Henrique, hein? Pô, essa eu não tinha pego, não. Que brincadeira. Não, e outra, ele divulgou um gráfico. O Fábio Scheibe que sabe bem dessa história. Para comprovar isso? Não, para comprovar. Ele fez o seguinte, a gente está falando aqui. Fábio Scheibe, boa tarde, Fabião. Enquanto isso, tarde, Rafael. já temos imagens no Brinco. Grande prazer estar nessa grande festa aqui no Brinco de Ouro. Como que Carlos Cabela diria, ou Carlão de Freitas? Calma, Fábio Scheibe. Calma, Fábio Scheibe. Ô, Fabião, e até se Dani França, quando quiser colocar a imagem do gramado também, fica à vontade, Dani França, esse gramado maravilhoso do Brinco de Ouro. Ô, Fabião, a gente estava brincando aqui que o Luiz Henrique falou que é o melhor treinador do mundo e tal, e ele divulgou gráficos, inclusive, mostrando que ele é o melhor do mundo, Fabião, que horror. Pois é, Pio, ontem na convocação da seleção espanhola para a Copa do Mundo, dos 26 atletas, o Luiz Henrique, técnico da Espanha, se denominou como o melhor do mundo, falando que ele já classificou a Espanha para a semifinal da Liga das Nações, passou para a Copa do Mundo, que é o único time que é da Europa que está na Copa, que mesmo quem ganhou a Eurocopa, no caso a Itália, não está na Copa do Mundo, ele se denomina como o melhor treinador do mundo de toda a história, não só atual. De toda a história. Toda a história. E aí ele soltou, inclusive, alguns gráficos que constavam nomes de outros treinadores para provar que ele é melhor. Pôs no papel tudo mesmo, provando que é o maior. Só que não tem muitos títulos ainda, né? Vamos ver se na Copa do Mundo ele consegue se consagrar mesmo, mas foi um pouco estranha essa história, se auto-elogiar, né? Ô Roger, pensou você soltar... Não. não dá, não. Soltar uma... Imagina assim, Roger Williams, você solta um documento, um ofício. assim. Bom, eu narrei esse ano tantos jogos... gritei gol por tantos segundos, e
Carlos Capela, Carlos Batista, Alberto Alberto César, enfim, Leandro galera Bolles. toda aí. Leandro Bolles, grande Lelê. Eles narraram tanto e tal, então eu sou o melhor deles. Imagina. Um critério tão subjetivo, né, cara? Você não pode botar o cara se denominar palhaçada. E ele é um belo de um técnico, mas olha, caiu muito no conceito. Isso aí o cara tá precisando de uma autoafirmação, ele deve estar meio deprimido, só pode ser. Isso é coisa de gente deprimida. Se auto-intitular alguma coisa, sabe? Se auto-endeusar é porque tá com algum problema psicológico. Só pode ser isso. Agora jamais vou fazer isso. Campinas é uma terra de grandes narradores e eu tenho o orgulho de fazer parte desse rol de narradores campineiros que, na minha opinião, é uma praça que não é nem um pouco abaixo de São Paulo. É igual ao São Paulo, se não melhor. Não, sem dúvida nenhuma. Bom, eu vou fazer o seguinte. A gente vai para mais um intervalo. E aí eu vou pedir na volta para você, Carlão de Freitas, e para o Roger Williams irem... Deixa eu pegar o Ricardo Moisés. Tá, o presidente do Guarani. Eu sei que ele tá em licença. Ô, presidente, deixa eu bater um papinho com o presidente aqui. O presidente que vai tirar umas folguinhas aí pelos próximos dias. Presidente Ricardo Moisés, boa tarde, presidente. Boa tarde. Vamos descansar um pouquinho agora, né? Recuperar as energias e, principalmente, para que a torcida e os sócios do Guarani conheçam todos os membros do CA, né? O Rubão está com a gente nessa jornada aí, jornada completando 3 anos e merece estar à frente do clube aí nesses dias. O presidente, ver o brinco de ouro recheado de craques, e eu brincava em um determinado momento aqui da transmissão com o Carlão de Freitas, e eu sei que a gente tem mais ou menos a mesma idade, esses caras, eles fizeram parte da nossa formação do gosto pelo futebol, né? É muito gostoso ver esses caras em campo de novo, e aqui no brinco, estádio do Guarani, clube ao qual você é o presidente hoje, imagino que deva ser uma honra também. Uma honra grande, e ainda mais que o Amoroso me convidou para o jogo, e eu vou estar ali podendo dividir, brincar um pouco com meus ídolos, né? Muito feliz por isso. Vai vestir o uniforme? Vai pro campo? Vamos pro campo. Tomara que combinem um pênalti lá e eu possa bater e fazer um golzinho. Valeu, presidente. Obrigado, Ricardo tchau. Moisés, obrigado. Presidente Ricardo Moisés, presidente do Guarani, está tirando alguns dias aí para descansar. O Rubão vai assumir, né, como presidente interino aí nos próximos dias. Bom, Carlão de Freitas, Roger Williams, vou combinar com vocês o seguinte: eu vou para o intervalo, na volta, quero que vocês vão batendo um papo aí, vocês dois, porque agora eu saio daqui, já vou lá para o gramado, montar a parafernália toda lá no gramado, e aí a gente vai pegando todos esses craques e tudo que está acontecendo lá dentro de campo. A gente vai para o intervalo, na volta tem muito mais. É o Jogo da Família Amoroso e Amigos aqui nos 99.1, no youtube.com/esportecbn Campinas e também no YouTube da LG Moto Imóveis. A gente volta já. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. CBN Serviço. A Sanasa informa que, em continuidade aos trabalhos na oferta e distribuição de água da cidade, fará o serviço de interligação de redes. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água na terça-feira, 15 de novembro, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, para a Vila Aurucã e Parque Beatriz. A Sanasa recomenda aos moradores que façam a reserva antecipada a período para que não falte água. A informação é de Enzo Orniani.
Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Música. Um dos eventos mais tradicionais de Campinas, o Rock na Concha, terá mais uma edição neste domingo, na Concha Acústica do Taquaral. Entre as atrações desta edição estão Malvina, Garrafa Vazia e Molho Negro. Além de bandas de destaque do rock nacional, o evento terá food trucks e cervejaria artesanal. O Rock na Concha é produzido pela Central do Rock com apoio da Prefeitura de Campinas, tem entrada gratuita e começa à 13h. A informação é de Valéria Rain. É notícia, está no CBN Campinas. De segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã. As chuvas estão causando prejuízos em vários locais da cidade. E os hospitais de Campinas estão sobrecarregados com atendimentos de Covid e outras doenças. Os moradores de rua preocupam lojistas e consumidores na região central. Comece o dia bem informado com o CBN Campinas. Em 99,1 no aplicativo CBN Campinas e em vídeo no YouTube e no Facebook. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Oferecimento LG Motoimóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Motoimóveis. Enquanto a bola não rola. Rafael Pio. Já o Pio, aqui na cabine do Brinco de Ouro da Princesa. 2h mais 5 minutos, hora esportiva do Brasil. 28 graus a temperatura, Carlão, a sensação térmica, até puxei aqui para ver em detalhes. 29 a sensação, 28 a temperatura, 29. Nós estamos aqui na cabine, que é um pouco mais quente, né? Você imagina lá, sem proteção, na cachola, o que esses caras vão sofrer quando a bola rolar daqui a pouquinho, hein? Sem dúvida, Roger. O que pode ajudar a minimizar o calor ou minimizar a sensação, né, dentro de campo é que, por serem jogadores veteranos e por ser até um jogo festivo, eles vão tocar, né? Vai ser mais macio, não vai ter tanta aquela correria, jogo curtinho, sem muito lançamento, bola no pezinho, né? Até porque eles têm facilidade para isso. Se é na Série B, como você disse, tá louco, é lançamento, é chutão, é bola lateral, aí fica muito complicado. Mas por ser um jogo que tá envolvendo aí muito talento, né, muito craque junto, vai ser aquele jogo de mais um tic-tac, sem a velocidade de um tic-tac profissional, aquele jogo de exibição. Então isso pode ajudar bastante aí, pelo menos o calor não vai ter tanta influência. Claro que vai ter, mas não vai ser assim, não vai castigar tanto os atletas. Jogo da Família, Amoroso e Amigos, a bola rola às 3h aqui para quem tá ouvindo a CBN, nós estamos ao vivo no YouTube com imagens. Hoje o jogo vai ser transmitido com imagens. Se você não consegue vir para cá, e para vir para cá são 2 quilos de alimentos não perecível, não tem ingresso, você só troca, entra. Muito legal, muito bacana para ver um monte de craque que o Pio já trouxe aí, passando, aqueles que vão jogar aqui. Se você não pode vir, ou se vier também, você pode conectar o nosso YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas, youtube.com/esportecbn Campinas e o YouTube da LG Mota Imóveis, que é a empresa que está organizando esse evento junto com o Amoroso. Nós já temos imagens aqui da nossa cabine, a imagem do Carnão, a imagem do campo, a imagem do Brinco de Ouro da Princesa, e nós vamos transmitir com imagens no nosso YouTube, claro, também no FM 99.1, no AM 1390, no aplicativo da CBN Campinas, o
portal cbncampinas.com.br. Algumas notícias deste sábado, enquanto o Piu já vai se instalando no campo para trazer as escalações. O Carlão, Palmeiras bateu o Flamengo nos pênaltis e conquistou a Copa do Brasil Sub-20. O Flamengo Palmeiras foi o vice-campeão, né? Mas o Palmeiras verdadeiramente hoje ele é uma potência, né? Na base também, o que não era antes, né? Sem dúvida. Nós até em questão de brincadeira nós falávamos, né, sobre Flamengo e Palmeiras, e são as duas maiores equipes hoje do futebol brasileiro em termos técnicos e em termos estruturais também. E o Palmeiras, como você disse, adotando uma filosofia de uns 5, 6 anos, esse período vitorioso do Palmeiras, o Palmeiras também tem adotado uma filosofia de investir na base, coisa que não existia antigamente na história do Verdão. É verdade. Tanto é que o Palmeiras foi conquistar a Copa São Paulo agora, é o atual campeão. O Palmeiras não tinha esta Copa São Paulo. E se nós pegarmos aí os valores, né, neste período multivencedor do Palmeiras, com Patrick de Paula, com Gabriel Menino, com Danilo, com Wesley, vamos esquecer o extracampo, mas o menino Renan, que, né, teve esse problema ali lá em Bragança Paulista, esse Vanderlan, lateral esquerdo, cara, é muita revelação. E outra, né, você negocia um jogador desse, você monta uma estrutura para ir revelando cada vez mais. E a cereja do bolo, que é esse menino Hendrick, né? Se tudo correr dentro de uma normalidade, esse menino vai vestir a camisa da seleção brasileira. Naturalmente. Esse menino vai fazer uma carreira estrondosa em clube grande do futebol europeu. Então é impressionante como o Palmeiras, a partir desta filosofia vencedora, com o investimento, se tornou realmente uma potência. E olha, Roger, para desespero dos rivais, o Palmeiras vai permanecer aí na crista da onda do futebol brasileiro por muito tempo, sem dúvida alguma. Ô, Carlão, amanhã, rodada final do Brasileirão, né? Nós temos um jogo hoje, né? Temos Flamengo e Avaí, já 4 da tarde, despedida dos dois. Mas amanhã tem Atlético Paranaense e Botafogo na Arena, Cuiabá e Curitiba lá no Mato Grosso, Goiás e São Paulo no Serra Dourada. Será que São Paulo vai para a Libertadores, hein? Ceará e Juventude lá no Nordeste, Internacional e Palmeiras no Beira-Rio, Santos e Fortaleza, Corinthians e Atlético, Red Bull e Fluminense, que chacoalhada tomou o Red Bull Bragantino, hein? América Mineiro e Atlético Goianiense, o jogo lá no Horto. São Paulo vai para a Libertadores, na sua opinião, Carlão? Roger, é difícil. Matematicamente existe a possibilidade, né? Em vencendo o Goiás, vai a 54 pontos, torce aí contra o América Mineiro e contra o Fortaleza. Mas o que pega no São Paulo é o momento, né? Se matematicamente a chance é concreta, agora tecnicamente as coisas não vão bem no São Paulo, um ambiente conturbado, né? Depois da última rodada, a derrota para o Internacional e as polêmicas que foram levantadas na entrevista coletiva, a situação do Patrick depois, ou no intervalo no jogo contra o Fluminense. Nós falávamos até no CBN Sports que era uma situação para ser discutida internamente, de repente o assunto ganhou uma proporção enorme, e o Rogério Ceni sendo o pivô, o Patrick também, o staff do Patrick se irritando. Então, internamente a gente percebe um São Paulo complicado, tumultuado, o Rogério com dificuldades até de gerir esse grupo. Agora, é uma camisa pesada e vai jogar contra um Goiás. O Goiás aí com a sua situação praticamente definida em termos de Copa Sul-Americana, está com 46 pontos. Né? O Coritiba tem 42, ou seja, o Goiás já está classificado para a competição internacional. Então, diante deste aspecto, o torcedor do São Paulo pode acreditar, mas eu acho difícil até por essa situação interna que nós acabamos de falar. É impressionante como o São Paulo, pós-final de Copa Sul-Americana, não conseguiu superar o trauma. E aí uma avalanche de problemas. Não só o vice-campeonato, a maneira como se desenhou o vice-campeonato, a atuação do São Paulo lá em Córdoba, aí volta para o Campeonato Brasileiro, até consegue 1, 2 vitórias, mas depois, a partir do momento que enfrenta equipes mais complicadas, como o Atlético Mineiro, como o próprio Internacional, aí não virou aguenta, essa discussão. Aí, a polêmica e o São Paulo envolvido aí numa eventual classificação para uma competição que ele gosta e numa competição que ele precisa, não só tecnicamente, mas principalmente pelo caixa. Carlão, vamos focar no São Paulo, porque o São Paulo é a bola da vez aqui, se vai ou se não vai para Libertadores América, essa coisa toda. 2 vice-campeonatos, né? Paulista e também da Sul-Americana, uma semifinal de Copa do Brasil e podendo beliscar Libertadores.
É isso mesmo que o São Paulo conseguiria ou podia ir mais longe, hein? Roger, se nós pegarmos a campanha do São Paulo e colocarmos a camisa da Ponte Preta ou a camisa do Guarani, que é o nosso filão, nós falaríamos que seria uma boa campanha, né? Com o final de Sul-Americana, não precisa nem falar com relação ao título, à conquista, mas chegou a uma fase importante da Copa do Brasil, foi finalista da Copa Sul-Americana e finalista do Campeonato Paulista. Agora, a partir do momento que a gente coloca o São Paulo, a camisa do São Paulo, nesta situação, aí a gente pode colocar como uma temporada frustrante, né? Porque o São Paulo ele é movido a títulos. Tudo bem que o momento não é bom, o momento é de carência de taças. Mas o corintiano e o santista te ouvindo agora falam, mas nós passamos... Mas é verdade. Nós passamos longe até de finais, né? Mas é verdade. Eu acho que quando a gente fala de clubes da magnitude do São Paulo, do Corinthians, do próprio Santos, eu acho que a gente tem que cobrar títulos. Não títulos, ou pelo menos uma conquista, que seja um estadual, como foi no ano passado. Então é o São Paulo que chegou a decisões importantes, mas faltou consolidar. Principalmente, Roger, o Paulista eu não vou falar muito, porque a maneira como perdeu foi frustrante, né? Porque construiu uma vantagem no Morumbi e perdeu para o Palmeiras do jeito que perdeu. Mas o que mais me frustrou como um espectador, imagina o torcedor do São Paulo, foi a final da Sul-Americana. A maneira como o São Paulo trabalhou. É claro que é uma obsessão, uma conquista internacional. Nos últimos anos o São Paulo não conquistou, mas o São Paulo trabalhou muito mal a decisão. O Rogério, eu acho que com algumas declarações, colocou uma responsabilidade enorme em cima dos jogadores. E outra, era um adversário importante. Não tem a tradição de um São Paulo, não tem a tradição de um Corinthians, de um Palmeiras. Vem crescendo, mas Vale, né? Tecnicamente, é um time que está em franca evolução no futebol internacional. E o São Paulo travou na decisão. Impressionante como o São Paulo jogou mal, o São Paulo não conseguiu criar uma ou outra oportunidade proporcionada pelo Caleri, né, que é o cara do São Paulo, o próprio Luciano e tal. Mas o São Paulo jogou muito mal. Me estranhou a postura do São Paulo na decisão. Então, essa impressão da Copa Sul-Americana, a maneira como o São Paulo trabalhou e como atuou na final da Sul-Americana, frustra o torcedor são paulino. Agora, o importante é chegar agora. Só que camisas importantes, camisas pesadas, camisas gloriosas, eu acho que a gente tem que cobrar um pouquinho mais até pelo investimento que tem. Então, é uma temporada para o São Paulino frustrante, porque não veio o título e teve perto de conquistar pelo menos ou um Campeonato Paulista ou a Copa Sul-Americana. Tô aqui resenhando com Carlos Eduardo de Freitas, comentarista CBN, cabine do Brinco de Ouro da Princesa, já. Jogo festivo, jogo beneficente. LG Mota Imóveis trouxe o Amoroso com seus amigos. É o jogo da família. Você pode vir para cá, 2 quilos de alimento. A CBN está apoiando e está transmitindo para você com imagens no nosso YouTube também. Corre para lá, youtube.com/Esporte CBN Campinas, para você acompanhar a nossa transmissão também por lá, com imagens de craques que vão desfilar por aqui. Você já ouviu, Amoroso tá por aqui, Roger, Zenon, Djalminha, Marcos Assunção, o Oscar, que mora em Americana, tá com contrato na China, mas tá paradinho. Ele fez o gol daquele 7-1 fatídico contra a Alemanha. É um baita no meio, hein, Carlão? Cabe em qualquer time no Brasil, Oscar, hein? Esteve perto do Flamengo, né? Esteve muito perto, chegou a praticamente vestir camisa, não de uma maneira oficial, mas já era dada como certa a chegada do Oscar. Infelizmente, não deu certo, o clube chinês não liberou, é muito dinheiro envolvido, o Flamengo não tinha como arcar. Infelizmente para nós aqui, né, que o Oscar está lá na China, ganhando o seu dinheiro merecidamente, mas a gente acaba ficando privado de acompanhar. Sem jogar, né? Bem perto aqui o Oscar. No Flamengo seria muito legal. Falcão do futsal vai estar por aqui também, hein? Nessa lua, ele é acostumado com futsal. Jogar num campão desse aqui, dá pra ter 2 sprints e acabou, né? Sem dúvida. O Falcão é um gênio do esporte, né? No futsal dispensa apresentação, teve a sua oportunidade no São Paulo, mas ali se deparou com o Emerson Leão. Eu acompanho muito as entrevistas do Falcão e o Falcão sempre diz, né, que se tivesse oportunidade, ele seria um cara de destaque no São Paulo. Infelizmente, não foi bem aproveitado, houve ali ele entrou em rota de colisão com o Emerson Leão e acabou retornando ao futsal. Também melhor para o futsal, que pôde desfrutar novamente da genialidade
do Falcão, o 12 Falcão. Fábio Luciano vai estar por aqui também, tantos outros craques. Já já, o Rafael Pio, tendo condições, o gramado já vai nos acionar para trazer todas as informações e quem sabe as escalações do time amarelo, também do time azul. Você já está comigo, Rafael Pio, nosso coordenador. Se você espirrar fora do ar, saúde para você, Pio. Já estou aqui, Roger Williams, no gramado do Brinco de Ouro. Eu vou falar para você, Roger. Faz um tempinho que eu não venho pro gramado fazer reportagem. À tarde, né? À tarde. Eu agora tô me lembrando em que momento eu pensei, quero começar a ficar mais no estúdio. Porque eu vou falar pra você, Roger, o calor aqui embaixo é algo impressionante, viu, Roger? Se você quiser um bonezinho, eu posso emprestar o meu, porque você tá com a moleira exposta. Estou, mas eu vou usar a experiência, já que hoje é só é festivo. Eu vou ficar lá atrás do banco, isso sim, perto dos craques. Vocês estavam comentando sobre o Oscar e teve um determinado momento que eu conversando com o Carlão, nos surgiu a dúvida, né? E aí eu fui atrás. O Oscar, ele ainda tem contrato na China, mas ele está já procurando um clube no Brasil e é bem possível que ele atue aqui no nosso país em 2023. Uma outra situação, assim que eu terminava de desmontar e subir aqui programado, quem chegou foi Zé Roberto. Olha grande só. Zé Roberto. Roger Williams, vou falar uma coisa pra você. Tá em dia, né? Os caras tiveram que abrir os 2 portões pro Zé conseguir passar com o carrinho dele. E a hora que desceu, eu vou falar pra você. Parece craque de 25 anos, 30 anos de idade, viu, Roger? É isso, sem dúvida nenhuma. Agora, eu tô vendo o óculos que você tá usando, Rafael Pio. E você o óculos seu tá parecendo o do Falcão, mas não do Falcão do futsal. O Falcão cantor, tá bom? Esse óculos seu é tipo máscara, sabe, Carlão? Aquele óculos Mormai, máscara. Não, a lente começa na orelha já. Não, e esse aqui é o seguinte. Quando eu tô num ambiente escuro, ele fica com a lente normal. É só eu vir pro sol, a lente escurece automaticamente. Transitions, isso aí não fala português, não. Não. É diferente. Isso é diferente. Olha, esse final de semana tá acontecendo o GP de São Paulo, de Fórmula 1. Sensacional. São Paulo tá parado para ver esse GP, que realmente os caras amam. Mas a grande notícia não é nem a corrida, né? A notícia que eu destaco do automobilismo é que o Enzo Fittipaldi, o irmão do Pietro, correu, tá fazendo testes com a Haas, né? Fim do contrato dele com a Haas, ele tem direito a fazer alguns treinos livres, está pilotando em São Paulo com a Haas, mas o irmão dele, que é o Enzo Fittipaldi, que foi muito bem num carro muito ruim na Fórmula 2, assinou hoje, Carlão, com a escola da Red Bull. Ele é um piloto agora da academia da Red Bull. Isso para nós é sensacional, porque você vê, nós temos o atual campeão da Fórmula 2, que não tinha carreira dentro de academias, nem da Ferrari, nem da Red Bull, né? E vai ter que ficar como piloto de testes e sabe Deus se o Felipe Drogovic vai correr na Fórmula 1. Quando o Enzo assina com a equipe da Red Bull, com a escola da Red Bull, ele sendo campeão, conseguindo a superlicença, ele pode correr ou na própria Red Bull ou na AlphaTauri, pode ter um caminho mais curto do que o do irmão e do próprio campeão atual, Felipe Drogovic. Para nós seria sensacional voltar a ter piloto na Fórmula 1, né? Sensacional. E o Brasil é uma escola maravilhosa, é uma escola de conquistas, né? A gente não precisa nem ficar enumerando, mas Fittipaldi, Piquet, Barrichello, Ayrton Senna, José Carlos Patti, né? Mesmo quem não foi um campeão mundial, mas também marcou seu nome, Maurício Gujomin, Pupo Moreno, meu Deus do céu, lá atrás Chico Landi, né? Então é uma escola sensacional e a gente o Brasil não pode ficar sem piloto. É claro que a gente é muito saudosista, né? Principalmente com relação ao Ayrton Senna e depois do acontecido em 94, muita gente parou, o torcedor, né? O aficionado não. Tanto é que os números da Fórmula 1 são números maravilhosos aqui no Brasil. Mas o torcedor de sofá, assim, ele deu uma abandonada na Fórmula 1. Em virtude do trauma de 94, mas sem dúvida essa notícia do Fittipaldi é sensacional, porque vai para uma escola importante do automobilismo, uma das grandes equipes, uma equipe muito campeã do circuito mundial, e a gente fica na esperança sim que daqui a pouco mais um, já tivemos além do Emerson, né, tivemos o Wilson, tivemos o Christian e agora quem sabe aí
o Enzo levando esse nome tão tradicional do esporte e fazendo com que o Brasil volte a sonhar com o Fórmula 1. É verdade. Sucesso pra ele. Roger. Enzo, braço tem, talento tem também. Chamou, falou. Vou dar uma chegada no Rubão, que está como presidente do Guarani interino, né? Ricardo Moisés, a gente bateu um papo com ele agora há pouco. Tá tirando alguns dias de descanso. Rubão tá assumindo interinamente. Rubão, primeiro, boa tarde, prazer ouvi-lo na CBN, prazer conversar com você. Boa tarde, amigo. Boa tarde aos amigos da CBN, ao pessoal da mesa aí que tá do trabalho, à disposição. Bom, até conversava com o Ricardo Moisés agora há pouco. Ele foi convidado para jogar, não te chamaram para entrar em campo não, né, Rubão? Mano, no meio desse monte de fera que tem aí, é só um, né, que é representante do Guarani. Dois não dá, aí estraga o jogo, né? Deixa o Ricardinho jogar, Ô, Rubão, hoje a gente tem um jogo de festa aqui no Brinco de Ouro. E eu acho que a gente pode dizer que esse fim de ano o Guarani pode comemorar também, né? Porque foi um ano difícil, foi um ano complicado. Claro, sempre existem erros em formação de elenco e aí os acertos depois vão acontecendo no meio do caminho. Como que você analisa esse ano do Guarani em que ele termina numa situação boa dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e com uma base para 2023, Rubão? Eu estava agora no vestiário, né, com o pessoal, um clima muito bom. Fera, pô, tirei foto com o Rivelino, pô. Meu Deus do céu. Meu ídolo de menino, né? Mas assim, começamos com o Campeonato Paulista bom, né? Foi uma quarta de final. E depois, o começo da Série B não foi o que a gente esperava. Montamos um time para subir. Infelizmente não deu liga o time, algumas peças não funcionaram. E depois na janela foi acertado. Era mais 3, 4 rodadas com esse time. Mas isso nos dá esperança do Campeonato Paulista agora ter uma base que nós vamos manter, uma boa base. Vai manter o Mozart, vai manter o Pastana e alguns jogadores também. E fazer um belo Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil boa. E o nosso planejamento é subir na Série B, para a Série A, né? E essa Copa do Brasil, tamanho do fôlego que dá para o Guarani, porque a gente sabe que participar da Copa do Brasil já traz para os cofres ali quase R$500 mil, e a cada fase que vai passando essa premiação vai melhorando. Estava dentro do planejamento, imagino, que essa participação, né, Rubão? Não, estava dentro do planejamento, na última rodada agora foi consolidado, né? E nós vamos fazer um planejamento agora para que nós passamos algumas rodadas que vai dar um fôlego para o cofre do clube e uma alegria para a torcida também, né? Que é bacana, você passa 2, 3, 4, quem sabe, né? Vamos para cima, vamos fazer um belo campeonato. Dessas boas surpresas, e é claro que surpresa muito para o torcedor, a diretoria e departamento de futebol, quando eles contratam, eles já imaginam que vai dar certo. Mas acho que uma das grandes surpresas foi o Jamerson, tanto que o Guarani se fez do direito, adquirindo 50% dos direitos econômicos do Jamerson, e o Guarani pode, a partir de agora, além de dentro do campo, fora do campo, lucrar com esse jogador também. Sim, eu acho que essa administração do Ricardo, né, capitaneado pelo Ricardo, está nos trazendo algo novo, né, que nós tínhamos e algo novo agora. Nós estamos comprando o jogador, né, e com a tendência de vender para frente, o jogador performar no campeonato, e tenho certeza que vai dar bons frutos ano que vem. Bom, eu ia falar bom descanso, mas para você bom trabalho nos próximos dias e claro que 2023 com muito sucesso, viu, Rubão? Rapaz, nós estamos com uma lista de atividade aqui, esse feriado. Aí o Ricardo correu, né? Até meu comércio, eu fechei segunda-feira para estar aqui, né? Então amanhã tem a final do Amador, segunda-feira tem um jogo de sócio, terça-feira jogo de sócio. Mas assim, o clima está muito gostoso, um ambiente saudável, familiar. E tenho certeza que ano que vem o Guarani vai dar muita alegria para sua torcida. Obrigado, Rubão. Tá bom? Um abraço. Valeu. Presidente interino do Guarani, acho que essa é a principal novidade dessa semana, né, Roger? Guarani adquirindo 50% dos direitos econômicos do Jamerson por R$400 mil. Então, negocião para o Guarani, que assinou com o Jamerson aí um contrato de mais 4 anos. Quer dizer, então o Guarani aos poucos formando essa base, tendo essa base e já vai pensando na formação do elenco para 2023. E muito legal, o Ricardo Moisés, que falou com você também, agora o Rubão falou, né, Carlão?
essa coisa de não ter o apego do cargo, né? E eu falo de cátedra, porque eu fui vice-prefeito 2 vezes e oficialmente nunca assumi. Informalmente, ok. Mas essa coisa de você confiar no time. O Ricardo vai sair, convoca o vice. O vice foi eleito para isso. Ele tem responsabilidade, não é decorativo. Muitas vezes, os presidentes saem e não convocam o vice. Tem medo do vice, a sombra do vice, ou uma canetada errada, essa coisa toda. Legal também isso por parte do presidente do Guarani, né? É verdade, Roger, até porque você conhece como poucos, né, o mundo da política e o mundo do futebol, a gente pode dizer que é parecido, né? Um mundo de vaidades, ainda mais num clube como o Guarani. Você ser presidente do Guarani, não só a responsabilidade, mas o seu status muda, né? Você está dirigindo um dos maiores clubes do Brasil, um clube que é mais notícia que o prefeito da cidade. É isso que eu ia falar. Depois do cargo de prefeito da cidade, está a presidência dos dois sem clubes. Sem dúvida alguma. E outra, né? Para alguns, muito mais importante do que o prefeito, porque aí envolve paixão, né? Então, você pega um bugrino fanático, ele não sabe nem quem é o prefeito da cidade, mas ele sabe quem é o seu presidente, né? O presidente do seu clube. Então, por isso, a responsabilidade é enorme e é bacana. Pelo menos passa para a imprensa ou passa para o torcedor, passa para quem está de fora, uma harmonia. Unidade. E é o que a gente prega. Eu acho que num clube de futebol, de cima para baixo. Eu acho que o gramado reflete muito bem, ou a bola reflete muito bem o que acontece dentro do clube. Outro dia nós fizemos aí o podcast, o nosso Segunda Pod com o Felipe Amaral da Ponte, e nos bastidores eu perguntei se essa briga política da Ponte acaba interferindo no gramado. Poxa, ele foi taxativo, ele falou, claro que acaba afetando o gramado, afeta o vestiário. Então, se você está num estado de harmonia lá em cima, no caso do Guarani, e a gente percebe isso, pelo menos é o que passa o Ricardinho, é o que passou o Rubão agora na sua entrevista para o Rafael Pio, é um caminho muito bem traçado para um sucesso. Né? Um sucesso que o Guarani teve em alguns momentos nesta temporada de 2022, mas a gente roga aí para que o 2023 seja de muito mais sucesso do que foi nesta temporada, que terminou de uma maneira, eu vou dizer, satisfatória. Né? Por tudo que nós esperávamos do Guarani em 2022, eu achei muito pouco, mas pelo menos se mantém aí numa Série B de Brasileiro, que é importante, conquista uma vaga muito legal para a Copa do Brasil, que pode dar aí uma vida um pouco mais saudável financeiramente para o Guarani, e claro, se mantém também no Campeonato Paulista da Série A1 e com possibilidades de brigar, com possibilidades de chegar como chegou e foi eliminado, mas de uma maneira muito honrosa, diante do Corinthians em Itaquera. Lá na Arena. Aliás, eu acho que esse foi o jogo que elevou demais o sarrafo da nossa expectativa com o Guarani nesse ano aqui. Chamou, falou, 2h30, muito calor, já bola rola. Jogo da família, Amoroso e Amigos, pois não, Rafael Pio? Muito calor, sensação térmica de uns 40 graus aqui no gramado do Brinco de Ouro. E muito mistério, viu, Roger? Por parte de Márcio Amoroso para divulgar as escalações. Não, vou falar para você. Eu vou cornetar o Amoroso daqui a pouco. Eu vou dizer o seguinte, se ele for treinador, para ele se adequar aos protocolos da CBF, porque é 1 hora antes, pô. Não dá para soltar faltando 20 minutos. Mas, de qualquer forma, daqui a pouquinho as escalações oficiais. Tô aqui aguardando com o Gutão, também com o Marcos Grécia, o pessoal da Noblu também nessa organização, Thiaguinho, grande Thiaguinho também aqui com a gente. E quando você quiser, viu, Roger, temos o nosso último break e depois ficamos em definitivo. Muito bem, só para dizer que melhorou bem o público nas vitalícias aqui do Brinco de Ouro da Princesa. A galera vem chegando ainda, dá tempo, hein? 2 quilos de alimentos não perecível, você pode trocar para assistir esse desfile de craques aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Não é porque o Gutão tá por aqui, o presidente Ricardo Moisés também, e que o jogo é no Brinco, que tem um envolvimento com o Guarani. O Brinco foi alugado para esse jogo, então você que é Ponte Preta não tem problema não. Vem para cá para acompanhar. Qual é o problema? O Roger tá aqui, o Roger, atacante, camisa 9, vai jogar. Ele que virou treinador agora, mas vai jogar também. E eu tô vendo aqui, já preparado um protocolo de homenagens. Teremos troféus sendo entregues, homenagens antes da bola rolar, e uma galera entrou agora no gramado também. Aquele mascotinho que era o Periquito, já não vejo mais. O Periquito amarelo também deve estar cozinhando dentro daquele uniforme. Mas agora entra um outro, que é um cachorrinho de pelúcia, que deve estar realmente bem refrigerado dentro daquele uniforme, daquele mascotinho.
Não é brincadeira, não. O cachê deve ter sido alto. O cachê deve ter sido altão, porque tá lá o cachorrinho cumprimentando todo mundo. De preto e vermelho ainda, que é mais quente que o amarelo, hein, Roger? É verdade, é Meu verdade. Deus do céu. Dito isso, nós vamos pro rápido pit stop na sequência, em definitivo. Jogo beneficente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Voltamos já. Futebol CBN Campinas. Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Alô, torcedor, 2 da tarde, mais 35 minutos, Brinco de Ouro da Princesa, um sol pra cada um. Essa frase inventada por Carlos Eduardo de Freitas e tão falada na crônica esportiva brasileira. Já já a bola rola, hein? Time de amarelo contra time de azul. Muito provavelmente o time de amarelo vai ser o time do Amoroso e o time de azul, o time rival. Mas há informações que um pode jogar de um lado, pode jogar do outro. Vamos ter várias alterações. A arbitragem pelo menos já está definida. Você aí no gramado, Pio. A arbitragem já está definida, sim. A informação é que o Amoroso vai jogar. O cachorrinho que você falou, Roger, tá aqui. Eu vou falar um negócio. Tá com o uniforme do Jack aqui, olha que beleza, do Joinville. Eu vou perguntar, tá quantos graus embaixo dessa fantasia aí? Todos, pronto. É a melhor resposta. Quantos graus? Todos. Bom, a informação que a gente tem, Roger, é que o Amoroso começa no amarelo. No segundo tempo, ele joga grande parte também no amarelo. Depois, ele vai para o time azul para jogar um pouquinho ali também. Pessoal, deixa eu pegar uma palavrinha do prefeito Dário Saad. Um minutinho, prefeito. Tá com o Léo Mota aqui, tá indo lá para as homenagens. Bela festa, né, prefeito? Boa tarde. Uma festa maravilhosa. Nós unimos aqui a paixão nacional, que é o futebol, com a solidariedade. Parabéns à LG Mota Imóveis por essa iniciativa e a todos os patrocinadores, tanto os empreendedores imobiliários, como também a imprensa que abraçou essa festa. É a festa da família, é a festa do esporte mais apaixonante do Brasil e a festa da solidariedade, dando alimentos para as entidades que mais precisam. E que pode se tornar um evento oficial do município? Eu acredito que pode, por conta da importância de unir o esporte, paixão nacional, com a solidariedade. Isso é muito importante, principalmente próximo do Natal, do final do ano. Obrigado, prefeito Dário Saad. Está aqui também. Fernando Valim, nosso secretário de esporte. Se tiver pênalti, você bate, Fer? Boa tarde. Com o pé direito e o pé esquerdo. Se quiser, eu faço tudo aqui para ganhar o jogo. Mas parabéns a toda a organização aqui. A CBN está junto nesse evento. Reviver os grandes nomes aqui no Guarani é um momento único e vai ser bom para a cidade. E aí, não entregando nossa idade, mas essa rapaziada aí fez parte da nossa formação do gosto futebolístico. Com certeza. Naquela época não tinha muito celular, então a gente vinha olhar aqui Djalminha, Amoroso, Luizão.
coração e toda a galera, e isso faz a gente reviver aquela vontade de gritar gol no final. Valeu, Fernando Valim, nosso secretário de esportes também. A festa sendo formada, como você disse, Roger, algumas homenagens vão acontecer aqui no gramado do Brinco de Ouro. O pessoal já dando aquela acelerada, dando aquela corrida para o protocolo chegar no horário e daqui a pouquinho a bola vai rolar, Roger. Muito bem, o pessoal já está se posicionando para fazer as homenagens, né? Nós temos aqui já o trio de arbitragem definido. Vamos trazer aqui então o trio de arbitragem com o Giovanni César Ortuzzo, o Didio vai ser o árbitro principal, o Caio Monteiro, o assistente número 1, que vai correr por lá, o que vai correr aqui pertinho da cabine da CBN é o Fábio Volpato e o quarto árbitro Luiz Felipe da Silva. As homenagens vão acontecendo, isso é legal, né, Carlão? E o prefeito falou disso se tornar um evento oficial e que nós tenhamos não só esse, mas outras iniciativas de outros craques também, de trazer para Campinas isso. A gente sente muita falta de ter essa reunião de craques do passado, dos dois times principalmente, com atos solidários como esse aqui. Então, que fique de exemplo, e aí a Câmara Municipal pode tornar o evento no calendário oficial do município através de um projeto de lei. Isso é bacana demais, Carlão. Sem dúvida, a questão social é maravilhosa, concordo com você, poderia ser um evento anual realmente, um evento oficial. Nós falávamos até fora do ar, brincávamos, mas a gente tem como referência esses eventos o futebol do Zico, né, no fim do ano, no Maracanã também com uma questão social importante. Em Campinas nós estávamos carentes. E como é legal podermos rever aí estrelas do futebol mundial, um Amoroso, um Luizão, Djalminha, que representaram tão bem a camisa do Guarani, um André Cruz, um Fábio Luciano, um Roger, que representaram bem a camisa da Ponte Preta, e fora as estrelas, né, de primeira grandeza, mas o principal, camisa 10, a questão social, que é o mais importante. Muito bem, já já nós teremos as escalações, as homenagens estão acontecendo. O que eu queria chamar a atenção é a qualidade do gramado, cara. Acabou o campeonato e o Guarani tratando esse tapete com tanto carinho. Você tá aí perto, Pio, pode dizer até melhor. O pessoal que tá nos acompanhando pelo YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas. No YouTube da LG Mota Imóveis também nós estamos transmitindo CBN com som e imagens. Hoje deixe seu like por lá. O pessoal de casa está acompanhando, mas você, o seu relato é importante. Gramado tá um tapetaço ainda, hein, Pio? Tapetaço, Roger. Coisa impressionante, parece sintético, né? De tão perfeito que tá o gramado. Aliás, o gramado do Brinco, desde 2014, né? Desde 2013, quando aconteceu aquela reforma para receber a seleção da Nigéria, né? Que disputou a Copa do Mundo do Brasil e ficou hospedada e treinando aqui em Campinas, mais especificamente aqui no Brinco. É que o gramado virou um tapete. E de lá para cá, um trabalho muito legal tem sido feito para manter esse gramado dessa forma, né? Isso que a gente espera dos gramados aqui de Campinas, a Ponte fazendo no Moisés Lucarelli também uma reforma do gramado agora nesse intervalo de 2002 para 2023, as férias antecipadas por conta da Copa do Mundo, então vai ter um tempo também para fazer um trabalho bem legal. Mas sem dúvida nenhuma, é digno de merecer esses caras, porque receber os jogadores que o Brinco vai receber hoje com gramado ruim, aí não daria, né, Roger? Não, aí não dá. Aí a bola bate na canela, igual na Série B do Campeonato Brasileiro. Carlão, aproveitando que enquanto a gente não tem as escalações desse jogo festivo já Amoroso e Amigos, 2 meses, pouquinho mais para o início do Paulistão. O derby já começou, né? O derby dos bastidores aí, né? Quem tá montando o time melhor, em que pese o Guarani tá na A1, a Ponte vai pra 2, mas pra temporada do ano que vem. Quem que, na sua opinião, tá começando melhor o trabalho de montagem pro time 2023, Carlão? Olha, Roger, a gente sempre prega a manutenção da base, né? E acabamos de ouvir o Ricardo Moisés, o próprio Rubão, e a filosofia do Guarani é de manutenção de base. Isso é importante, qualificando, claro, né? Você não pode manter a base, mas com jogadores que não se destacaram. Então você precisa manter a base e ter um suporte qualificado. Então o Guarani parte deste princípio, no qual eu concordo. E a Ponte também manteve uma base que fez uma campanha de recuperação interessante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o problema da Ponte é o assédio, né? Não dá para garantir que esse time, que praticamente está oficializado para continuar, deva permanecer até a estreia da Série 2.
porque principalmente os 3 meninos, né, o Amaral, o Alisson e o Leonaldi ficaram muito valorizados e a Ponte precisa, financeiramente a vida da Ponte é caótica neste momento, então ela vai precisar abrir mão de pelo menos um valor. O Arthur também tem a situação indefinida, seria importante que ele permanecesse, foi uma das referências técnicas, uma das lideranças dessa equipe. Então é um início até parecido, Roger. Claro, cada um dentro do seu objetivo, o Guarani numa Série A1 de Paulista, brigando por uma manutenção e, claro, construindo uma base para se classificar e fazer jogos interessantes, como fez no Paulistão deste ano. E a Ponte com uma obrigação tremenda de subir num campeonato difícil e com um regulamento que pode ser traiçoeiro. Então, apesar de ser um começo parecido, um começo no qual a gente fala que é o ideal de manutenção de base, mas a Ponte tem uma responsabilidade enorme e esta responsabilidade, de repente, pode até atrapalhar, né, na sequência da equipe. Mas a obrigação da Ponte é o acesso e que o Guarani faça também um bom campeonato paulista da Série A1. É isso aí, Kevin Magnussen, cara. Pole Interlagos, a pior equipe do grid. Uma brecha ali no regulamento, saiu, fez a pole para Sprint Race, que é a corrida mais curtinha, né? Quem diria Kevin Magnussen, cara, da Haas. Pole position em Interlagos para corrida menor. Olha, é daquelas zebraças que só Interlagos pode fazer para você. 14 horas 44 minutos em 16. Tá marcado, né? Em 16 minutos para a bola rolar às 15 horas aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Galera vem chegando ainda, eu consigo visualizar o pessoal saindo daqueles túneis aqui das arquibancadas do Brinco de Ouro da Princesa. Protetor solar, hein? Venha com bonezinho, não faça como o Rafael Pio, que tá com a moleira exposta. Vai ter que tomar uma Neusa depois, mais tarde. Venha com bonezinho, proteja que o sol tá muito forte e traga 2 quilos de alimento não perecíveis para você trocar e acessar para ver aqui o jogo cheio de craques que nós vamos acompanhar na CBN e vai transmitir ao vivo para você. Eu queria saber, cara, ainda vou falar do cachorrinho. O que o mascote do Joinville tá fazendo aqui no Brinco de Ouro num jogo festivo? Do amoroso. Do amoroso, com 39 graus de temperatura. Pô, me explica aí, Rafael Pio. Nem eu consigo explicar, viu, Roger? Vou falar uma coisa pra você. A não ser que o cachorro seja amigo do periquito. É a única explicação. E o periquito da LG Motimóveis deve ter chamado o cachorrinho do Jack pra vir pra cá. Pode ser. Olha o Pio dentro do campo, que beleza. O jogo não é oficial, ó. Olha o óculos do Rafael Pio. Parece o Falcão. Agora com clipom por cima e tal. É, show de bola. Fazia tempo que você não entrava no gramado no Brinco também, hein, Pio? Fazia tempo, Roger. Fazia tempo. Eu fiz um campeonato, fiz reportagem em um campeonato da Série B desse ano, mas apenas um realmente. Então, a gente está acompanhando agora, Roger, aqui no centro do gramado, o prefeito Dário Saad conversando com os torcedores. Ficamos numa dúvida, o cachorrinho do Jack. É o urso, Roger, não é cachorro. Meu Deus do céu, é um urso. É o urso. Eu não entro mais em Joinville. Não, Roger Williams perguntou o seguinte: como que o urso do Jack em Joinville veio parar em Campinas no jogo festivo? Precisava de um mascote de alta performance. Aí chamaram eu. Bonito e divertido. Mascote de alta performance, aí você estava na lista. Não? Dá um abraço aqui então. Eu vou falar, você tá derrubando tudo aqui. Que beleza. É o urso do Joinville. Precisava de um mascote de alta performance. Deixa eu encostar então no periquito, vai. Não, encostar não foi isso que eu quis dizer. Devagar. Ai. Devagar. Não foi isso que eu quis dizer. Calma, Naldo Araújo quase teve uma síncope aqui. Ó. Deu pane, literalmente deu pane, hein? Meu Deus. Encosta no periquito aí, Pio. Deixa eu encostar no periquito. Ô, periquito, o urso do Joinville veio parar aqui, periquito. Viu? Quantos graus aí embaixo, periquito? 40. 40 tá comigo, com você deve dar uns 80 aí. Bora, Bill. O periquito é de poucas palavras, mas o ursinho fala barbaridade, hein? Fala. Bora, filho do Bill. Eu vou falar pra você. Enquanto isso, escalação, nada, viu, Roger? Tá entrando os times.
Arbitragem puxando as duas equipes. Equipe de amarela sendo puxada pelo Amoroso. A equipe de azul me parece que puxada pelo presidente do Guarani, hein? Ricardo Moisés puxa o time de azul. Carlão vai me ajudando também a identificar os caras aí, até pra gente tentar entender qual o time que vai começar, né? Pelo amarelo e também pelo azul. Ô, Roger. Olha lá, vamos lá. Escalações saíram, mas Ô, Thiaguinho, aí você me quebra. Tá só o nome, sem numeração. Vamos lá. Vai anotando aí que eu vou falar aqui, ó. No azul, Ricardo Moisés, 78. Alex Dias, 7. Camisa 10, Giovani. Aquele Giovani, hein, Santos. Cardão tá anotando tudo aqui, vai salvar o narrador, hein? Thiago Gentil é o outro que também está com a camisa 10 no azul. Jogou na ponte, né? Jogou na ponte. Guarani, É mais fácil Guarani, porque o Giovani é enorme e o Thiago Gentil é mais baixinho. Essa vai ser a diferença. Mas espera aí que eu tenho que dar a volta aqui para pegar a escalação. Então vamos lá. Lex Dias 7, Giovani 10. Com a camisa... Ih, rapaz, o 23 não tem numeração? Tá. Isso tudo é o azul ou o amarelo? É o azul só. É o azul, tá é o bom. azul. Edmar, camisa 9. Edmar, camisa 9. Tá com a 9. Encerrou a carreira no meu Rio Branco Esporte Clube. É isso. Gustavo Zagueirão, camisa 7. Camisa 4, perdão. Camisa 4. Tá Camisa anotando aí, né, Carlão? 4. Tá anotando. Gustavo, camisa 4. Elano tá com a 7. Essa é dele e ninguém tasca, né? Que isso. O Roger tá com a 9 também. Então tem o Edmar com uma 9. Isso tudo do azul, tá? Porque eles vão trocar, né? Então o Edmar tá com uma 9 e o Roger tá com a outra 9 no time azul ainda. Legal. Ivan, meia dúzia. Mateu, camisa 8. Mateu, camisa 8. Rogério, 17. Rogério, 17. Amaral, camisa 23. Marcos Assunção. Eu vou no meio da escalação. Eu vou no meio da escalação para falar com o Marcos Assunção rapidamente. Assunção, a gente está escalando os times e eu fiz uma pausa só para dar uma boa tarde para você e dizer que prazer recebê-lo aqui em Campinas, Assunção. Que isso, prazer é meu. Prazer rever todos esses craques aí, grandes jogadores que fizeram história no futebol e parabenizar o Amoroso, a organização por esse evento maravilhoso que é arrecadar alimentos para as pessoas. Isso não tem preço. Então, quando a gente é convidado, não é um convite. A gente é obrigado a vir porque isso aí faz parte da nossa vida e ter esse carinho dessas torcidas. E não tem coisa melhor que receber esse carinho. Assunção, o time azul tá mais forte, hein, Assunção? Não, cara, não sei. Vamos ver a hora que a bola rolar. O time azul tá mais velho. Mais forte eu não sei, mas tá mais velho. Valeu, Marcos Assunção, camisa 20. Até deu um toque na bola. Zé Roberto, grande Zé, camisa 11. Ainda no time azul. Zé Roberto tá com a 11. Silas, grande Silas, jogou Copa do Mundo com a 8. Perdão. Vamos lá, agora alguns do amarelo, porque acho que eu passei praticamente todo mundo do azul. Não, tem mais gente aqui do outro lado, ó, peraí. Eu tô dando a volta aqui, ó, vamos lá. Com a 10 o Giovani. Belete. Segantini, 16. Segantini, 16. Zenon, o Zé, tá com a 10. Ivan Rocha, 14. Ivan Rocha, 14. E o Gama com a 8. Gama tá com a 8. Aí, se faltar alguém, a gente vai pegando depois. Porque, rapaziada, só lembrando e trazendo a explicação para o nosso ouvinte, as escalações vieram, mas sem numeração. Por isso a gente está escalando aqui no ar. Vamos lá com o time amarelo agora, hein? Camisa 4 é o Guiaro. Guiaro, camisa 4. O Ronaldo Guiaro, jogou no Guarani. Ronaldo Guiaro, verdade, verdade.
camisa 4. Fernando Gaúcho tá com a 9. Fernando Gaúcho tá com a camisa 9. Aí tem o 19, mas não tem um número na camisa. Depois a gente pergunta. Deco tá com a 20. Deco, camisa 20. O Deco, aquele? O Deco, aquele. Rapaz. Seleção de Portugal. Deco, 20. Paulo Sérgio tem a 7. Paulo Sérgio, camisa 7. André Cruz é o outro zagueiro, também com a 4. Então teremos o Guiaro com a 4 e o André Cruz também com a 4. E escalados como os titulares, hein? Vai ser bacana, hein? Exatamente. Bem, é bom que você escolhe. Tem hora que você fala um, tem hora que você fala outro. Tá de boa. 26 não tem número na camisa. Deixa eu ver se eu conheço. Não conheço. 17 é João Paulo. Não tem o nome na camisa, mas esse nem precisa. Meu Deus. De nome na camisa. Peso pesado demais. Pelo amor de Deus. A 11 tá com o Guilherme. Esse, pelo amor de Deus. Guilherme, camisa 11. Guilherme do Grêmio, que tá jogando pelo Grêmio. Tá com a camisa 11. Vamos lá. Oscar tá com a 8. Grande Oscar. O Oscar merece um parênteses também, né? Não merece? Ele vai tirar foto, agora não dá. Mas ele merece também uma entrevista. Bom, aí temos alguns aqui que não tem nome, viu, Roger Williams? 18. 17 é o Luca Toni. Luca Toni, camisa 17. O Pitarelli é o goleiro. Agora eu não sei se é do azul ou do amarelo, a gente vai saber daqui a pouco. Amarelo. É do amarelo? Mas veio como Pirarelli. Deve ser Pitarelli, né? Porque o Pitarelli foi goleiro, né? Não, tá como Pitarelli mesmo no uniforme, tá Pitarelli. Tá, Pitarelli. Deixa eu achar o Oscar aqui. É isso, os que estão com nomes são esses. O Amoroso, lógico. Deve estar. Tá com a 7 o Amoroso. Mas o Amoroso tá com a 7, tá no amarelo. Então, deixa eu pegar aqui. João, tal. É isso. Aos poucos, Roger, se for surgindo aí as dúvidas, a gente vai... Não, nenhuma dúvida. Olhando o nome da rapaziada. Nenhuma dúvida, tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo, como diria Faustão. Nós estamos ao vivo agora, 15 horas, aliás, 14h55, às 15, a bola deve rolar, o Carlão foi anotando a numeração, já foi feita a execução do hino nacional do Brasil, a CBN tá aqui, porque ela apoia o voluntariado, essa ação beneficente que faz a LG Mota junto com o Amoroso, jogo dos amigos do Amoroso, jogo da família, muita gente veio pra cá, público legal, hein, Carlão? Galera veio mesmo pra ver os craques jogarem aqui no Brincaço. Muitas estrelas em campo, né? Então isso acaba chamando atenção. Outra coisa que chama bastante atenção é a presença das crianças, né? Isso é muito legal para as crianças observarem aí os craques do passado, alguns do presente, né? Como o Guilherme, como o Oscar. Então, um evento muito legal, muito significativo, a questão social também envolvida. Eu acredito que o público vai acompanhar um belo espetáculo. Vai se divertir, meu caro Roger Williams. A escalação deve ser essa, Rafael Pio. Time de amarelo com Pitarelli, Valdeir na direita, Ronaldo Guiaro, André Cruz, atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara do Oeste, com Rubens Cardoso na esquerda, hein? Lateral dos bons, Rubens Cardoso. Marcou a década de 90, tava até no videogame. Oscar de Jalminha na cabeça da zaga, na cabeça da área. Deco e Amoroso na armação. Paulo Sérgio e João Paulo no ataque. Esse é o time de amarelo. Eu tô vendo aqui, me parece que é isso mesmo. O time de azul. Belete no gol? Seria o Belete lateral direito? Belete no gol? Ele brincava muito no gol, né? Não é possível. Belete no gol? É ele mesmo, rapaz. Ele brincava muito no gol na seleção brasileira. Ele que um dia já foi chamado de Pelete, porque fez um gol numa final de Champions, né? Contra o Arsenal. Contra o Arsenal. Na direita, o Zenon. O Zé vai jogar de lateral direito no time azul. E esse bigode dele, naturalmente colorido de preto, sensacional. Amaral e Ivan Rocha, os zagueiros. Ivan Souza na esquerda, Marcos Assunção e Elano, rapaz, na cabeça de área, que dupla de volante. Zé Roberto e Giovani na armação. Edmar e Alex Dias na frente.
Cara, não sei não, o time de azul tá fortíssimo, hein? Essas as escalações. Agora, eu tenho aqui que os técnicos são Rivelino do time amarelo e Pepe do time azul. Confere isso, Rafael Pio? Tô até chegando no banco, porque... Não é meu possível. Deus. Riva aqui no brinco de ouro da princesa e Pepe. Que isso? Não é possível, cara. A Vini tá aqui também. Cara, que sábado histórico para Campinas, cara. Que honra estar aqui pela CBN para narrar um jogo desse quilate. É impressionante. Fique à vontade aí, Rafael Pio. Deixa... Tô até procurando aqui os professores, viu, Roger? A rapaziada tá, claro, né, se confraternizando demais. Tá todo mundo, cada um para um canto, todo mundo misturado. Como você disse, o público chegou e chegou em bom número, Roger. Apita o árbitro! A emoção está de volta na CBN Campinas. Alô, torcedor, vamos nessa! Jogo beneficente, jogo da família Amoroso e Amigos. De amarelo a equipe do Amoroso, de azul a equipe dos Amigos. Ambos com calções brancos e meias brancas. Vai ser um jogo diferentão pra você. Pio, depois só me confirma se nós seremos 40 por 40 ou 45 por 45 ou algo menos, porque realmente a lua tá demais, tá demais, tá demais. E a bola vem pelo setor direito com Valdeir. 45, ele descarrega, 45. Vamos lá, boa. Ele descarrega a bola, solta pelo meio de campo, vem dominando, Amoroso, ele já toca à frente com o João Paulo tabela, estica essa bola na ponta esquerda, tem 2 camisas 10, depois chega lá frente Paulo Sérgio, vai correr atrás da bola que se perde pela linha lateral. Me ajuda aí, Carlão, com os números. O Pitarelli é o goleiro da equipe de amarelo, vamos lá, tem a numeração dele? É o Pitarelli. Você marcou aí? Cadê? Pitarelli não marquei o nome só. O Valdeir. Valdeir é o 18 Valdeir, aqui, 18, é o Ronaldo Gaguinho. Guiaro. É o 4 e o André Cruz é o 4. 2 camisas 4. Rubens Isso. Cardoso. Rubens Cardoso deixa ele virar. Tem que pra ser o cá. meia dúzia, né? Não é possível. Tradicionalmente seria. O Oscar tá com a número Tá com a 8. O número 8 de Jalminha tá em campo também. Tá com a 10. Tá com a número 10, pegou agora, já deu de 3 dedos, a bola à frente para João Paulo. Tabelou, atenção, entregou à frente para fazer o gol. Paulo Sérgio, mas já estava marcado o impedimento. Pelo bandeira que corre aqui, o Fábio Volpato, em primeiro impedimento do ataque da equipe amarela aí, Rafael Pio. Estava realmente em posição irregular. De qualquer forma, o Belete pulou bonito ali na bola. Deu para ver que brinca e brinca bem no gol. Legal, legal. Ô, Carlão, continue me ajudando aí. O Deco tá jogando com qual camisa, hein? O Deco está com a 20. Com a 20, histórica camisa 20. O Paulo Sérgio jogando com a 7. Com a 7 e o João Paulo com a 17. Isso na equipe amarela. A equipe azul vem agora com o Ivan Souza pelo setor esquerdo. Ele é o camisa meia dúzia. Entrega a bola para Marcos Assunção, camisa 20 também. Histórica camisa dele. De perna direita faz a virada para Zenon. Olha a matada do Zenon. Linda a matada dele. Vai para cima de perna canhota. Tocou à frente no comando. Apareceu Giovanni Santos Futebol Clube, entrega a bola lateralmente para Elano. Elano meteu essa bola de novo lá pelo outro lado para Giovanni, levantou na boca do gol, apenas acompanha o goleiro Pitarelli. Ela vai saindo, não deixa sair não. Valdeir sai pro jogo, abre com o André Cruz, bate cruzada, essa bola entrega mal para saída de bola aqui pelo setor direito para o Paulo Sérgio, lateral para a equipe de azul. Carlão, Amaral tá com qual camisa no time de azul, Carlão? Cadê o Amaral? É o 14? Deixa eu ver. Ivan Rochas. O que você tiver de numeração passa, que já vai ser muito bom pra mim. Deixa eu ver aqui. Amaral, o Ivan Rocha tá com a 14. 14, o Elano tá com a camisa número 7, pegou a bola na grande área, pode rolar atrás para o Giovani, ataca a esquerda do seu rádio, equipe de azul, jogo festivo, a CBN, trazendo para você todas as emoções. Zenon, pega na bola, empurra, toca curto aqui com o Alex Dias, que é o camisa número 9. De novo a devolução para Elano, pela ponta direita, levanta, passa por toda a extensão da grande área, vai para fora, tiro de meta para o goleirão da equipe de azul. O Pitarelli, o goleirão da equipe de amarelo, né? O Pitarelli saiu jogando. Pitarelli tá com a cabeça branquinha, mas já deve ter o seu 60 também, Pitarelli, hein? Acho que não, né? 94 Será ele que não? tinha 20 anos. Ele é da geração do Amoroso. Ele tá com 94, uns 47, ele tinha 48. 19, né? Em 94, Isso, tá né? com 46, 47 anos por aí. Bom, o Edmar tá com a número 9 e o Alex Dias tá com a camisa número 7, ex-São Paulo Futebol Clube. O Giovani tá com a 10, tá lá na ponta direita. O Zé Roberto
tá com a camisa 11. Que corte malucão de cabelo do Zé Roberto. E vem aí na grande área, Edmar chegou, bateu pro gol, Pitarelli de perna esquerda, toca na bola. O árbitro tá dando o tiro de meta ou tá dando escanteio? Deu escanteio, né? Deu escanteio, né? Porque o Edmar recebeu essa bola. E só um detalhe para o início da jogada no toque do Zenon para o Elano. Coisa impressionante. De Elano para Giovani. Giovani abriu para Edmar. Nas costas da marcação, ele bateu de perna direita, buscando o canto esquerdo do Pitarelli. Boa defesa, olha o Elano com a bola. 0-0 o jogo, azul e amarelo. Time do Amoroso, por enquanto, tá vendo o time de azul jogar. Zenon, com ela dominada, empurra pela ponta direita. A presença do Elano por lá. Lá vem ele, faz a virada de bola para Zé Roberto. Nossa Senhora, que nojo essa matada do Zé Roberto, camisa 11, empurra para Giovani. Giovani brilhou muito pelo Santos, tabelou à frente com Alex Dias, fez o pivô, devolve mal. Recuperação dos caras, lá vem um time de amarelo, agora desce para o campo de ataque, vem Oscar. Oscarzinho, grande Oscar, meu conterrâneo, vira a bola, passou na frente do Deco, caiu para Valdeiro, setor direito do campo, deixa passar essa bola. Apenas deixou passar o Ivan Souza, ela sai, arremesso lateral. Como começa o jogo, Cardão? 0-0. Começa da maneira como a gente esperava, né? Em virtude do calor aí, um toque de bola legal de se ver, né? Um querendo colocar mais efeito que o outro, o Zenon está esbanjando, né? Então o toque de bola vai ser a característica deste espetáculo. Olha o Elano, ninguém para, ele desce, abriu para Alex Dias, tira dali, afasta o zagueiro, cortou o André Cruz, voltou a bola para Elano, tá dominando o jogo, já fez um joinha pra galera que o cumprimentou, tocou para Giovani, pode bater pro gol, enfiou para Zé Roberto, corta o zagueiro, tirou por baixo, tempo passa, a bola rola, CBN marca. Jogo da família, amigos do Amoroso. Placar este, amarelo 0, azul também 0. Futebol Globo CBN, nós estamos ao vivo em FM 99.1 AM 1390, no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, no YouTube com imagens. O jogo hoje com imagens. Nós estamos transmitindo esse jogo para você. Tá a fim de ver esses craques todos jogar aqui no Brinco? Acesse youtube.com/esporte CBN Campinas ou o YouTube da LG Moto Imóveis, que é a empresa que está organizando junto com o Amoroso esse grande jogo de bola. 6 minutos e 20 passados do primeiro tempo, chamou, falou Pio. Deixa eu interromper um pouquinho a sua transmissão, porque tô do lado de uma lenda, Rivelino, acompanhando o jogo. Ô Riva, só para dar uma cornetada, agora há pouco o Edmar podia ter batido cruzado, hein, Riva? Podia ter batido, mas a idade pesa, chega em qualquer um, mas é maravilhoso ver esses jogadores que foram fantásticos dentro dos seus clubes, dentro de seleção brasileira, e é um prazer para mim estar aqui abrilhantando esse compromisso do Amoroso com o povo de Campinas. Rivelino, é claro que não existe comparação, é algo que não se pode ser feito, mas a habilidade que a gente via no passado é muito difícil de voltar a ver, né, Rivelino? É diferente, outro futebol, hoje é muito força, né, muito tático, né? Antigamente eu sou da moda antiga, eu sou saudosista, falo de boca cheia com quem eu joguei, com quem contra eu joguei, então eu tenho meus cuidados, mas, enfim, cada época são épocas, né, são outro futebol. Obrigado, Rivelino com a gente, Roger. Rivelino falava e aqui o primeiro gol, Alex Dias bateu e é gol! Gol da equipe azul, que há 30 segundos já tinha metido uma bola na trave num chutaço do Giovani, pressão demais, e faz o primeiro Alex Dias, ele não perdoa, Alex Dias marca e faz a festa da galera aqui no Brinco, aperta o marcador do jogo festivo agora, time azul 1, time amarelo nada, o que vale é o detalhe, conta aí, Rafael Pio. Que o André Cruz não conseguiu chegar na cobertura, né? O Alex Dias na velocidade, lá pelo lado esquerdo, sem chance pro Pitarelli, jogando pro fundo das redes, abre o marcador, o time azul tá na frente 1-0, Roger. Eu de novo vou dizer, eu tô muito realizado, cara, fazer esse jogo, rever esses craques. Rivelino presente aqui em campo, é um monstro sagrado. Rivelino, isso é demais, demais, demais. Parabéns à CBN, através do Pio aí da nossa direção, por estar aqui presente para poder levar essa magia, né, Carlão, a quem tá em casa.
são nomes do passado, alguns estão jogando ainda, mas é altíssimo nível, mesmo aqueles que já pararam há muito tempo. Vê um Zenon tocar na bola, olha ele aí, ó, pega pela direita, Zenon empurra a bola pra Zé Roberto, volta com Zenon, tabela de novo com Zé Roberto, empurra a bola, Zenon já mandou ele tocar no Elano, Elano à frente, já tocou essa bola no Edmar, corta a zaga, tira André Cruz, hein, Cardão, que demais, hein? Ah, sensacional, né? Basta dar um toque na bola, você já percebe a diferença, a qualidade, né? Aí o Djalminha com a 10, tá correndo meio que manquitolando, mas só de tocar na bola já vale o evento. Amoroso já tocou pela ponta esquerda, lá vem o time de amarelo trabalhando por lá, Paulo Sérgio levantou, devolvendo para Amoroso na boca do gol, rolou é para fazer, João Paulo, é gol! Da equipe do Amoroso, da equipe amarela, João Paulo. Ele não perdoa. João Paulo marca. E como ele conhece, hein? O time de amarelo chega uma vez só, ele tem um faro. Ele não perdoa, ele marca, ele empata o jogo. Na marca de 9 minutos, uma jogada toda de Amoroso. De frente pro goleiro Pelete. Peletinho, hein? Essa aí passou, você nem viu. Ela foi morrer no fundo do gol. O que vale é o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. Ah, e o último passe do Amoroso, né? Ele que começou a jogada, quando recebeu de volta, viu o João Paulo já próximo da pequena área, fez o passe. Aí o João, na movimentação do Belete, que já foi caindo para o canto esquerdo, só empurrou para o canto direito. O Belete até tentou voltar, mas aí já era tarde, não dava mais. 1-1, que belo gol do João. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Elano domina, atenção. Vai pra infiltração, tocou Alex Dias, corta Valdeir na sobra, tira dali. Expulsa o perigo. 10h55, tempo Roger. passa a bola, rola a CBN Campinas, marca. No toque do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, eu tô confirmando o placar do jogo aqui no Brinco, jogo festivo. E o placar é esse: time do Amoroso 1, que é o time de amarelo, time de azul, adversário 1 também. Tá empatado o jogo em Campinas. Futebol, vamos CBN. Domina Amoroso, lá vem pro câmbio de ataque de Djalminha, Digo, agora sim ele empurra a bola soltando lateralmente, tentando o Amoroso, a zaga corta, sobra com Giovani, vem para o câmbio de ataque, eu tenho chamado na informação, diga Pio. Elano, depois quero tirar essa dúvida, mas novo comentarista do Sport TV, acho que vai dar um tempo no cargo de treineiro, viu, Roger? É verdade, ele conhece muito, cara muito simples, muito humilde, honra as raízes caipiras, eu gosto muito do Elano. E vem aí o Zé Roberto, tenta levantar para Giovani, a bola sobra com o André lá pelo centro, o Alex Dias pela direita, levanta buscando o Edmar, o goleiro foi nela, Pitarelli fez a defesa. Aí, Carlão, o jogo tá empatado 1-1. Tava com muito mais domínio a equipe de azul, de amarelo foi lá e na primeira pontada já empatou o jogo. É, porque tem muita qualidade à frente, o João Paulo tá fininho, tá com fôlego em dia, o Amoroso também. O Djalminha deve estar com algum problema no joelho, porque tá correndo mancando e agora também deu uma baixada ali, mas olha lá, olha o talento, ó, mesmo com o joelho ele já consegue criar alguma jogada, mas a gente percebe que fisicamente ele não tá tão bem, deve estar com algum probleminha aí. Mas é jogo de muita festa, de muita qualidade, né? O João Paulo é impressionante, parece vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E fez o gol, num gol que ele é muito acostumado, né? Ele brilhou muito aqui com a camisa do Guarani, principalmente em 86. Carlão, eu me lembro do João Paulo jogando no União São João de Araras, mas assim, não é muito tempo atrás não, cara. Foi em 2001, ele consagrou o Andrei. O Andrei, lembra o zagueiro, jogou no Palmeiras? Sim. O Andrei foi quase que um artilheiro do campeonato, cobrando faltas e faltas sofridas pelo João Paulo. João Paulo já quase com 40, jogando muita bola. Com 40 anos, em 2002, ele jogou aqui pelo Guarani o Campeonato Brasileiro. Fez gol no derby que a Ponte quebrou o tabu, mas um dos gols do Guarani foi marcado pelo João Paulo, com 40 anos. Djalminha, Amoroso e Luizão, muito se fala desse trio, né, que jogou pouco junto, mas sempre que se fala sobre esses três jogadores, se fala nesse trio, o Luizão foi convidado. Infelizmente tinha uma viagem já marcada, por isso não veio. Mas por pouco a gente não viu aí de novo juntos esses três jogadores. Uma pena também, tô sentindo falta do Careca, cara. O Careca também hoje aqui faria realmente uma presença muito importante, né? De ataque, sobretudo aqui para os bugrinos acompanharem o Carecone jogando.
Vem pelo setor esquerdo da equipe de amarelo, sai pro jogo. Amoroso bate na bola nojentamente, já entrega a bola à frente. Rubens Cardoso domina pelo setor esquerdo do campo, dá de calcanhar a passada para o Oscar. Lá vem o Oscar em Boaba, vem pra cima, levanta a cabeça, vai passar lateralmente. Deco tá esperando, é rei em Portugal. É rei em Portugal, esse baixinho jogou demais. A bola é aberta para o João Paulo. João Paulo devolve para o Oscar. Um toque curto aqui pela direita, esperando o Valdeir passar. Valdeir já com seus cabelos branquinhos. A bola entregue para o Deco de novo. Já está no campo de ataque o time de amarelo. Ataca a direita, ataca para o placar eletrônico. Consequentemente, o time de azul ataca para o gol do portão de entrada. Rubens Cardoso, ele toca essa bola lá pelo setor esquerdo do campo. Vai dominar agora sim ele. Rubens Cardoso, camisa meia dúzia. Era o Paulo Sérgio que estava por lá. Gigantão Paulo Sérgio. A bola caiu lá pelo setor esquerdo do campo. Atenção, vai fazer levantamento. Levantou na boca do gol. Tira abrindo o compasso ali, expulsando o perigo. Camisa 11, Zé Roberto. O rebote volta pro dono da festa. Bateu Amoroso de fora da área esquerda do gol. Pela linha de fundo, Rafael Pio. O Belete acompanhou e torceu, né? E ela saiu à esquerda do goleirão. Só outro detalhe, o Zenon, quando chegou aqui ao Brinco de Ouro, conversando com a gente, ele disse que talvez nem jogaria, estava com a perna direita machucada. Repara, Roger, ele tá jogando só com a esquerda. E lá vem o Giovani, roubou essa bola, ganhou, entregou pro Zé Roberto, se enroscou com o Valdeir, ficou caído o Valdeir e o árbitro tá dando escanteio. Sinaliza Giovani Artuso, Dijo, escanteio pra equipe de azul, Rafael Pio. E contra o Zé Roberto tem que correr, né? Foi o que o Valdeir fez, porque o Zé tá fininho. Ô Pio, nós temos uma discussão aqui na cabine, mas me parece que o meia dúzia do time de amarelo não é o Rubens Cardoso, não. É o Júnior. É o Júnior, cara. É o Júnior. Eu reparei isso agora. Belíssimo lateral esquerdo, fez carreira no Palmeiras e no São Paulo. É o Júnior. E aqui vem o time de azul. Levantamento na boca do gol, Alex Dias. Pega Pitarelli, defesaça na sequência de Mar, tenta Pitarelli de novo. Tá brilhando o camisa 12, Pitarelli, defesaça no cabeceio do Alex Dias, hein, Pio? E o cabeceio tinha endereço certo, né? No canto superior direito, Pitarelli foi nela, aliás, mostrando que ainda tem elasticidade o camisa 12, hein? Legal. Então, Rubens Cardoso ganhou uma propaganda de graça aqui na CBN e é o Júnior que tá lá correndo pela lateral esquerda. O Júnior foi melhor um pouquinho de carreira que o Rubens Cardoso, né, o Cardão? O Júnior foi seleção, foi penta, o Rubens também teve uma carreira vitoriosa, notadamente no Internacional. Sim. Mas o diferencial do Júnior foi a Copa do Mundo e os títulos no Palmeiras e no São Paulo, né? O Júnior foi campeão da Libertadores. Ganhou tudo lá. Ganhou tudo no São Paulo e ganhou tudo no Palmeiras. O Giovani, o 10 do Azul, ele fez muitos golaços e um dos golaços que vira e mexe... é tema, né, ou é imagem de algum programa de esporte, ele fez aqui no Guarani, ou pelo Santos contra o Guarani, 3-1, o Santos venceu e o Giovani fez um gol saindo do meio campo, parecido com o do Amoroso, pelo Guarani contra o Santos, o Giovani fez um pelo Santos contra o Guarani. João Paulo derrubado, pediu falta, o Arthur não deu, mandou ele se levantar. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Jogo festivo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Sábado de muito sol, sábado lindo na nossa Princesa do Oeste. E o placar é esse, amarelo 1, azul também 1. Para quem ligou o rádio agora, jogo da família, Amoroso e amigos. O Amoroso tá jogando pelo time de amarelo. Time de amarelo com Pitarelli, Valdeir, Ronaldo, Guiaro, André Cruz e Júnior, Oscar, Djalminha, Deco, Amoroso, Paulo Sérgio e João Paulo. Paulo Sérgio aos 9 fez o gol de amarelo comandado pelo Rivelino. Time de azul com Belete, Zenon na direita, Amaral, Ivan Rocha, Ivan Souza, Assunção, Elano, Zé Roberto, Giovani, Edmar e Alex Dias. O técnico, pelo menos está marcado aqui, Pepe, né? Mas aí eu não sei, né? Depois o Rafael Pio vai descobrir, né? Que ele tem uma ligação estreita com o Amoroso, sem dúvida, porque foi o seu Pepe, Zé Macia, que levou o Amoroso para o Japão. Vamos ver, eu não estou conseguindo ver o Pepe daqui. E o Amaral, o Roger, se eu não estiver enganado, o Amaral 14 é o filho do velho Amaral, João Justino do Amaral, que jogou no Guarani, jogou no Corinthians. E esse Amaral fez parte do Guarani campeão em 94 da Copa São Paulo. O Roger, pois não. Quer um presente? Quem tem o baculês, tem baculês, quem não tem baculês, bate palma, mano. Seu Pepe, licença, seu Pepe. Ver uma festa como essa, ver grandes amigos se reunindo novamente. Qual o tamanho da alegria, seu Pepe? Aliás, a alegria é nossa de ouvi-lo aqui na CBN.
CBN, um abraço. E a galera do outro lado aí, a galera do outro lado aí. Tantos amigos de uma vez só. Partida maravilhosa, 2 toques, gols. Aí, Giovanni, todos atentos. O mais importante é o congraçamento, realmente a união do pessoal do passado com o pessoal do presente. E numa época que o nosso futebol era realmente maravilhoso. Estou muito contente, passando uma tarde muito feliz. Seu Pepe, e ver de volta as pessoas em um estádio de futebol depois de uma pandemia, depois de estádios com portões fechados também, é ver o futebol de volta, é alegria também. É alegria. Por exemplo, eu estou com 86. Substituição do time de azul. Salva de palmas. A gente fica preocupado com o nosso país com essas epidemias. Saindo o Zelão, entrando camisa 2, Zeto. Que o que importa, a felicidade do povo é o futebol, é a alegria, rever os amigos, bater papo, isso faz um bem incrível para o nosso ego. Obrigado, seu Pepe. Que honra, Roger Williams. Ah, meu Deus, mas hoje eu tô realizado, cara. Eu tô sensacional isso daí, porque, cara, a vida é assim. Daqui a pouco não vamos ter mais o Pepe. A chance nossa de estar vendo o Pepe e o Rivelino aqui no brinco, cara. Que é isso? O Zenon que saiu agora foi a primeira alteração no time de azul, já o Pio vai confirmar. Mas além de ver a classe desses caras aqui, né? Como bate na bola de Jalminha. E vem aí o Alex Dias, recebeu a bola, bateu pro gol! Do time azul, Alex Dias, num passe sensacional do Giovanni. Alex Dias marca o segundo dele. Ele não perdoa. Alex Dias não perdoa, ele marca e faz a festa da galera aqui no brinco. Agora, time azul 2, time amarelo 1. Rafael Pio, o que vale é o detalhe. Detalhe para a dificuldade do Alex Dias, né? Na frente do Pitarelli. Ele ficou bem nervoso, mas aí preferiu dar só uma tiradinha para mostrar que estava com calma e marcou o segundo gol do time do azul, do time de azul, 2-1. Quem entrou na lateral direito, camisa 2, é o Neto. Neto é a primeira alteração, mas eu dizia, Carlão, dessa coisa fantástica, né? Roberto Rivelino, Pepe, toda essa galera aí. É nós que somos, eu sou, assim como você, um saudosista, sou amante do futebol do interior, nós somos contemporâneos aí da década de 90, né? Olha aí, o Pitarelli dando ponte agora, que a gente não vê os goleiros dando ponte. Eu tô em êxtase total aqui, Carlão. Olha, o Roger, só do Rivelino e do Pepe, em termos de Copa do Mundo, nós temos 3 títulos mundiais, né? O Pepe 58 e 62 e o Rivelino titularíssimo 70. No maior esquadrão do mundo, que foi a seleção de 70. O Pepe tem muita história no futebol de Campinas, no Guarani conquistou o acesso em 91, com a Ponte Preta em 97 também conquistou o acesso. A exemplo de Zé Duarte, a exemplo de Vadão, de Jair Piscine, é um cara que trabalhou nos 2 clubes e tem boa aceitação ou ótima aceitação entre as 2 torcidas. Fora a enciclopédia que é com a camisa do Santos e um ótimo contador de causos, muito lúcido, conta histórias divertidíssimas, histórias saborosíssimas, é um patrimônio do futebol mundial, seu Pepe. Olha, quem foi campeão comandando a Inter de Limeira em 86? Quem era o técnico? Era o José Macia Pepe, e aqui também com o São Paulo em 86 no golaço do Careca frente ao Guarani. O seu Pepe era o treinador também. Sensacional. Então, o Brinco, ele tem uma estreita ligação com o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca 22,5, primeiro tempo. Jogo beneficente no Brinco de Ouro da Princesa, o placar é esse. Time de amarelo, o time do Amoroso, 1. Time de azul, time adversário, 2. Com Naldo Araújo na técnica externa, com bolacha na mesa de som, nós estamos colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Chamou, falou. O Amoroso deu uma caneta agora no Zé Roberto. Já deram aquele salve. Meu Deus. Eu tava meio encoberto, não tenho certeza para não correr, para não ser maldoso, se no Zé ou no Assunção. Mas o Amoroso deu uma caneta agora, que pelo amor de Deus. Djalminha vem com ela dominada, empurrou lá pelo setor esquerdo do Paulo Sérgio na boca do gol. É pra fazer um golaço, tirou o goleiro, que golaço! Gol! Paulo Sérgio! Do time amarelo do
do time do Amoroso, que dá um abração em Paulo Sérgio. Ele marca o segundo dele. Paulo Sérgio não perdoa. Paulo Sérgio marca, empatando o jogo. Jogo dos atacantes, faro de gol. Alex Dias 2 lá, Paulo Sérgio 2K, tá empatado o jogo. Ele deixou o Belete no chão, hein, Rafael Pio? Ah, ele enganou o Belete, né? Deu aquela falsa batida depois do passe do Djalminha. Ele recebeu, esperou o Belete se decidir, fingiu que bateria, o Belete caiu, aí ele só jogou pro fundo da rede. Que golaço do Paulo Sérgio, 2-2. E o cara do microfone, ele tem um gogó de ouro, hein? Jesus. Que som é esse? Quase não escuto o seu Zé Macia, o Pepe. Quase que eu falo pra dar um replay, pra você entrevistar de novo o Pepe. Coitado do Pepe, quase não falou. 24-22, placar de 2-2, empatado o jogo, Carlão. Que gogó, hein? Teve uma hora que ele falou assim, ele fez assim no microfone. Alô, som? Vocês estão me ouvindo? Eu falei, Nossa. rapaz. Ó, minha mãe que tá em Florianópolis falou que sim. Vai, Carlão, e o jogo? Ô, Roger, tudo bem que eu sou um fã, sou suspeito pra falar, mas o Djalminha com uma perna já tá começando, né? Tá gastando, hein? Tá com lance, com passes, ele é Amoroso, um entrosamento perfeito, mas a gente percebe, mesmo longe da sua condição ideal, o Djalminha com seus toques vai abrilhantando o espetáculo. Oscar chutou de fora, Belete apenas acompanha, ela vai pra fora, tiro de meta. Futebol, Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Acho que temos cerca de 1000 pessoas tranquilamente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Isso nos dá uma conta aproximada de 2 toneladas de alimento. 1000 pessoas, 2 quilos de alimento por pessoa. 2 toneladas, sensacional, aplausos para todos que vieram aqui. Djalminha já deu um chapéu, mas depois na sequência Zé Roberto já tomou, abriu lateralmente essa bola para Elano, Elano botou na ponta direita, lá do outro lado, vem o time de azul, Assunção levanta na cabeça de Oscar que tira. Ele serve ao Paulo Sérgio, autor de 2 gols. Curtinho à sua frente, tocando a bola para Djalminha. No grande ciclo, Djalminha brilhou muito nesse gramado. Ele abre a bola para Oscar. Oscar domina, setor direito do campo, faz o break, empurra, toca para Deco, Teco de primeira. Deco não olhou para onde chutou, mas vai dar certo. Caiu lá pelo setor esquerdo com camisa 7, com Paulo Sérgio, autor dos 2 gols da equipe de amarelo. Ele vem dominando, vem contra a marcação do seu contrário, que é o Neto, que entrou no lugar do Zenon. Zenon jogou ali uns 15 minutinhos, deu espetáculo e agora tá de showman. Tá olhando pra plateia, mandando todo mundo bater palma. Tá com fôlego, velho Zé. Lindo, Zenon. Maravilha. Realmente um cara sensacional que é muito bom ter no nosso convívio. Oscar levanta essa bola no segundo pau. Passa na bola o Amoroso. E ela vai saindo lá do outro lado de arremesso lateral. Que esse lado tá fazendo mais. Olha ele aí, ó. Ó. Eu acho que no intervalo vai bola pra esse lado. É, isso aí. E o lado de lá? Quero ver o lado de lá. Sensacional. 27 minutos, cara. Já tocou a bola na frente. Paulo Sérgio fez o pivô. Abriu com João Paulo. Belete! Milagre de Belete. Uma ponte vai buscar como um gato no canto direito, Rafael Pio. É, a tentativa era lá no cantinho, né? Bela batida do João Paulo, a canhotinha em dia. Belete fez grande defesa. Já cobrado o escanteio, atenção, Deco levanta direto pro gol. Na trave! Na trave! Deco! Na trave, Deco, que visão. Quem foi rei não perde a majestade, hein, Rafael Pio? Ah, buscou o canto esquerdo, enganou até a narração, né? Porque a gente tem a impressão que ele vai fazer o levantamento. Nada, ele vai buscando o gol. Ela caprichosamente bateu no poste esquerdo, quase o gol. 28 graus em Campinas, tabela do campo de ataque com o Alex Dias, tentou enfiar para a presença do Zé Roberto, tirou a zaga, placar de 2-2, está empatado o jogo, 27-53, domina Júnior, lá pelo lado esquerdo do campo, empurra a bola com o Oscar, Oscar pelo meio com Deco, um toque nojento para ele, vai pegar de novo, Oscar em Boaba, devolve para Deco, Deco vai começando a aparecer também no jogo, empurra a bola, setor direito para Amoroso, pega a bola, arrisca a divisória do campo, já soltou pela ponta esquerda, botou de Djalminha para correr, Amoroso!
Você tá vendo o Djalminha puxar uma perna, você vai fazer um lançamento desse. Acho que ele voltou uns 25 anos no tempo, Cardão. Falou, eu vou dar esse lançamento pro Djalma, ele que se vira. Normalmente era o contrário, né? O Djalma que daria o lançamento, mas a gente percebe que ele tá puxando a perninha esquerda ali. Praticamente impossível pegar esse lançamento. Agora, em 93, meu Deus do céu. Demais, né? Domina o Marcos Assunção pelo setor esquerdo, já empurra essa bola para Ivan Souza. Lá vem ele, garoto jovem, usa a perna esquerda, devolve para Marcos Assunção. Marcos Assunção, eterno capitão do Santos, do Palmeiras, revelado pelo Rio Branco de Americana. Atenção, Elano, ponta direita, levanta na cabeça de André Cruz, que tira dali. Afasta o perigo, era o André Cruz ou o Ronaldo Iara? Os dois estão com a 4. Volta o rebote na boca do gol, Elano bateu, Pitarelli vai fazer uma grande defesa. Cai a bola fora da grande área. Alex Dias empurra para Ivan Souza. Ivan Souza ao Giovani. Giovani domina. Ivan vai passar. Ele soltou a bola para Zé Roberto. Pode chutar daí. Empurra curtinha a bola ao seu lado para o seu companheiro de volância, que é o Assunção. Assunção deu essa bola pela direita para Neto. Neto empurrou para Elano. Elano na grande área para Zé Roberto. Vai se virar, vai bater. Bateu levantando. Pitarelli faz a defesa. Tá aparecendo bem o Pitarelli, hein, Rafael Pio? Maurício Kozlinski que fique de barbas de molho, né? Impressionante as defesas feitas por Pitarelli. Nessa bola foi muito para a linha de fundo. Zé Roberto não conseguiu fazer o cruzamento como queria. Por falar em Kozlinski, um abraço para Fábio Scheibe, grande Scheibe, que está presente aqui com a gente também no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu quero morrer amigo dessa equipe de esportes da CBN Campinas. E vem Oscar pelo setor esquerdo, lá vem ele. Ele toca essa bola entregando lateralmente aqui, virando o jogo para Djalminha. Vai para cima de Djalminha, já passa na marcação do seu contrário. Esse é o toque de 30 minutos, Bolacha marcando já o giro. Ele entrega para Deco. Deco vai levantar a cabeça, levanta também a bola lá pelo setor esquerdo do campo de novo com Oscar. Vai dominar Oscar, a bola deu nele. E a bola se perdeu em linha lateral. É bola para a equipe azul bater. Tempo passa, bola rola, CBN marca. Jogo da família, Amoroso e amigos. O placar é esse. Amarelo 2, azul também 2 e o azul pode ampliar. Edmar domina, meia lua, tinha opção de fazer o gol. Ele chutou, demorou-se demais, enrolou e o Valdeiro chegou roubando. Ficou com ela, Pitarelli, a chance desperdiçada no terceiro gol da equipe de azul, eu confirmo. 2 pro azul, 2 pro amarelo. Alô, torcedor comandando essa jornada festiva na CBN Campinas, na liderança do Rádio Campineiro. 30 minutos, daqui a pouco eu quero saber do cardão do jogo, mas vem aí pro campo de ataque de Djalminha. Djalminha empurra lateralmente, soltando para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi um matadorzaço também. A bola com o Júnior virou para Deco, subiu de cabeça, tirou o Ivan Souza. E na sequência, sobrou a cabeça do Ivan Souza no peito do Deco. O árbitro parou o jogo, marcando uma falta de ataque. É bola para a equipe de azul. E aí, Cardão, viu o jogo? Eu tô para dizer, Cardão, que nessa temporada de jogos amistosos, que está começando aqui em Campinas hoje, este é o que tem mais quilate, hein? Sem difícil dúvida. Olha o Messias, reunir. olha o Messias. Lá vem ele, Giovani, na grande área. Foi pra finta, fintou, já abriu. Será que ele vai marcar o terceiro? Alex Dias bateu mal, pegou Pitarelli. Olha, um jogo deste quilate. Vai ser difícil esses jogos amistosos aí no Rio de Janeiro, em São Paulo. Talvez Neymar em Santos, Guarujá, fazer alguma coisa assim. Mas, cara, peso pesado é pouco aqui hoje, hein? Tem muita fera, né? Você pega o Deco, ídolo em Portugal, Copas do Mundo, Chelsea, Barcelona e Porto, Liga dos Campeões como currículo. Djalminha nem se fala. Paulo Sérgio, tetra e carreira monstruosa no futebol alemão e na Itália. Zé Roberto, Elano, cara, só jogador fera, amoroso, né? O organizador. Então, realmente, título não falta, né? André Cruz, Milan, Copa do Mundo, Ronaldo Guiaro, Seleção Brasileira. Calma, Juca, já entrou. Coisa linda. Só o currículo tá muito rico hoje. Realmente. E alguém quer ver o Jucanalha em campo aí, Olha o nosso galera? amigo aí, nosso amigo falando na CBN também. Vem pela direita, leva o time azul, Zé Roberto. Atenção, pisou na área, vai pra cima, quem sabe o terceiro. Passou Elano, pedindo pra ele na boca do gol, na velocidade, tira a zaga. Afastou dali, se atrapalha na saída de bola, o camisa 4. Ela vai sobrar com o Giovani, mas ela volta com o Amoroso. Agora condição de contragolpe para a equipe amarela. Chamou, falou. Rubens Cardoso, agora sim. Rubens Cardoso no lugar do Valdeir, que sentiu. E vai improvisado. Vai improvisado, Cardão. Rubens Cardoso improvisado na direita. Rubens Cardoso, que jogou aqui no Guarani.
fez carreira em grandes clubes, no Palmeiras, no Santos e principalmente no Sul. Foi campeão no Grêmio e campeão mundial no Internacional. Vai na direita, a sua é a esquerda, mas vai aqui também contribuir pelo lado direito. Rubens Cardoso, olha o Djalminha, deu um toque de primeira à frente no comando para João Paulo, tira a zaga do time de azul, e agora vai ser para o campo de ataque, 33 e 27, você ligado no futebol da CBN, vem para o campo de ataque, Giovani, toca essa bola pela direita, abriu lá no campo de ataque, lá vem ele, lá vem Alex Dias, está esperando, Edmar tá com a bola, na grande área esperando o Giovani, é para ele, Giovani de primeira, tentou bater pro gol, ela bateu no Rubens Cardoso, facilitando a defesa do Pitarelli. Mudou. Pois não. Guilherme, camisa 11, Guilherme do Grêmio, no lugar, tá saindo, pera aí que eu já te confirmo quem saiu, mas amarelo. O Guilherme tá com a 11, tá no jogo. Amarelo ou azul, hein? Amarelo. Amarelo. Camisa 11 do amarelo. Camisa 11 do amarelo. Vamos ver quem saiu, hein? Vamos ver quem saiu. Guilherme tá aí, atacante da equipe do Grêmio, camisa 11, já a confirmação de quem saiu, 34 minutos, tá 2-2, jogo festivo demais, tá legal demais, cerca de 1000 pessoas aqui, o André Cruz saiu, aí ele vai fazer o quê? O Rivelino, o técnico Rivelino, hein, Carlão, vai recuar alguém para recompor o André Cruz, né? Não é possível, senão só vai ter atacante. É verdade, e esse jogo festivo assim, todo mundo quer marcar gols, né? A gente percebe que o Edmar às vezes nem rola pro lado porque tá louco para fazer o seu golzinho. E se você falar para um cara voltar para marcar, acho que o Rivelino perde o comando do grupo, hein? Tá bem, Giovani, grande área, bola solta para ninguém, no vazio ficou com o Oscar em Boaba sai pro jogo, ele toca essa bola curta para Guilherme, esse é o toque de 35 minutos, Guilherme à frente com João Paulo, com Paulo Sérgio, ele já toca lateralmente para Rubens Cardoso, é o jogo amistoso que a CBN está transmitindo para você, tempo passa, bola rola, a CBN marca. Jogo da família, Amoroso e Amigos, o placar é esse, time de azul 2, time de amarelo também 2. Futebol Globo CBN. Obrigado pela sua audiência no YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas, hoje transmitindo com imagens, hein? Você tem tudo isso que eu tô narrando com imagens também no nosso YouTube e no YouTube da LG Moto, que está fazendo esse evento festivo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vem Amoroso, ponta direita, levanta do outro lado para Paulo Sérgio, vai pintar mais um Belete, sai corajosamente evitando o gol. Agora ele evitou o gol porque ia ser o terceiro, hein, Rafael Pio? Ia ser o terceiro, e o Thiago Gentil entrou com a 10, o Elano no time azul foi embora com a 7. Thiago Gentil tá em campo com a camisa 10 no lugar do Elano. Mais um camisa 10. O time azul tinha 3 camisas 10. Vamos lá. O técnico Pepe mexe lá, o comentarista fala aqui, como diria o Oscar Ulisses. E como está aí o Rivelino, e você falou de camisas 10, né? A seleção de 70, ela tinha 5 camisas 10, né? Era Gerson, era Pelé, era Tostão, era Jairzinho e era Rivelino. 5 camisas 10, então lembrando aqui hoje, Roger, você falando aí que tem vários jogadores com o mesmo número e hoje está o Rivelino, nada como lembrar aí esta seleção. E entra o Thiago Gentil, cria do Palmeiras, passou pelo Guarani aqui, mas não deixou saudades, né? O Guarani estava num momento complicado, ele não pôde desenvolver muito seu futebol, mas é um valor que nasceu na Academia do Verdão. E vem aí o time de amarelo, vem com o Djalminha, dá a bola de presente para o Zé Roberto. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Alex Dias serviu ao Giovani, poderia fazer, penteou demais, sobrou com o Edmar, agora com Alex Dias de novo, vai pintar o terceiro, ele prefere levantar, eles brincam na grande área, chega Júnior para colocar para fora, escanteio. Era para ter pintado esse terceiro gol faz tempo, hein, Rafael Pio? Eles ficaram querendo dar presente um pro outro, né? O Giovani poderia ter feito gol. E aí o Júnior, que nunca brincou, e não mudou, ele não brinca em serviço não. Cabeça pra linha de fundo, vamos pro mato que o jogo é de campeonato.
37 e 42. Etapa primeira de jogo. Aqui vem Giovani, tá jogando muito, hein? Inverteu essa bola lá pelo setor direito para Marcos Assunção. Vai passar no comando pedindo o Neto. Tocou para ele, Neto. Tem fôlego, pulmão. Olhou para a área, só levantar que vai pintar o terceiro. Levantou no segundo pau, acompanha Rubens Cardoso. Ela vai cair aqui fora da grande área para a presença do Giovani. Eterno camisa 10 do Santos. Ele entrega essa bola lateralmente também para outro camisa 10, que é o Thiago Gentil. Entrou agora, já abre essa bola para Zé Roberto. Zé Roberto, eterno ídolo do Palmeiras. Jogou em tanto lugar, né? Jogou bem até o final da sua carreira. Zé Roberto dá essa bola de novo, ponta direita para Alex Dias, bateu, a zaga tirou, voltou o rebote para fazer o gol, bateu Neto, defendeu Pitarelli. Que defesaça, aquela defesa plástica salvando que seria o terceiro gol da equipe de azul, hein, Rafael Pio? E essa bola veio rápida, veio forte, na batida seca do Neto, né? Depois do levantamento do Alex Dias, grande defesa do Pitarelli, um dos grandes nomes do primeiro tempo. E aí na sequência, bate pro gol, Giovani, ela tira a tinta da onde a coruja dorme, lá no canto superior esquerdo do Pitarelli, e foi pra fora em tiro de meta. Um primeiro tempo em que o time de azul teve muito mais volume de jogo, né, Cardão? Puxado por alguns novos velhos, né? Garotos, né? Vovôs garotos. O Giovani, principalmente, que está na plenitude da forma, uma passada larga, né? Um corpo de atleta, praticamente. O Zé Roberto nem se fala, né? Então eles começam a ditar o ritmo à medida que a temperatura vai castigando um pouco os atletas. Do lado amarelo, o Amoroso está fininho, consegue dar um ritmo. O Djalminha na qualidade, mas fisicamente não tá legal. E o Deco, né? O Deco e o Djalminha vão colocando aí no toque de bola os jogadores em boas condições, mas o azul fisicamente está melhor. 39 e 34, finalzinho do primeiro tempo. Atenção, você ligado no futebol da CBN, transmitindo esse desfile de craques em Campinas, tá legal demais. E jogo no primeiro tempo de artilheiros, né? Jogo de dois artilheiros. Paulo Sérgio fez os dois, a equipe de amarelo, e Alex Dias fez os dois, a equipe de azul também. Olha ele aí, domina pelo setor direito, vem Deco por baixo, ele recupera, sai pro jogo, abre essa bola com o Djalminha. Djalminha soltou lá na ponta esquerda para Paulo Sérgio, camisa 7 da equipe de amarelo. Um uniforme que lembra muito o uniforme da seleção brasileira. Vem pra cima, atenção, bate e fecha. Fecha o compasso, Marcos Assunção, agora tem a opção do contragolpe. Ele empurra essa bola curta para Alex Dias. Placar de 2-2, 40 minutos. Aberta essa bola para Giovani. Giovani faz a invertida de bola, tocou aqui na ponta esquerda para Thiago Gentil. Descendo no terreno, vai para cima, pedalou. Atenção, Rubens Cardoso na marcação. Ele faz o break, pedalou de novo, entregou a bola soltando para Giovani. Giovani pode bater pro gol, Deco na marcação. Ele soltou a bola na frente para Edmar. Edmar descarrega para Giovani de novo. Giovani toca essa bola para Alex Dias. Alex Dias lateralmente para a presença do Marcos Assunção, já tocou essa bola para Thiago Gentil, meia lua, abriu para Zé Roberto, os caras estão brincando, é só fazer o gol, ninguém quer chutar, bola tocada pela direita para Assunção, Assunção de novo tocando a bola para Giovani, Giovani à frente para Alex Dias, falta dele, falta no Alex Dias, Júnior pegou sério ali a primeira falta frontal, a meta do goleiro Pitarelli, hein? Rafael Pio. Aliás, vou falar uma coisa para você, hein, Rogério, é a primeira falta do jogo, se eu não me engano, impressionante. Vídeo. Atenção, falta para a equipe. Vocês vão ter a oportunidade de gravar azul. Gol de Marcos Assunção agora. 41 minutos, Marcos Assunção e Zé Roberto. Que briga boa, hein, Cardão? Marcos Assunção e Zé Roberto. O Zé Roberto, acho que foi mais talentoso, né? Agora, na bola parada, não dá para o Zé Roberto diante do Marcos Assunção. E tá ali o Paulo Sérgio, ó. Tá ali, ó, abraçado com o Marcos Assunção. E falando, o Marcos, dá aquela descaída na bola, que você sabe, para a bola passar da barreira e cair. Quando o Pitarelli vê, ela já está dentro do gol. Vamos ver se ele vai seguir as dicas do seu concorrente aqui, do seu amigo Paulo Sérgio. Assunção para a bola, fica na barreira, vai para fora, escanteio, Rafael Pio. Ele buscava o canto esquerdo do Pitarelli, né? Mas essa bola bate na barreira, vai para a linha de fundo, escanteio lado direito. Zé Roberto tá chegando para a cobrança. E o Ursão do Jack não para um segundo. Daqui a pouco eu conto o que aconteceu agora. Ele tá nitroglicerinado, esse cara aí. Ele veio totalmente glicerinado. 42 minutos pela direita. Domina o time de azul com o Neto. Neto já tocou à frente no comando para Thiago Gentil. Pedalou, 2 a marcá-lo. Deu a bola para Assunção. Assunção virou errado. Deu a bola de presente para o Paulo Sérgio. Desceu no terreno. Atenção, ele abre bola no comando de ataque para Guilherme, que joga no Grêmio. Guilherme vem.
tem pulmão, tá novo, vai pra cima. Pela direita ele já vê passar o Rubens Cardoso, pode tocar à frente, tocou à frente, tabelou com camisa 7. Paulo Sérgio voltou pra ele pelo setor esquerdo, a bola com o Djalminha, enfiou no comando pra Guilherme pra pintar o terceiro. É pra virar o jogo, ele levanta no segundo pau, dominou, atenção, Rubens Cardoso desceu no terreno, empurrou essa bola curta pra Amoroso, pedalou bonito, foi pro chão. A torcida queria pênalti. E você, Rafael Pio, viu pênalti do Amoroso? Não vi pênalti, o Didio estava muito bem colocado ali na diagonal, viu bem, nada. Giovanni Ortuzo, o árbitro da partida, o Didio, tá apitando bem, por enquanto no primeiro tempo, placar de 2-2, já olha pro cronômetro, 43 minutos, Elano pro Manville, essa bola lá pelo setor direito, desceu no terreno, atenção pela ponta, o Neto tocou à frente pra Giovanni, vai rolar pra fazer o gol, Edmar tinha chance, voltou de novo com o Giovanni, deu a bola pra Elano, ninguém quer fazer o gol, essa é a verdade, Zé Roberto empurra essa bola de novo pra Edmar, ameaçou dar de calcanhar, joga muito, vai pra cima, tentou passar na marcação de 2 e fica preso na marcação do Rubens Cardoso. Essa é a verdade, né, Carlão? Ninguém quer fazer o gol pelo time azul. Eles querem fazer o gol bonito, né? Tocando, mas tudo bem que é um jogo festivo, mas o Guiara e o André Cruz não vão deixar, né? Então por isso eles não marcaram os gols. O Giovanni, o Edmar e o Alex Dias estão brincando. Apita! Giovanni Ortuzo mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. 2 para a equipe de amarelo, 2 para a equipe de azul. Rafael Pio à vontade no gramado, depois de um primeiro tempo clássico sensacional com esses craques desfilando. No microfone da CBN e também no gramado do Brinco de Ouro. Central da bola. Sensacional esse fim de primeiro tempo. Deixa eu ouvir o Paulo Sérgio aqui. Tá deixando o gramado. Vai dar entrevista? Então vamos esperar um pouquinho. Deixa eu pegar o Guilherme. Ô Guilherme, às vezes você põe a correria em cima dos caras ali. É sacanagem, pô. É nada. Os caras ainda, o Amoroso gritou ali pra me acelerar, mas não, é jogo festa. Optei ali por as bolas que eu peguei ali, optei por tocar pro Amoroso. Festa, privilégio de participar de uma ação tão bonita aí que o Amoroso fez aí junto com todos os amigos dele hoje. Como é diferente o toque dessa rapaziada, né, Guilherme? É diferente. Eu me sinto privilegiado por estar aqui hoje participando de um evento desse com jogadores nomeados internacionalmente. Eu sou ainda um jogador novo, né, que estou em atividade ainda, e para mim é um privilégio estar perto desses caras, né, tendo a oportunidade de bater uma bola com eles. Então, estou muito feliz na tarde de hoje. Valeu, Guilherme. Deixa eu pegar o Júnior aqui, tá tirando foto com a rapaziada. Grande, tá o Natan aqui tirando foto também. Ô, Júnior, o jogo é festivo, mas não tem brincadeira, não. Se chegou ali no fundo, é cabeça para escanteio, porque não tem dessa, né, Júnior? Né? Mas parabéns aí à cidade de Campinas, Amoroso aí, né, seus parceiros. Quando chega ali não tem brincadeira, cada um quer ganhar, né? Quer mostrar um pouquinho. Mas o mais importante foi essa festa maravilhosa, uma festa também solidária também, né? Então, e pra mim também é sempre importante rever os amigos. Grande Júnior, obrigado. Lateral, incrível. O torcedor de São Paulo ama o Júnior. Ô Paulo Sérgio, o Belete brincando ali, aí você deu aquela enganada, ele foi pro chão, só fala pra ele esperar a batida, pô. Jogo assim, dá pra fazer isso, né? Você tem tempo. Mas eu quero parabenizar o Amoroso, né? Pela iniciativa. Ainda mais no momento que nós falamos sobre família. Fazer um futebol visando a família, a unidade da família. Ainda mais no Brasil que nós precisamos tanto aí de que as pessoas se unam. Mas é sempre bom nós estarmos aqui, né? Eu fico muito feliz de rever os amigos. Eu tenho meu programa na TV Gazeta, o Papo de Campeões. Entrevistei o Pepe, que é uma lenda, né? Rivelino, uma lenda. Júlio César, na época que ele jogava no Borussia Dortmund. Eu estava na Alemanha. Oscar, que sempre foi meu ídolo, Amaral. Então você vê uma galera aí que realmente deixou um legado assim muito importante. Poder estar aqui participando, a galera também tá aí juntas, eu acho muito importante. Valeu, Paulo Sérgio, obrigado. Prazer também conversar com o Paulo. Ó quem tá aqui, ó. Careca, vai entrar no segundo tempo. Daqui a pouco a gente bate o papo com o Careca, a rapaziada já tá movimentando. Deixa eu pegar só um papo, uma palavra do Djalminha aqui. Tá tirando foto também. Ô Djalma, a gente estava brincando, prazer ouvi-lo aqui na CBN. A gente estava brincando que
O trio de Djalminha, Amoroso e Luizão jogaram juntos muito pouco, né? E a gente até estava lamentando que o Luizão não pôde vir, a gente não viu esse trio. Hoje, em alguns momentos, o Djalma querendo pôr você para correr, o Amoroso querendo pôr você para correr. Geralmente era diferente, né, Djalma? Não, mas a gente sempre teve muito entrosamento, assim, às vezes que jogamos juntos. Jogar com um Amoroso fica muito fácil, cara inteligente, então... Só que para correr fica complicado. Ô, Djalma, reunir tantos craques assim, algo muito legal, num ano tão complicado que a gente teve jogo com portões fechados por causa de pandemia, ver esse público, ver essa galera sendo reunida de novo, para vocês, qual que é o sentimento? Pô, um prazer imenso, cara, estar participando dessa festa, rever grandes amigos, pô, voltar aqui no Brinco, só recordações maravilhosas, um lugar que eu fui muito, muito feliz. Então é um maior prazer estar participando dessa festa aí. Valeu, obrigado, Djalma, Djalminha, também deixando aqui o gramado. Ô Zé, peraí. Fala, Pio. Eu vou falar uma coisa. Fala, eu tava brincando na transmissão, que é o seguinte, você já falou que é a direita que tá ruim. Direita. Ô Zé, você deu toque só que jogou na ala direita tocando só de esquerda, Zé. Lógico, para surpreender o adversário. Como é que saiu o primeiro gol? Assim. Dominei, toquei no Assunção, ele cruzou o gol. É isso. Entendeu? Não é força, é jeito. Não é força, é jeito. Esse Zenon, que coisa, que habilidade de Zenon, só dominando e tocando. Alex Dias, preciso pegar uma palavrinha do Alex Dias, que foi dos grandes nomes. Ô Alex, Giovanni, Alex Dias, Edmar, que coisa esse trio aí, rapaz. Giovanni é um excelente amigo e dispensa comentário, né? Grande jogador, grande talento. Com 50 anos parece que não esqueceu, né? Acho que dá para ele voltar em algum time ainda aí. Mas o bom é a festa, né? Parabéns ao Amoroso, parabéns a todos os envolvidos. O Alex, é um jogo gostoso, né? Uma confraternização legal. O torcedor é muito família, não tem aquela rivalidade. E reencontrar um futebol que era tão clássico também é muito gostoso. Com certeza, né? Só craques aí hoje. Você vê Djalminha, Giovanni, Careca, Zenon, Amoroso, Djalma. Então, quem ganha com isso é o público, vocês que vêm cobrir esse grande evento. Valeu, Alex Dias. É isso, é só craque, viu, Roger Williams? Coisa Legal. impressionante aqui no gramado do Brinco de Ouro. É só estrela, só constelação. Só estrela e você é mais uma, Rafael Pio. Como você está brilhando. Se você espirrar e se não estiver no ar, saúde para você, Rafael Pio. Agora 15 horas e 48 minutos. Carlão, o seu destaque para o seu comentário de logo mais aqui no nosso Central da Bola. Um destaque, mais uma vez, que é um privilégio estar nesta tarde aqui no Estádio Brinco de Ouro, acompanhar várias feras, vários jogadores que encantaram suas respectivas torcidas, rever Djalminha, rever Amoroso, Zenon com a perninha direita baleada, mas com a perna esquerda fazendo bonito, o próprio Edmar, Giovanni na plenitude física, Paulo Sérgio, Zé Roberto, Assunção, Pitarelli, mas como o torcedor bugrino tem saudade de Adriano Pitarelli. Então é parabenizar realmente o Amoroso, a questão social. É a titular desta situação, mas é um prazer estar aqui hoje. Este é o destaque, meu caro Roger Williams. Vai, Pio! Deixa eu só te cortar então, pegar o Pitarelli aqui. Ô Pitarelli, o pessoal de 94 tá vendo você jogar e tá dizendo que dá para voltar, viu? É um prazer recebê-lo na CBN. Eu que agradeço. É uma alegria enorme estar aqui, rever tantos amigos, né? Amigos da época de Guarani, amigos de outros clubes que a gente se conheceu dentro do futebol. Isso aqui faz bem demais pra gente. E a gente tenta, da melhor forma, manter um pouquinho do que a gente aprendeu tudo na vida, né? O corpo não ajuda muito, mas a mente ainda trabalha um pouco, então acaba ajudando. Mas com certeza, pelo jeito, você continua batendo bolinha, né? Sim, a gente treina. É que eu te falei, a gente treina um pouquinho para tentar um pouquinho manter o corpo, né? Ficar bem fisicamente, porque isso também faz bem para a cabeça, né? E não deixa de fazer aquilo que a gente sempre fez a vida inteira e que a gente gosta. Obrigado, valeu. Pitarelli, Carlão de Freitas. Pitarelli, que fez história, né, naquele 25 de janeiro de 94 e também fez parte da constelação bugrina no Campeonato Brasileiro. Não foi um titular absoluto, mas fez parte, né? Narciso era o goleiro titular, mas o Pitarelli também brilhou na ocasião. Depois foi para o Mojimirim, foi para o Santos Futebol Clube. Construiu a sua carreira, uma carreira vitoriosa e que começou
nesta tarde inesquecível para o torcedor bugrino, quando ele defendeu 3 pênaltis do super favorito São Paulo, mas quem fez a festa foi o Guarani. Agora 15h51, hora esportiva do Brasil, um rápido pit stop, na sequência voltaremos. Carlão vai eleger o craque do jogo e vai fazer o comentário também do que foi o primeiro tempo de até aqui. Amarelo 2, azul também 2, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. CBN Serviço. A Prefeitura de Campinas vai manter plantão em serviços essenciais para atendimento emergencial durante o ponto facultativo na segunda-feira, dia 14 de novembro, e no feriado de 15 de novembro, terça-feira, dia da Proclamação da República. A Defesa Civil mantém atendimento 24 horas com chamadas por meio do telefone 199. A Guarda Municipal mantém atendimento 24 horas e o serviço pode ser acionado pelo telefone 153. A Sanasa tem uma equipe de plantão para reparos emergenciais. O serviço pode ser solicitado pelos telefones 3735 5000 e 0800 772 1195. Na terça-feira, 15 de novembro, o Mercado Municipal vai ficar aberto das 7 da manhã ao meio-dia. O sistema de atendimento da Prefeitura pelo telefone 156 vai funcionar normalmente na segunda-feira, mas não vai funcionar na terça, dia do feriado. Todos os centros de saúde vão ficar fechados durante o feriado prolongado. Por outro lado, os prontos-socorros dos hospitais Marugate e Ouro Verde, assim como o SAMU e as unidades de pronto atendimento Campo Grande, São José e Anchieta, vão funcionar normalmente com atendimento 24 horas. O atendimento nos centros de saúde vai ser retomado na quarta-feira, dia 16. De Campinas, Celina Silveira. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 3 da tarde, 54 minutos, Brinco de Ouro da Princesa. Jogo da família, Amoroso e Amigos, intervalo, 2 para a equipe de amarelo, 2 gols de Paulo Sérgio, 2 para a equipe de azul, 2 gols de Alex Dias. O Amoroso jogou com a 7 no primeiro tempo na equipe de amarelo, comandada pelo Roberto Riverino, que está aqui em Campinas. Comandando a equipe de amarelo, está sendo homenageado nesse momento no centro do gramado do Brinco de Ouro da Princesa. José Macia, o Pepe, é o técnico da equipe de azul. Também será homenageado, assim como o Zenon e tantos outros craques que estão desfilando aqui em Campinas. Vamos à eleição do melhor em campo. Quem foi o craque desse primeiro tempo? O craque do jogo. Te vira, Carlão, te vira. É, Roger, uma frase que foi uma tônica, acho que praticamente todos os jogos de Guarani ou Ponte Preta, seja com o Guarizo, seja com o Fábio Scheib, seja com o Léo Tonin, mas tinha uma pergunta assim, como que tem opção, tem um craque do jogo, Carlão?
E olha, hoje sobrando opções, sem dúvida alguma. Se for pela carreira, acho que todos, né? Mas, cara, o Alex Dias foi o que marcou os 2 gols, né? Um jogador que se destacou nesta primeira etapa, um herói improvável, podemos dizer assim, porque os holofotes estão ligados em Djalminha, em Amoroso, em Zé Roberto, em Marcos Assunção, em Elano, mas o Alex Dias tem um faro de gol aguçado, e foi dele, né? Ele marcou os 2 gols do time azul, o jogo está empatado, mas 2 gols do Alex Dias, então ele fica como o craque, dentre os craques deste primeiro tempo. E agora o Pepe sendo homenageado. Tá aí, portanto, os craques eleitos pelo Carlos Eduardo de Freitas. 28 graus de temperatura aqui em Campinas. Daqui a pouco a resenha do que foi o primeiro tempo. Mas o Pio agora dá um panorama do que está acontecendo aí embaixo no gramado. E muitas mudanças vão acontecer. A gente até vai pedir um pouco de desculpas para o nosso ouvinte, para o torcedor, porque vai ter bastante gente sem número agora, viu, Roger? Então vai ficar um pouco complicado. Mas a gente já está vendo aqui o Fernando Gaúcho, por exemplo, vem com a camisa 9 para o time amarelo. O Careca é o outro também com a camisa 9, vem para o time amarelo. O João Paulo vai estar com a camisa 17, já estava e tal. O Aloysio Chulapa também vem para o jogo. Deixa eu achar o Chulapa aqui, que ele virou agora. Estava aqui, eu já confirmo, já, qual a numeração do Aloysio Chulapa. E a gente vai identificando aos poucos. Também no amarelo, o Chulapa? Também no amarelo. Só vai ter atacante aí no time amarelo, hein? Vem com tudo pra cima agora. Exatamente. O Aloysio também com a camisa amarela, e a gente vai aos poucos aqui confirmando a numeração da rapaziada, mas daqui a pouco vai ter bastante gente diferente, viu, Roger? Sem camisa, sem nome na camisa. Ela adora falar no ar, ela ama falar no ar, eu tenho certeza que ela vai amar essa entrevista. Boa tarde, Daniela Pedroso. Como estamos, Rafael Pio? Olha, aliás, olha que mulheres. Adriana Flose me fez descer até aqui. Adriana Flose, Adriana Flose, Alexandra Caprioli e Daniela Pedroso. Tem mais estrelas do que no campo aqui, Alexandra. Boa tarde. Ai, que legal você estarem aqui acompanhando, transmitindo, né? Um evento tão legal. E a mulherada aqui gosta de participar, prestigia, principalmente pelo ato solidário, né, que o jogo traz. Então é isso, para as famílias, um entretenimento e o que traz de benefício de solidariedade. Adriana Flose também está abraçando o Amoroso aqui. Adriana, para o nome da cidade de Campinas, um evento como esse é maravilhoso. É maravilhoso, porque uma cidade que tem uma tradição de 2 times tão queridos, né, que é o Guarani e a Ponte Preta, a gente trazer tantas estrelas do futebol para esse jogo da família, com esse apelo solidário, né, que as pessoas trazendo aqui 2 quilos de alimento. Então isso é um evento incrível, num momento incrível que a gente já está começando a falar de Natal, as pessoas ficam bastante animadas com tudo isso. Então a gente está vendo aqui todo mundo aqui de camiseta amarela, já entrando no clima da Copa do Mundo, que está chegando, falta pouquinho aqui para a Copa do Mundo. Então é maravilhoso, acho que a LG Mota está de parabéns de estar fazendo aqui. O Léo é um cara incrível, ele está de parabéns, está liderando aqui esse evento maravilhoso. Ô Dani, você vai poder falar para dona Sandra que você pisou no gramado do Guarani, Dani. Já viu isso? Pra ela que é ponte pretana, hein? Que trio, hein, Roger Williams? Sensacional, as mulheres mandam no mundo, sensacional. E pode falar pra Dani também, que se ela espirrar na minha ausência, saúde pra ela também, sem problema. 4 da tarde, pontualmente em Campinas, 28 graus a temperatura. A diretora da CBN, a CBN apostando nesse evento, voluntariado sempre em primeiro lugar para a CBN, evento beneficente muito legal. Cardão, como foi o primeiro tempo? 2-2. A equipe mais pomposa era a equipe amarela, porque o Amoroso, o dono da festa, estava lá, mas quem comandou mesmo foi a equipe de azul, que fez o primeiro gol, depois o amarelo foi buscar, o azul fez o segundo, o amarelo foi buscar, com muitas chances o azul de fazer muitos gols, penteou demais a bola, e defesaças de Belete, goleiro de azul, e Pitarelli, goleiro de amarelo. O Belete
foi surpresa, né, a escalação no gol, mas o Belletti chegou a jogar no gol nas categorias de base, ainda infantil e tal. E nas brincadeiras, né? Eu acompanhei aquela série, né? O filme da Netflix sobre o Penta de 2002, e o Belletti nos rachões sempre brincava no gol. Então, nessas peladas, nessas brincadeiras, eu acho que ele vai brincar em outras ocasiões. Está até treinando lá, dá uma olhada lá, o Roger, brincando com a molecada chutando bola no Belletti, e ele demonstra que tem qualidade sim. Mas por que o Azul ele foi superior? Por causa da parte física, né? Os principais jogadores do time azul estão em plena forma. O Giovani, o Marcos Assunção, o Alex Dias, se ainda tem um pouquinho de barriguinha saliente, mas é um cara que vira e mexe, está aí nos torneios de futebol. O Zé Roberto. Então, são jogadores que estão inteiros fisicamente. Então, o azul prevaleceu. Só que ficou ali brincando, tocando, querendo marcar um gol bonito. E acho que é válido, né? Para uma festa. Vale presentear um torcedor com um gol com mais efeito. Então, por isso, eles não se distanciaram no placar. E o amarelo, apesar de muito talento, fisicamente não está legal, né? Porque o Djalminha sobra qualidade técnica, mas a gente percebe que está puxando um pouquinho a perna, deve estar com algum probleminha no joelho. O Amoroso tenta acompanhar também, mas a lua tá forte e tem algumas dificuldades, mas também tecnicamente sobra. O João Paulo, né, pelo lado direito, começou bem, marcando o gol, mas depois, também devido ao forte calor, abaixou o ritmo. Então, por isso, a superioridade do azul. Mas o azul teve muito respeito, porque se forçasse um pouquinho mais, poderia estar com um placar mais elástico. Agora, tudo isso é só brincadeira, né? Porque, tecnicamente, é um colírio para os olhos o Djalminha, o Amoroso, o João Paulo, André Cruz na zaga, Ronaldo Guiaro, Júnior de lateral esquerdo. Então as estrelas estão presenteando aí o público que comparece em bom número aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O seu Zé Macia ali perto do grande ciclo. Coisa olha lá, linda, olha, coisa linda. Andando bem, firme. Que coisa sensacional, cara. Eu tô realmente emocionado. Ó, começou Flamengo e Avaí, único jogo hoje da 30ª rodada do Brasileirão, 0-0. Tendo qualquer movimentação aqui, a gente vai falar do plantão esportivo mais bem informado do Brasil. 16h03, agora o Pio vai demorar pra bola rolar no segundo tempo, que o que tem de gente dentro do campo é brincadeira, hein? E o Didio agora já começa a apitar forte ali pra rapaziada sair, porque realmente tem bastante gente dentro do gramado. Deixa eu tentar identificar mais alguns. Ó, o camisa 12 do azul, vamos lá de azul. O camisa 12 do azul é o Falcão, mas não é o Falcão do futsal não, viu, Roger? O Falcão do futsal, ele foi até anunciado como uma das atrações, mas infelizmente ele não pôde vir. O Aloísio, deixa eu ver que número que ele tá, 21. Aloísio Chulapa tá com a camisa 21. Lucatone 17, eu já tinha passado pro Carlão aquela hora, enfim. A gente vai tentando identificar. O Silas tá com a 8 no azul, os grandes Silas. A gente vai identificando aos poucos aqui, viu, Roger? Vai ter que ser assim. Quando a bola rolar, a gente vai escalando, né? Visualmente aqui, você ajudando, Cardão também, pra gente compor os dois times titulares que vão fazer o segundo tempo, porque é praticamente um time que começa no zero, né? Eu, pelo menos, estou olhando aqui de cima, e a equipe azul, me parece que, com exceção do Belletti, é um outro time, né? É um novo time. O Thiago Gentil também permanece. Tá aqui perto do grande ciclo e é o único. E o Amoroso que vem agora para o time azul, né? O Amoroso que vem para a equipe de azul para jogar no segundo tempo com a equipe de azul, que já era algo inclusive esperado e prometido. A equipe de amarelo também, com exceção do Guilherme, que já tinha entrado no segundo tempo, Rubens Cardoso. O restante me parece ser também um outro time. Um time 100% modificado. Vai ser legal no começo do segundo tempo, hein, Rafael Pio? Narra-se, Roger, azul, pede bola para amarelo, amarelo toca na ponta direita para azul, e assim vai. Eu vou abrir uma nova papeleta aqui, eu não vou apagar tudo não. Eu vou gastar minha borrachinha que eu ganhei do Antônio Edson, vou nada. Eu vou fazer uma papeleta nova aqui, esperando pra gente fazer a escalação. Então o time de azul permanece com Belletti, ele vem pro gol, né? Continua no gol, na verdade. Eu acho que não tinha goleiro a equipe de azul, que o Belletti foi para a linha e lá ficou. Vamos ver. O camisa 2 permanece o Neto.
O Neto que entrou no lugar do Zenon ainda no primeiro tempo. Eu já vejo aqui o Amoroso vai jogar com a 10 na equipe azul. Amoroso que jogou com a 7 no primeiro tempo na equipe de amarelo. Vamos ver quem mais aqui. Camisa 4, se você tiver aí, pode ir falando, Pio. A gente O vai Zé anotando Roberto aqui. vai continuar, ele saiu para tirar foto aqui, mas ele vai continuar. O Zé Roberto continua no azul. Isso. Zé Roberto. Ele jogou com a camisa 11, vai permanecer com a camisa 11. Vamos ver quem mais aí. Na lateral esquerda é o Falcão com a 12. O Silas com a 8, né? Isso. Na equipe de azul. É que tem 2-8, viu? Qual Rocha? lateral que joga o Falcão? Falcão, camisa 12. Joga na esquerda, é isso? Joga aqui na esquerda, isso. Falcão, tudo bem. Aí ali no meio campo tem um camisa 8 também, que não é o Silas, é um garoto, obviamente. Sim. Não dá pra saber que é o garoto. Roger. Roger tá na frente, ó, com a 9. Roger com a 9 no azul. Eu acho que o garoto é o Matheus, é o filho do Amoroso, né? Ah, verdade. Ele mesmo. Ele joga Carlão. no Inter, né? Isso. Ele Matheus. mesmo, isso. E na frente, Roger Freitas vai entrar. Roger Freitas vai entrar, tem 2 camisa 8, que legal. O Silas e o Matheus. Não, tem 3 camisas 8 no time de azul, rapaz. hein? Tem mais um camisa 8 que surgiu no time de azul. Sensacional! Sensacional! Isso porque não chegamos no amarelo ainda, hein? Não chegamos no time de amarelo. Vamos ver. O Pitarelli é goleiro. Pitarelli 12. Fez um milagre, hein? E tá ali o Giovanni Ortuzo, o árbitro, o Didio. Vai começar o jogo já no segundo tempo. Aloysio Chulapa é o atacante da equipe de amarelo. Vamos ver, tá grande, hein? Que carroceria, hein? Aloysio Chulapa, vai lá, cumprimento Amoroso, tá com a camisa 10, vai rolar a bola, o time de azul vai dar a partida no segundo tempo, vai começar o jogo. Apita o árbitro, a emoção está de volta na CBN. Alô, torcedor, jogo da família, Amoroso e amigos, bola está rolando no segundo tempo, 2 para a equipe de amarelo, 2 para a equipe de azul, vem Matheus pelo setor esquerdo do campo, atenção, ele encara a marcação ali no campo de ataque da equipe de amarelo, se manteve com a camisa 11, é o Guilherme que estava no primeiro tempo. Vamos tentar escalar o time de amarelo aí, Rafael Pio? Vamos. Pitarelli. Eu vou fazer o seguinte, vou te ajudar melhor ainda. Eu vou pegar a escalação de 1 a 11. Aí já te ajuda demais. Tô vendo que o Ronaldo Guiaro permanece. Então, o Ronaldo Guiaro permanece na equipe para o segundo tempo. O técnico Rivelino não quis mexer na zaga, não. Deixou ali o Ronaldo Guiaro, camisa 4. E já sai pro jogo, o Oscar tá aí, ó. Oscar domina, primeiras movimentações do segundo tempo. 1 minuto de bola rolando. Oscar vem com a bola dominada. Toca pra Luiz Chulapa, fez que ia tocar, mas não tocou. Agora sim tocou pra Luiz Chulapa. 2 ali pra cima dele. Voltou com o Oscar em Boaba, aqui do lado esquerdo do campo. Ele encara a marcação do Matheus. Vem pro desarme, o time de azul não consegue. O time de amarelo vem pelo lado esquerdo do campo. Quem que é esse camisa 10 que tocou a mão na bola aí, hein? Tá com um capacetão esquisito. É Jucanalha, ele é um youtuber. Como que chama? Jucanalha. Jucamalha. E o Não, Juca? canalha, canalha mesmo. E o Juca é quem tá com a relação da galera toda. E ele tá no campo agora. Era atrás dele que eu ia, viu, Roger? Só pra trazer uma boa notícia. Interessante. Interessante essa notícia que você traz agora. Muito bem. Carlão, se você tiver alguém com essa numeração aí que tá em campo, você pode me ajudar, viu? Você só tá dando risada aí, não tá ajudando o narrador. Tudo bem. Com quantos camisas? 8? Só de 8? Só de 8 tem 3. Olha o Aloysio Chulapa. Ê, Chulapão, olha lá. 127 quilos, lá vai ele. Parece uma jamanta. Ninguém para, ele vai levando. Atenção, rolou, ponta direita. Quem que é a camisa 9 de amarelo, hein? Careca, sentiu. Careca sentiu já. Careca já puxou, hein? Careca já puxou. Tá com o cabelo meio descolorido, o Careca, não tá me identificando o Careca aqui não. Aloysio tocou pra ele, já deu uma sentida na perna, já deu aquela falseada. Domina aí no campo de ataque Roger. Roger tentou pro time de azul. É desarmado por baixo. Guilherme Corto já vem para o campo de ataque agora.
Guilherme está jogando de meio campista, agora na equipe de amarelo no segundo tempo. Minha papeleta tá maravilhosa, tá linda de ver. Vai dominando o Oscar pelo meio de campo, empurra para Careca. Lá vem Careca. Atenção, abre para Luísio. Aloísio com Careca. Não, tem outro camisa 9. São dois camisas Gaúcho. Fernando Gaúcho tá redondinho também. Tá redondinho. Nossa. Fernando Gaúcho, cara. E ele é mais novo que essa rapaziada aí. Fernando Gaúcho, é muito churrasco gaúcho, hein? 3 minutos. O árbitro levanta o instrumento, tem impedimento do Roger. O Roger, ex-jogador, continua o mesmo. Mais uma vez, impedimento. Quanto impedimento que eu não narrei do Roger na Ponte Preta na reta final. Jesus de Nazaré. 3:22. E ele, para variar, o único impedimento do jogo agora foi do Roger. 3:20. Oscar domina, tá 2-2 no jogo. Não percamos o placar, isso nunca, hein? Vinha para o campo de ataque, foi desarmado. Vem o Mateu. O Mateu vai abrir essa bola lá no campo de ataque para o Roger. Já passou na ponta esquerda, abrindo a bola para o Falcão. Ou seria o Thiago? É o Thiago. É o Thiago Gentil, né? Isso. Thiago Gentil, ele permanece. Estamos quase formando os times. Já está na grande área, time de azul. Bola tocada, Roger fez. A passada, o corta-luz, sobrou para bater pro gol, bateu para fora, mas tocou na bola o Pitarelli, escanteio, Rafael Pio. Para achar um golzinho no Pitarelli é difícil, hein? E olha que o Mateu bateu bem, de pé na esquerda, buscando o ângulo, foi bem o Pitarelli, fez a defesa, Thiago Gentil vem para cobrança, escanteio lado esquerdo. Quase formando os plantéis aqui, só falta os zagueiros, a equipe de azul. Um zagueiro de amarelo, lateral esquerdo do amarelo. Mas assim a gente vai. Lá vem o Thiago. Atenção, ponta esquerda. Pedalou. Roger encostou. Pode tocar pra ele. Ele prefere soltar a bola um pouco mais atrás pra Silas. Silas ao Mateu. Mateu devolveu errado. Vem na recuperação Fernando Gaúcho. Já tocou à frente pra Luiz e o Chulapa. Vem a bola do meio para o campo de ataque. Toca errado para o Careca. Vem bem a equipe de azul. No desarme vem para o campo de ataque. 4:37. Solta essa bola. Amoroso jogando agora da equipe de azul com Silas. Silas abriu na ponta esquerda. Lá vem Roger. Atenção, Roger volta com Silas. Silas, que foi um grande jogador, grande técnico de futebol também. Já aberta a bola aqui atrás para o jogador Mateu. Mateu já vira a bola, entregando o setor direito para Neto. Neto vai para cima. Atenção, pode fazer o levantamento. Tem esse camisa 8 que eu não consegui identificar quem é ainda. Dois camisas 8 eu consegui, o terceiro não. Vem Amoroso, Amoroso rola essa bola para Roger. Roger vai fazer o levantamento ou vai passar? Se passar é pro Falcão, tocou o Falcão, lado esquerdo do campo, vai levantar, passa por todo mundo. E vem um 8 de azul para tentar pegar a bola e não consegue, ela sai, arremesso lateral. Parece o Bernardinho, hein? Técnico de voleibol, mas obviamente que não é ele. Eu também não estou conseguindo identificar, não. Esse 8 tá correndo em frente à cabine da CBN. Juca Malha ataca essa bola lateralmente por camisa 21, que é o Aloísio Chulapa. Chulapa vem com ela dominada, ninguém chega, até porque se chegar ele derruba. A bola aberta lado esquerdo para Carecone. Careca deu essa bola para o Oscar. Oscar emboaba, vira o jogo, abrindo para Guilherme. Ele joga no Grêmio, perna direita, abriu para Luiz Chulapa, de fora da área. Levanta a bola bonita para frente pro Careca tentar bater, mas a bola passou por cima da cabeça dele, levantou, o sol veio nos olhos, deu aquela embaçada na visão e sobrou com o goleiro Belete, que sai pro jogo mais uma vez. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Ô Roger. Pois não. 2 bastidores rápidos. Vamos lá. Cheguei pra rapaziada do Azul e falei assim, um é o Mateu, outro é o Silas. E o outro 8? Um olhou pro outro, o outro olhou pra um, olharam pra mim. É o famoso quem, hein? Amigão, não vai dar pra te ajudar nessa, não. Meu Deus. E o outro bastidor, o ursão do Jack, foi em cima de The Tiger Man. The Tiger deu uma olhada de lado, saiu de banda, deixou o ursão bem sem graça. E o ursão foi lá pro outro lado. A palavra é fácil, mas às vezes é. 6:57, quase 7, jogo festivo da CBN, você ligado no futebol dos 99.1. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Jogo festivo, jogo da família, Amoroso e amigos, o placar é esse, 2 para a equipe de amarelo, 2 para a equipe de azul.
Pô, achei o Rubens Cardoso tá jogando ainda. Enfim, achei alguém. 19. Rubens Cardoso já virou o jogo lá pelo setor direito do campo. Voltou com Careca. Careca atrás para Guilherme em camisa número 11. 7:35 do segundo tempo. Bola de novo lá pelo setor direito do campo. Lá vem o Rubens Cardoso, vai para cima. 2 na marcação, 1 é um Falcão. Ele vai para cima, tenta fazer o combate. O 12 não consegue. Vai para cima. Rubens Cardoso gruda a bola em seus pés. Tá pedindo a bola ali o Careca, lateral na ponta direita para a equipe de amarelo que ataca a esquerda do seu rádio nesse segundo tempo. Consequentemente ataca a direita a equipe de azul para o gol do placar eletrônico, gol dos Mastros, onde hoje só tremula a bandeira do nosso Brasilzão. 8 minutos e olha aí, já bate a carteira um dos camisas 8, vem para o contra-ataque a equipe de azul, depois deixou. O Ronaldo Guiaro deixou o corpo, falta, mas o árbitro deu a falta para a equipe de amarelo. Mas agora, Roger, o Ronaldo foi muito experiente, né? O Matheus, em plena vitalidade, né, jogador do Internacional, foi pra cima do Guiaro. O Guiaro só pôs o corpo e o juizão marcou a falta. Chulapa a tabela com o Guilherme, bola muito forte. E aí faz a proteção lá atrás a equipe de azul, que tem o camisa 4. Quem que é o camisa 4 da equipe de azul, hein? Só um detalhe, o 10 do amarelo é Odinei Ribeiro. Olha que maravilha. O 10 do amarelo? Odinei Ribeiro, rapaz. Mas tem o Juca Malha também, né? Aliás, eu acho que tem mais do que 11, hein? Se for ver bem, tá com 13 cada time, hein? Odinei Ribeiro, o moço de Itanhaém. Ele mora na grande Itanhaém. Atenção, 9 minutos. Tava sumido o amigo da goela forte, hein? Ele chegou aí, assustou todo mundo aqui agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Contra-golpe da equipe de azul. Vem para o campo de ataque Silas. Domina, vem para o campo de ataque lá pela ponta esquerda. Ninguém para, ele vai. Atenção, Silas levanta a cabeça, vai tocar. Matheus na ponta esquerda, tá esperando. O Silas vai sozinho, tocou para ele agora. Atenção, Matheus dominou grande área. Pedalou, chegou ali de fundo, tocou para trás. É para fazer o gol. É para fazer o terceiro. Dominou, Roger na frente pro gol. Deu a Silas. Silas deu uma penteada na bola na grande área, o gol da direita rolou atrás para Amoroso, bateu na trave! Quase Amoroso deixa dele, Rafael Pio. E que batida de perna direita, né? Na troca de passes, o Matheus muito rápido, fez o cruzamento pro Roger. Roger tocou para trás, o Amoroso chegou batendo, aquela bola cruzada, ela bateu no pé do poste direito, quase o terceiro. Vem aí de novo o Roger, abre essa bola pelo setor esquerdo com Silas, lá vem o time de azul. Eu tô achando que tem 14 para cada lado, hein? A bola tocada à frente, tava em impedimento o atacante. Ô Roger, o árbitro não deu, tá sequência de jogo, tá valendo tudo. O Roger junto com o Pitarelli, corta por baixo o Pitarelli, pois não? Deixa eu só pegar a palavra de um craque, Edmar, tá deixando aqui. Pelo primeiro tempo, aquele ataque ali, Giovani com Alex, aquele trio de frente ali joga em qualquer time, Edmar. Boa tarde. Boa tarde, que satisfação falar com vocês, estar aqui no Brinco de novo, né? Uma festa que vai trazer um benefício para muitas famílias. Mas o mais gostoso é, você estar ali dentro, cara. E aí, junto com essa galera que você falou, tudo craques aí, entendeu? E aquela gana do gol ainda tá na veia, né? Da hora que você queria partir, tem hora que você pensa, ainda uma perna não ajuda muito. Mas mesmo assim, com 62, até que eu corri bem. A saúde em dia, graças a Deus, né? 100%, graças a Deus. Todo dia treinando, né? E para fazer bem, né? Porque nesses eventos também você tem que vir e se apresentar bem, né? Senão tem que ficar fora assistindo. Obrigado. Valeu. Esse trio de frente do azul no primeiro tempo, que isso, hein, Roger Williams? Olha aí, vem pelo setor esquerdo do time do amarelo. Atenção, na boca do gol, Guilherme levanta no segundo pau para Luiz Chulapa, ela passou, sobrou pela direita, bateu o Rubens Cardoso para fora, à esquerda do gol. Na jogada anterior, uma defesaça do Belete, na entrada que teve ali o camisa 8 Oscar, aliás, uma defesaça, né? Diga-se de passagem, evitando o gol. Placar de 2-2. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Monta Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Monta Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Carlão, e o jogo? O jogo continua ainda, né? Tecnicamente muito bacana, alguns bons valores deixaram, né, as equipes, né? O calor está muito forte, muita gente para brincar, mas o amarelo fortaleceu, hein? O amarelo com o Guilherme ditando o ritmo, o Oscar, tudo bem que entrou o Fernando Gaúcho, que está um pouco gordinho, mas o Rubens Cardoso está muito bem fisicamente também. Então os três vão fazendo com que o amarelo comece melhor esta segunda etapa.
12 minutos, já o giro pra você. Aqui vem pela ponta esquerda Guilherme, esse que foi citado pelo Carlão. Atenção, vai pra cima, Juca Mali espera a bola. Tocou pra ele, passou da marcação. E depois ele faz a falta em cima do Mateu. É falta de ataque, é bola pra equipe de azul. 12h30, tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 12h30 passados, etapa final de jogo. Amistoso aqui no Brinco de Ouro, o placar é esse. Amarelo 2, azul também 2. Futebol Globo CBN. E segue pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo 0, Avaí também 0. Ô Pio, pelo seu conhecimento de Brinco de Ouro da Princesa, mais de 1.000 pessoas? Mais de 1.000 pessoas, sim, mas olhando aqui nas cativas, né, onde a gente tem a grande maioria, e também tem um público pequeno, mas tem abaixo das cabines de rádio, 1.200 pessoas. 1.200. Para você tirar 10, fala para mim o número do 26, o nome do número 26 da equipe de amarelo, vai. Eu vou pesquisar porque só tem número, realmente, não tem nome na camisa. Esse é o futebol alegre, mente sério da CBN. Olha o Silas, bela matada, vem o time de azul, atacando a direita, Silas vai pra cima, ele finta a marcação do seu contrário, que era o Rubens Cardoso. Rouba Rubens Cardoso, agora vem para o campo de ataque, passou à frente, tocando essa bola para Fernando Gaúcho, empurrou para Oscar, lateralmente para Careca, Careca com Oscar, Oscar domina a bola, empurra setor direito do campo, grande narrador Odinei Ribeiro. Pega na bola, já tá jogando como lateral direito. Tocou a bola para Oscar, Oscar de primeira para Careca, tudo de primeira para Luizio Chulapa. Vem para o campo de ataque, Aloísio, atenção, rolou a bola no comando, Fernando deu a Careca, vai fazer o terceiro, bateu, é gol! Gol! Careca, camisa 9 da equipe de amarelo. Careca, ele não perdoa, Careca marca e faz a festa da galera na marca de 14 minutos. Tudo de primeira, lindo gol da equipe de amarelo. Todo mundo tocando na bola, nojentamente, até o Careca esperar o Belete se decidir e bater a bola para o fundo do gol. Vira o time de amarelo, 3 para amarelo, 2 para azul, que vale o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. E se ele sentiu um pouquinho naquele primeiro lançamento para ele, nessa não teve jeito, né, Roger? Porque aí cai no pé, quando consegue dominar, aí a experiência é o que conta, ele só esperou o melhor momento e rolou pro fundo das redes para marcar o terceiro gol do time amarelo, 3-2. E aí vem o Falcão, bate pro gol, Pitarelli pega, e aí, meu caro Carlão, 3-2 pro amarelo, Careca na rede. O Careca e o Brinco de Ouro tem uma ligação muito forte, não só com a camisa do Guarani, mas com a camisa do São Paulo. E no gol que ele fez ali, ele marcou em 78 no título do Guarani, em 86 um golaço no título do São Paulo. E hoje, para coroar aí a sua atuação, para coroar a sua participação, ele marcou mais um. Aquele típico toquinho de lado, né? Uma intimidade tremenda com o gol. Lá vem Silas, Roger. 15 minutos, vem para o contra-ataque agora, eles vão tentar empatar o jogo, estiveram sempre pra frente e estão atrás agora. Silas vem pra cima, Roger pede, ele toca essa bola para Amoroso, Amoroso com Roger, vai pra cima, atenção, perna direita, bateu! Passa a direita no gol, pela linha de fundo, ele pediu um toque para ser escanteio, o árbitro está confirmando só o tiro de meta, pois não, Pio? Ele está marcando escanteio, o Didio apontou lá para a linha de fundo, tem escanteio pelo lado esquerdo, que o próprio Roger vai correndo para fazer a cobrança. Isaac é o camisa 26. Isaac, agora sim, agora tá legal. Vem lá pelo setor esquerdo do campo, vem Thiago Real, ele tenta levantar essa bola, Thiago Gentil, digo, ele tenta levantar essa bola, mas ela sobra espirrada com Roger na meia-lua, um congestionamento ali à sua frente, tabelou com o Amoroso, vai pra área, tira por baixo, afastou. Ronaldo Guiaro tirou o perigo dali. Eu marquei Isaac no time de azul, Roger Williams, é você, tá se confundindo, meu amigo. 16 minutos. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Silas tá jogando muito, vai pra cima, Thiago Gentil pede, toca mal. Quem sentiu? Odinei Ribeiro já pôs a mão na cintura, puxou o ar e pensou, acho que não vai dar. Monstro, fala pra ele aí, Pio. Ele é um Por todos os ângulos. Por todos os ângulos.
17 minutos, etapa final de jogo, dá um chapéu bonito no meio de campo agora. O jogador Guilherme para a equipe de amarelo já vem para o campo de ataque. Guilherme jogou no primeiro tempo, tá mantido. Vem aí, vem pro jogo. Bola aberta para Odinei. Odinei Ribeiro tá perto do periquito amarelo. Nossa, deve estar cozido, hein? Lá dentro não deve estar um cheiro muito legal, não. 17h30, bola de novo com o Odinei. Lá pelo setor direito, o Careca espera. Assado. Tá assado. Esse aí tá assado, né? 17h38 de bola rolando. A bola sobrou lá atrás para a equipe de azul. No belo comando ali do camisa 14, que é um dos zagueiros, que eu não sei identificar quem é. Não é Ivan Rocha ali, não? Seria Ivan Rocha? Ivan Rocha, exatamente. Ivan Rocha, camisa 14. E vem lá pelo setor esquerdo. Esse ninguém sabe, nem o próprio time, é o camisa 8. O 8 tocou pro 8. Esse 8 que estava à frente era o Matheus, esse eu sei. Mas a bola foi muito forte e sobrou para Pitarelli. E tem gol no Campeonato Brasileiro. Tem gol aonde? Perguntaria Carlos Eduardo de Freitas. Eu digo, tem gol no Maracanã. Ah, é? É rubro-negro? Gol do Flamengo. Flamengo 1, Avaí nada, único. Olha aí, bolinha do rádio, gol na CBN, é o único gol da rodada até agora. Lá no Brasileirão, porque aqui temos 5 gols, tá 3-2 para a equipe de amarelo, Roger. nesse jogo da família, amorosos e amigos. Pois não, chamou, falou. Silva é o camisa 8 que faltava. Meu Deus, é um sonho para mim. Silva. E olha aí, lá vem o Oscar, driblou o Belete, bateu golaço! Gol! Oscar para a equipe de amarelo. Oscar na marca de 18 minutos, ele não perdoa, o Oscar marca e faz a festa da galera. O amarelo dispara, virou goleada num belo gol em que ele dribla o goleiro Belete, empurra a bola pro fundo das redes, o gol esquerdo aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Amarelo 4, azul 2, o que vale é o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. O Oscar tirou o Belete, né? E aí deu aquela parada, ainda tirou uma onda, porque ficou olhando pra rede, esperando. Quando a marcação tentou chegar um pouco mais lenta, aí ele meteu o pé na bola. É o 4º gol do time amarelo, o azul tenta descontar. E aí, Cardão? 4-2, hein? É, 4-2, o amarelo, olha aí. Olha aí, o Amoroso domina, dá de letra, empurrou pelo setor direito do campo, para o Thiago, atenção, tá na boca do gol, rolou de novo, é pra fazer o gol, bateu, pra fora, ela passou isso aqui do ângulo direito superior e foi pra fora, Rafael Pio. O Matheus, a bola veio muito em cima dele, né? Ele poderia ter dado um passinho pra trás pra tentar a batida, o passe veio em cima dele quando ele tentou se virar pra buscar o canto direito do Pitarelli, pegou muito embaixo, ela subiu e saiu. Pois não, Cardão? O amarelo veio mais reforçado, né? Veio com o Guilherme, com muita saúde. Tem a qualidade do Careca, mas no vigor o amarelo vai se sobressaindo. O Oscar, né, tá fininho, por isso o 4º gol. Lá vem Juca Malha, ele desce pela ponta esquerda, faz o break, tocou mal. Aí aparece para dominar Silva, camisa 8. Ele sai pro jogo, abre com o Falcão. Chama lá a fera, pelo setor esquerdo. Essa é a fera, rapaz. Essa é a fera. A bola já chegou para o 8, mas esse é o 8 aí, né? Esse é o 8, né? Esse é o Silas. Joga muito ainda. Lá vai pelo setor de ponta esquerda. Ele encara a marcação do camisa 10, o Odinei. Vai para cima, já tocou essa bola. Abriu pelo setor esquerdo para Amoroso. Amoroso já pisa na grande área. O Odinei é marcado. Atenção, traz na perna direita, rola essa bola para Silas. Fora da grande área, pertinho da meia-lua. Vai empurrar a bola para Roger. Soltou para Roger. Tudo isso com 20 minutos. O Bolacha já marcou já o giro. Empurrou essa bola para Thiago Gentil. Pedalou, vai para cima. Passou na marcação. Do Isaac já rolou pela direita. Levantou Neto na boca do gol. Toca de cabeça. É gol! Matheus! Gol! Mateu, camisa 8 para a equipe de azul. Desconta no Brinco de Ouro da Princesa. Bela jogada pela direita. Neto levanta na medida. Mateu toca de cabeça na saída do goleiro Pitarelli. Pro fundo do gol. Pro fundo do gol da equipe de amarelo. Temos um jogo. Desconta a equipe de amarelo. Agora, aliás, a equipe de azul desconta 4 para o amarelo, 3 para o azul. O que vale é o detalhe. Conta aí, Rafael Pio. Bola que saiu de um lado e foi pro outro, né? Jogada começou pelo lado esquerdo com o Silas, passando pelo Roger. Roger abrindo lá na ponta pro Neto. Aí ele ergueu a cabeça, viu o Matheus entrando já na pequena área. Matheus só teve o trabalho de, entre os zagueiros, subir de cabeça, sem nenhuma chance pro Pitarelli. 4-3, encosta o azul. O gol foi anulado no Flamengo. Segue 0 para
o Flamengo, 0 para o Avaí. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. Mas vem Oscar, bateu pro gol, Belete defendeu, voltou. Aloísio defende de novo, protege ali à frente o Belete. Perde o gol a equipe de amarelo, mas volta pelo setor esquerdo. Rubens Cardoso levanta no segundo pau. A zaga tira mal. Aloísio Chulapa domina, vai pro solo, ele protege a bola. Opa! É gigante, fez a finta, outra bateu, Belete pegou, soltou, vai fazer o gol. Atenção, por lá chegou o Gaúcho. Perde o time da bola também o Careca. E perde uma sequência incrível de gols a equipe de amarelo. Até que na sequência bate pro gol. Guilherme pra fora pela linha de fundo do tiro de meta. Pois não, Pio? A preocupação maior desse lance é que as Aloísio Chulapa caiu em cima de Belete. Poderíamos ter perdido um bom profissional. Ou poderíamos ter perdido o único goleiro que tem, né? Para a equipe de azul. Não tem mais ninguém. Tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 22h50, etapa final de jogo, jogo amistoso em Campinas, o placar é esse. Equipe de amarelo, comandada por Roberto Rivelino, 4. Equipe de azul, comandada por Pepe, 3. Futebol Globo CBN, nós estamos ao vivo com imagens, hein? Estamos transmitindo, além do áudio da CBN, as imagens do jogo também. Um jogo completo para você no youtube.com/esporte-CBN Campinas. Também no YouTube da LG Mota Imóveis, que está fazendo esse jogo festivo aqui na cidade de Campinas. Ao vivo pela FM 99.1 para você. E aí vem o time de azul na boca do gol. Bateu, Roger, é gol! Gol! Roger, camisa 9, ele não perdoa, Roger marca, empata o time de azul, recebe da boca do gol, enfia o pé, sem chance nenhuma, sem nenhuma chance para Pitarelli, ela vai morrer no fundo do gol da equipe de amarelo, tá empatado o jogo, que vale ao detalhe. Conta aí, Rafael Pio. Ah, é aquela, né? Sobra 1, 2, 3. Aí não tem jeito, né? Pro Roger, um abraço. Ele meteu pra rede, marcando o gol de empate. Ixi, Roger, agora vai ficar ruim. Vamos lá. Silas foi embora. Alterações, hein? Silas não, foi embora. Vai ser impossível. E mas o presidente do Bugre aí, hein? Não, Silas foi embora para a entrada de Ricardo Moisés. Que isso, que moral. Qual a camisa dele? 28. 28. Não, é 78, desculpa. 78. Por que será, não? Por que será, né? E aí o presidente Ricardo Moisés, ele deu 2 andadas na área aqui técnica e ele já cansou. Mas vamos ver se aguenta. Se aguenta. O Ronaldão é um zagueiro que entrou, deixa eu confirmar aqui, é o 4. Entrou lá no fundo. Mas em qual time? No time azul. No time azul. Ronaldão. É aquele bem fortinho que tá lá de zagueiro agora no azul. Que número? Camisa 4. Ok. De azul, né? De azul, isso. O 16 no azul é o Segantelli. Segantelli é o camisa 16. Aí o resto, Roger Williams, fale o que você quiser, porque ninguém tem nome. Segantelli, 16, tá bom. Vamos lá. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 25:35. No toque do Eduardo Rodrigues, o Bolacha com a técnica externa do Daldo Araújo. Estou girando para você o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro, amistoso, cheio de feras. E o placar é esse: amarelo de Rivelino, 4. Azul de Pepe, também 4. Empatado o jogo. Quase 26, você ligado no futebol da CBN, mais de 1.000 pessoas aqui no Brinco e com certeza nós teremos mais de 2.000 toneladas arrecadadas. Pois não? André Luiz, camisa 16, vem no amarelo. Careca já cansou. André Luiz, camisa 16. O Guilherme com a 11 tá voltando ou ele nem chegou a sair? Não chegou a sair, né? Então é o André Luiz com a 16. E o Marcelo, camisa 15. Os dois que entraram agora no amarelo. E no azul, quem que é o 17 que entrou, hein? Não tem. Por quê? Porque ele não perdoa. Ele marca. É gol da equipe azul. Do jogador que está com a camisa 17. Ele não perdoa, ele marca. Na marca de 26:50, coisa mais inusitada em minha vida.
O que vale é o detalhe, Rafael Pio. O detalhe pro nome dele é o Daniel, grande Daniel. Quem me ajudou foi o Vini. Vini, um dos grandes nomes do futebol de areia. Vini me ajudou aqui. Parceiro de Carlão de Freitas lá também. Vini Catatal, pô. Vini Catatal, Futebol, exatamente. Então, Daniel é o camisa 17, autor do gol. Aliás, Carlão de Freitas poderia ter sido convidado, né, Roger Williams? Porque... Com certeza. Já pensou? Se o Odinei tá jogando. Você já pensou eu dando um passe pro Roger? Cara? Nossa Senhora. Meu Deus. Aqui no Brinco de Ouro ainda, Pio? Dona Joana infartaria. Olha aí, ó. O cara que entrou agora no segundo tempo. Ronaldão. Ronaldão toca essa bola para o que a gente acha que é o Ivan Rocha. Toca a frente para o Ricardo Moisés, presidente do Guarani, camisa 78. Dá essa bola lateralmente para o 8, aquele 8 que a gente não sabia quem era, que agora a gente sabe que é o Silva. Já tocou a frente, botou para correr o Matheus. Rachou com o Pitarelli. Pitarelli leva melhor. E o jogo, Cardão? O jogo que me chama a atenção é a cabeleira do presidente Ricardo Moisés, cheio de estilo, com aquele coque, bem boleiro mesmo, o presidente do Guarani. Mas o azul virou, o Matheus já começa a se destacar, né? Também garoto do sub-20, tá novinho em folha, o Roger tá fininho também. Alguns garotos no time azul e por isso a vitória. Olha o Roger aí, ó. Na boca do gol, pra pintar mais um contra o Pitarelli. Bateu perna direita dentre as pernas do goleiro, salva em cima o zagueiro. Salvou em cima o zagueirão, impressionante, hein? Quase toma entre as canetas do Roger, o Pitarelli, hein, Rafael Pio? Tava saindo, ficou na frente do Roger, o Roger só esperou e bateu, mas a zaga tava mais esperta. Eu falei o nome dele agora há pouco, mas já não dá mais o Roger. Ricardo Moisés com coque samurai, tá bonitinho, hein, tá bonitinho. Aliás, aqui no Guarani tem um campeonato interno de futsal. E o time do presidente Ricardo Moisés vira e mexe é campeão. Joga um bolão, presidente. É, isso aí. Lá vem o time de azul, lá pela ponta esquerda, placar de 5-4. Não perca a conta, você em casa, não perca as contas. 29 minutos, 5-4. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Roger se atrapalha, perde para Rubens Cardoso, que já toca à frente. Lá vem Oscar, fez um gol. Tá com sede de fazer mais um. Desce o time da amarelo, tá perdendo o jogo por 5-4. Rolou para Luiz e Chulapa. Gol da esquerda, vai para cima, protege contra a marcação do camisa 4, que é o Ronaldão. Vai para cima, Chulapa, ganhou de 1, de 2. Foi pro solo, o árbitro marca pênalti. Pênalti, a Luiz e o Chulapa, é pênalti para a equipe de amarelo, Rafael Pio. E ó que para derrubar Luiz e o Chulapa é algo um pouco complicado. Mas ele também é experiente, né, Roger? Espera a marcação, vem o contato, foi pro chão, o Didio marcou. Pênalti pro amarelo. Foi pênalti pra você, Carlão, ou pra você do VAR? Poderia ir pro VAR só pra judiar do Didio, pra ele sentir na pele. No tempo que ele apitava, não tinha VAR. Pênalti, falta dentro da área, pênalti. Jucamalha pra cobrança? Jucanalha, olha. Não, vai o Aloísio. Pra bola, Aloísio, Chulapa, bateu, é gol! Gol! Aloísio Chulapa! Ele não perdoa, ele marca, faz mais um. Empata o jogo de novo. Cobrança de pênalti perfeita, canto direito, o goleiro foi, mas não achou. Aliás, o goleiro que entrou agora no lugar de Pelete. E ela foi morrer no fundo do gol da equipe de azul. Agora, amarelo 5, azul também 5, 10 gols no jogo. Rafael Pio. E o Belete talvez até chegasse nessa bola, mas o Montanha fica mais difícil, né, Roger? Bateu rasteirinho a Luiz no canto, ele tentou chegar, entrou agora, tá frio, não tem uma movimentação das melhores também, é gol 5-5. Silva desce pela direita, o goleiro chama Montanha, né? Lá vem o Silva, fez o break. Olha aí, o Jucanalha veio pra tirar, tirou, voltou, Silva ajeitou de perna canhota, virou o jogo lá do outro lado pra Falcão, pode bater aí, bateu pro gol, pra fora! Linha de fundo, Pio! Ele matou e bateu, né? Fernando Gaúcho chegava pra marcação, ele arriscou de pé na esquerda, fica até pedindo bola ali, rapaziada, dizendo, vamos tocar, mas ele arriscou, ela subiu e saiu direto à linha de fundo. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca.
31, etapa final de jogo, jogo festivo em Campinas, abrindo a temporada nos Jogos Festivos e Beneficentes. Aqui está a CBN acompanhando para você. Amarelo, 5, comandado pelo Roberto Rivelino. Azul, do técnico Pepe, também 5. E aí o Daniel, que fez o gol, já toca essa bola lateralmente para o camisa 8. Você acredita se eu falar que pintou mais um camisa 8? Você acredita? Jesus. Vem Daniel, vem para o campo de ataque. Atenção, passou no Zé Roberto, que achei que já tinha saído, mas está dentro ainda. Levanta a bola, defende. Voltou. O goleiro Pelete. Ele voltou agora o Zé. Ah, bom. Eu tinha até apagado aqui o nome do Zé Roberto. Apareceu do nada aí. Continua Amoroso, né? O Matheus continua, o Thiago Gentil saiu ou tá dentro? Saiu, né? Thiago Gentil saiu. O Roger acho que saiu também. O Roger saiu. O Neto saiu. Ih, rapaz, trocou. Agora entrou um 16 que parece o Verón ali, rapaz. Olha. Lembra quando o Zagallo falou, aí sim, fomos surpreendidos? Eu fui surpreendido agora que meia dúzia de jogadores não tá mais em campo. E vem aí o time de amarelo. Tentava vir, mas não consegue. Agora o time de azul que vem para o campo de ataque. Amoroso, escola a bola para Zé Roberto. Zé Roberto vai empurrar para Amoroso, ele capota. Já se levanta de novo. Depois o jogador que estava na ponta esquerda tocou, já estava em impedimento. Não tá valendo nada. Amoroso vai fazer o gol, mas não vai valer. O árbitro confirmou. Ó, bandeira aqui estendido. Ô, Didio! O bandeira estava anulando o gol faz tempo, agora o Didio confirma. Ele anulou o gol também, o árbitro, olha lá. Agora ele anulou, depois de mais ou menos... O dono da festa, hein? E o dono da festa, teve personalidade o Didio, olha lá. Não. Depois de uns 30 minutos ele olhou pro Bandeira, o Bandeira falou, ô meu amigo, o Bandeira que aliás parece o Fernando Diniz, e o árbitro vai pro VAR. Vai pro VAR para confirmar se foi ou não. Gol da equipe de azul. Vamos ver o que ele vai fazer aí, ó. Ô, Didio, conversando vai com o Ju. Vai pro VAR, Didio. Ridículo aí, ó. Tinha 13 caras atrás. Golaço. Ele vai dar o gol. Vai dar. Deu gol. Amoroso! Ele não perdoa. Amoroso marca. Na marca do gol dos 33. Ele recebeu a bola lá pelo setor esquerdo em completo impedimento. Mas bateu na saída do goleiro Pitarelli. E ela foi morrer no fundo do gol. O dono da festa, Amoroso, não perdoa, ele marca. Azul 6, amarelo 5. O que vale é o detalhe, Rafael Pio. O detalhe é que o celular que está sendo utilizado pelo VAR está ligado no YouTube da CBN Campinas, Roger Williams. Aí fica fácil. E aí, Carlão, você teria anulado o gol? O dono da festa? Jamais, eu poderia até... Eu iria fazer o que o Giovani fez, coloca aquela apreensão no torcedor, mas depois tem que confirmar. É o dono da bola, né, Roger? Você já foi o dono da bola nos seus tempos de adolescente? Nem como o dono da bola eu jogava. Eu ia com a latinha e narrava o jogo da galera. Eu já era narrador desde criancinha. Eu fazia isso no jogo de botão, eu era o narrador. Muito bom, muito bom. Placar de 6-5 para a equipe de azul. A gente em casa, você que está em casa, a gente aqui pede até desculpa, né? Não tem como a gente transmitir, é muita troca, é um jogo festivo, é uma farra total. E o importante é que são quase 2.000 toneladas de alimento para a galera que passa fome nessa cidade de Campinas. Zé Roberto toca essa bola, Silas na boca do gol, bateu, é gol! Gol! Silas! Para a equipe de azul, Silas, grande craque que foi, ainda tem um jeito com a criança. Ele bate a bola para o fundo do gol de Pitarelli, fazendo agora o 7º gol. É isso? 3, 6, 7 azul. 7-5, de acordo com a minha contagem. 7 para azul, 5 para o amarelo. Silas para a rede, ele não perdoa, Silas marca. O que vale é o detalhe, conta aí, Rafael Pio. Ô, Roger, impressionante a velocidade que o Silas ainda tem, né? A saúde que ele ainda tem. Ele fez o passe para o Amoroso e aí ele correu para dentro da área. Tem a troca de passes, ele recebe de volta. Só que ele saiu da esquerda e correu lá para a direita na diagonal. Fez um belo gol. E aqui Rubens Cardoso bate montanha, faz uma defesaça,
milagre do camisa 1. Montanha pegou legal na girada no golaço que seria do Rubens Cardoso, hein, Pio? Ai, goleiro de futsal, aí é difícil, né? Quando bate baixo assim em cima dele, foi rápido, fez uma bela defesa. E o apelido Montanha pra ele cabe direitinho, hein, Cardão? É verdade, o Pio lembrou bem, goleiro de futsal, na década de 80 tínhamos o Pança, né? O Pança da seleção, que também era um baita de um goleiro, tinha aí a sua forma física avantajada e dava conta do recado, assim como o nosso Montanha. Fez uma defesa difícil, hein? Chute a queima-roupa, praticou uma defesa bacana. Falcão tenta o passe e bate na mão do Isaac, é falta para a equipe de amarelo. Falta frontal, a meta do goleiro Pitarelli. Quem voltou? Careca, camisa 9 e Odinei Ribeiro, camisa 10. Os dois no amarelo. Vai saber quem saiu, né? Eu tô achando que ninguém, viu, Roger? Vai saber quem saiu agora, hein? Meu Deus. Falta para a equipe de amarelo, de azul, já foi batida. A bola sobra espirrada, vem o presidente do Guarani, Ricardo Moisés. Domina, passa do Juca Malha. Abriu essa bola aqui pelo setor intermediário. Tem um 23 aí que eu não peguei quem é do azul. Ele tá brigando com a bola aqui no setor intermediário, já perdeu pro Oscar. Vem Oscar para o câmbio de ataque, agora é contra-golpe. Fez o break no grande círculo, 37 minutos. Vamos entrar na reta final do jogo. Olha lá, o Aloysio pedindo calma. O Aloysio pede muita calma. A bola lançada para Rubens Cardoso. Lá vem o 19 na boca do gol para fazer o gol. Bateu, pegou! Gol da equipe de amarelo! Desconta no marcador o camisa 19, ele não perdoa, ele marca. Na marca de 38 do segundo tempo, 7 para o azul, 6 para o amarelo. Abriram as porteiras dos gols, hein? Aqui no Brinco de Ouro. O que vale é o detalhe, conta aí, Pio. O passe e a calma do Oscar. Ele dominou a bola, esperou a passagem do Rubens Cardoso, o melhor momento. Aí ele fez o passe, Cardoso jogou lá no cantinho, marcando mais um gol pro amarelo na troca bonita da equipe. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Nosso telefone é 3722-7740. Nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Guilherme sai na boca do gol, jogada linda de letra. Montanha defende. Seria o gol de empate da equipe de amarelo. Tentou enfeitar demais o Guilherme, mas o Montanha cresceu na frente dele, hein, Pio? Eu vou falar pra você, Roger, ele sai bem do gol, bela defesa. Olha o azul. Olha o azul. O 23 levantou, o 16 perdeu. Bola pra fora, tiro de meta. Excelente. Dá o detalhe aí, Pio. Ué. Do 23 pro 16, isso aí, ué. Qual o problema? Problema nenhum, ué. 39-36, etapa final de jogo, placar é de 7-6 para a equipe de azul, comandada pelo técnico Pepe, contra a equipe de amarelo, que é do Rivelino. Aí vem Oscar, de fora, bateu, que golaço! De fora da área, perna direita, a Montanha não consegue chegar, gol da equipe de amarelo, que empata o jogo, um golaço de Oscar em Boaba, camisa 8, ele não perdoa, ele marca, agora azul 7, amarelo também 7, o que vale é o detalhe, conta aí, Rafael Pio. E aí podia ser o Belete, Pitarelli, Kozlinski, poderia ser quem fosse, né? Que belo gol, hein, Roger? Tirando do goleiro lá no cantinho, tudo igual. E é fim de jogo em Campinas. Giovanni Ortuzo Digio mostra o meio de campo e bota um ponto final nessa festa sensacional. Obrigado, Amoroso, por proporcionar a todos nós essa tarde sensacional com craques de hoje, de ontem, com feras, com mitos que você trouxe para Campinas. Termina empatado, 7 para a equipe de amarelo, 7 para a equipe de azul. Uma grande festa com 2 toneladas de alimento arrecadadas para o Fundo de Alimentos, o Banco de Alimentos da cidade de Campinas. Sensacional, hein, Pio? Final de jogo aqui, 7-7. Sensacional. Central da Bola. É a central da bola, sensacional. Ô, Dinei, é o seguinte,
Por todos os ângulos nós vimos que eu tô fora do peso. Tá fora de forma, Dinei. Não, o mais legal de tudo, cara, eu tava no banco ali, aí o Careca falou assim, o Amoroso não gosta de perder. Vamos colocar uns 14, 15, empatar, acabou o jogo. Empatou e ganhou. Empatou e terminou. Valeu, Odinei Ribeiro, que tava ouvindo a gente, mandou até uma mensagem na hora que tava chegando em Campinas. Então tinha 14 mesmo, né? Ele contou o segredo, né? O narrador não tava louco. Não tava. Deixa eu pegar uma palavrinha do Oscar. Oscar, uma festa muito legal, né? Arrecadando alimentos, que é o mais importante. E vendo essa rapaziada e essa mescla um pouco de um futebol bonito que foi no passado e, claro, com os garotos agora também. É gostoso, principalmente pra gente jogar com os ídolos nossos de pequeno, então ainda mais estar do lado do Amoroso, que é um cara que eu tenho carinho enorme, que eu era São Paulino, vi jogar na arquibancada, então foi uma festa linda. E aí, Brasil 2023, dá pra vir jogar aqui? O plano é voltar pra China, mas a gente nunca sabe. Valeu. Valeu, Oscar. Aí tem que voltar pra China, mas quem sabe joga aqui no Brasil nesse ano. Deixa eu pegar o dono da festa, o Amoroso. Vai tirar foto aqui com a rapaziada. Desculpa. Com o Cardoso. Só pegar. Rapidinho? Eu vou andando com ele, porque ele vai lá pra TV. Você me chamar pra jogar futebol. Ó, Você votou em Campinas, pô, já tô armado. o Odinei Ribeiro falou que eles combinaram o seguinte: o Amoroso não gosta de perder, então eles iam colocar 14 em campo pra empatar e acabar o jogo, Amoroso. Mas que festa, hein? Mas tem que acabar com o número 7, né? O número da sorte. Festa maravilhosa, agradecer a todos aí, os colaboradores, né? Os patrocinadores, né? A LG Moto Imóveis, a Nublu Esporte, que se desdobraram aí para fazer esse evento. Agradecer o público presente, né? E a todos os craques, né? Que compareceram hoje aqui para prestigiar esse evento. Maravilhoso, estou muito contente. Valeu, Amoroso. O craque do jogo. Jogou com a 7 no primeiro tempo, jogou com a 10 na segunda etapa, jogou no... Oi? Eu falei 2 toneladas de alimento, porque nós deduzimos 1.000 pessoas aqui, né? Sim. São 2 quilos de alimento por pessoa, a gente deduz 2 toneladas. Pode ser que depois, você na programação, no CBN Esportes, primeira, segunda edição da semana que vem, pode trazer aí que o balanço foi mais ou menos. A gente tem que ser muito transparente nesse tipo de evento, porque o evento foi maravilhoso até aqui. Então eu acho que nós teremos 2 toneladas de alimento. E quero estar errado, quero que as pessoas tenham trazido 3 quilos, 4 cada uma, e a gente possa anunciar 5 toneladas, né, para o Banco Municipal de Alimentos de Campinas. Sem dúvida nenhuma, Roger. Aliás, o Banco de Alimentos de Campinas hoje, ele é abastecido pelo esporte, ou ele tem no esporte o segmento que mais abastece o Banco de Alimentos, porque o Vôlei Renata é quem mais arrecada, né, para o Banco de Alimentos, nos jogos que realiza lá no ginásio do Taquaral. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, só que no montante final, então pegando toda a temporada, né, Campeonato Paulista e também Superliga, em um único evento, o jogo de hoje é o que mais arrecadou para o Banco de Alimentos em todo o ano agora de 2022. Então, realmente, muito bacana essa ação. Eu estou esperando o Zé terminar uma entrevista que ele está concedendo, que eu preciso pegar uma palavrinha do Zé Roberto, que, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes, né, essa tarde aqui no estádio Brinco de Ouro. Já te chama aí, viu, Roger? Tá bom. Cardão, terminou 7-7, empatado. Foi justo o placar, né? Foi justo o placar, uma festa maravilhosa, 7, né? O número que o Amoroso gosta tanto, o número que ele brilhou com a camisa da Seleção Brasileira e depois vestiu a 10, né? Que ele tanto brilhou também, tanto honrou aqui no Guarani Futebol Clube. A questão social maravilhosa, né? Esses números passados pelo Rafael Pio, impressionante. Então é a festa sensacional, de acordo com o evento, os craques participaram, deram o seu melhor. Então realmente 14 gols, brincadeira sadia, é isso que vale a pena. O esporte é responsável por tudo isso. Sensacional. Dá para eleger o melhor em campo aí, aquele que mais se destacou, na sua opinião? Vou colocar o Amoroso até para homenageá-lo, né? A maneira como ele liderou esse evento, trouxe nomes importantes do futebol mundial, né? Agregando sempre. O Amoroso eu sempre acompanho na ESPN e sempre falando do esporte de Campinas, exaltando o nome do Guarani Futebol Clube.
Então ele fica como o craque do jogo, principalmente pela iniciativa. Muito bem, terminou o primeiro tempo lá no Maracanã, 2 gols no finalzinho do primeiro tempo, hein? O Flamengo saiu na frente com o Wellington contra e depois aos 49 Marcinho empatou para a equipe do Avaí. Intervalo de jogo, Flamengo 1, Avaí também. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois não, condição de trabalho embaixo, Rafael Pio. Aguardando ainda, viu, Roger? E vendo o Zé Roberto tá concedendo ali uma entrevista. Então, deixa eu pegar, enquanto isso, o Aloysio Chulapa, que também, grande nome, né? Aqui essa tarde tá tirando foto com a criançada, tá tirando foto com a rapaziada e autografando aqui camisas do pessoal, sem dúvida nenhuma. Pedir licença aqui. Só pedir uma licencinha rapidinho aqui pro Luiz. Esse carinho das crianças, das pessoas todas, isso mostra com que a carreira valeu a pena, Luiz? Ah, com certeza, né? Acho que dentro de campo nós fizemos por onde. Muitos títulos, né? Muitas conquistas. Um Mundial, 3 brasileiros, isso só pelo tricolor e tem aí, né? E graças a Deus o carinho onde eu chego é enorme, só tem que agradecer a Deus, não só os torcedores do São Paulo, como os torcedores geral. Então só tem que agradecer pelo que nós representamos dentro de campo e hoje nós temos um carinho deles todos. E que só craque, só estrela hoje aqui, né? Eu tava até lembrando o Moroso, né? Nós tá lembrando do velhos tempos do Mundial, né? Nós estivemos juntos no Mundial. Pena que eu não cheguei a tempo para jogar ao lado dele, né? Vim direto de Alagoas para cá. A gente fez no Mundial, depois eu vim pro Guarani, ele foi pro Flamengo na troca. E hoje estou aqui, né? Há muito tempo que eu não vim aqui no estado. Tá lindo, maravilhoso, um gramado excelente. Um estado maravilhoso. Não pode não com um time desse, com a torcida, com um estado desse, tem que estar numa Série A sempre. Valeu, Aloysio Chulapa, obrigado. Simpatia de Aloysio Chulapa, coisa impressionante, não só em campo, mas fora dele. É um cara maravilhoso, né, Roger? Rafael Pio, o Ursinho tá por aí ainda não? Porque o Periquito tá, hein? Ah, o Ursinho deve estar. Carlos Carcani, grande Carlos, tá aqui também. O Ursinho eu não tô vendo não, rapaz. Ele deve ter desfalecido. Do jeito que ele tava nitroglicerinado. Meu Deus. Nessa altura do campeonato, 2-1. Ele continuou tomando nitroglicerina ou ele apagou, né? Uma das duas coisas. O Periquito tá na sombra. O Ursinho... Acho que já foi. Você encostou no Periquito, ele ficou todo, hein? 16h56, hora esportiva do Brasil. Rafael Pio vai me produzindo aí, Rafael Pio. Vai me produzindo. Eu tô só esperando. O The Tiger agarrou um papo com o Zé Roberto ali, rapaz. Eu vou falar, tá fazendo um podcast com o Zé. Desse aí ele não correu não, né? Não, desse aí é craque, sabe onde encosta também, né? Grande Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, grande comentarista. Hoje é um jogo de festa, aqui a gente fala dos nossos amigos que são concorrentes só no ar, mas são amigos fora dele. Tá ali o Tigrão conversando com o Zé Roberto já há mais de 42 minutos. Pelo que a gente conhece dele, vai longe, hein, Pio? Vai ter que ter paciência para esperar o Zé Roberto aí. Vai. O Zé já gosta de um papo também, né? E aí junta com o Tiger, aí já viu. É isso aí. Final de jogo, terminou 7-7 aqui, jogo amistoso. Sensacional, foi muito bom, foi muito legal. Ver essas figuras de perto, ver como estão batendo bem na bola, como estão saudáveis, né? Esses caras como o Careca, como o Zenon, que são ídolos nossos aqui, o Roger, né? Que são jogadores ídolos das duas torcidas campineiras. Vamos lá, vamos a um rápido pit stop. Na sequência voltamos com muito mais a repercussão desse jogo, jogo da família, amigos do Amoroso. Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Alô, torcedor Central da Bola, final de jogo, 17 horas aqui em Campinas. Esse momento, uma tarde maravilhosa. Terminou o jogo da família, um amistoso beneficente em prol do Banco de Alimentos de Campinas. Amoroso e amigos do Amoroso. Só craque passou por aqui. Pio, condições de trabalho embaixo. A galera continua ainda na resenha, muita gente conversando. Já tem um pessoal que entrou aqui no campo para chutar a bola gol. Bacana, né? Às vezes é a única chance que as crianças têm de entrar num campo profissional como esse aqui e se deliciar chutando do meio de campo, chutando ali do pênalti. O clima tá demais, tá muito bom, Rafael Pio. Tá muito legal. Deixa eu pegar a carona junto com a rapaziada para ouvir o Zé aqui. As famílias, né? Eu acho que isso, com certeza, para mim, tem uma importância muito grande. E o Hexa, eu acho que o Brasil tem uma possibilidade muito grande pelas eliminatórias que teve, pelo grande momento que vive o principal jogador, que é o Neymar, e pela convocação. Eu acho que o Tite fez convocação, no caso, o grupo que ele montou já de alguns anos e consolidou aí na última convocação. Eu acho que está muito bem montado. E agora aí para o jogo, os jogadores darem o seu melhor, representar o nosso país e trazer esse título aí que já faz quanto tempo, hein? Bastante. Mas eu acho que agora vem. Tamo junto. Obrigado, viu, Zé? Valeu. Tá. Eu vou andando com o Zé aqui, porque senão ele não consegue sair. Ô Zé, muito legal a gente ver você que pegou, vamos dizer, já a reta final de muitos que tiveram hoje em campo aqui, e também de muitos que estão começando. O Guilherme está jogando, o Matheus jogando, quer dizer, pegar essa entre-safra para você, acho que deve ser muito bacana, né, Zé? É muito legal porque você foi um dia uma referência para eles e hoje estando dividindo, né, o campo, eu acho que é motivo de muita alegria tanto para eles como está sendo para mim também. Reencontrar ídolos da minha infância, Careca, o Silas, o próprio Zenon, o Sr. Pepe. A causa ela é muito nobre para ajudar a família, mas também para nós ex-jogadores que têm o privilégio de reencontrar amigos, né, que jogamos juntos na época que éramos profissional, e hoje poder ser referência para a molecada que veio prestigiar hoje o evento. Ainda mais quando a idade chegou, a idade chega para todo mundo, mas a saúde, fisicamente, se manter bem é muito importante. Cabeça boa, né, Zé? É muito importante porque, hoje em dia, se você não se cuidar, o futebol evoluiu muito, é muito físico, você acaba ficando para trás, né? Então, o atleta que tiver esse entendimento e começar a cuidar do seu maior patrimônio, que é o seu corpo, ele vai sempre performar em alta, gerando dentro da carreira dele grandes resultados. Valeu. Zé Roberto, obrigado. A criançada toda em cima aqui do Zé Roberto e a festa continua agora. Muita gente aqui já no gramado, o pessoal tirando foto, enfim, muita gente que nunca teve a oportunidade também de pisar num gramado de um estádio mesmo de futebol, podendo fazê-lo, né, Roger? E o que também é muito bacana ver as crianças se divertindo aqui com esses que são ídolos ainda. Agora abriu a porteira de vez, né? Chamou todo mundo para vir pro campo, quem tava na arquibancada. E aí eu pensei aqui, ó, o presidente oficial licenciado tá aí,
O presidente de exercício está aí, deram o aval, pode entrar. Vai danificar um pouquinho o gramado, mas e daí é um jogo de festa e vale tudo isso daí também, né, Carlão? Ah, válido, né, Roger? É válido até pelo que o Pio disse, né? Muitas pessoas não têm a oportunidade de pisar num gramado como o do Estádio Brinco de Ouro, de ter um contato direto com uma estrela do futebol, como é o Zé Roberto, como é Amoroso, né? O Pio, durante a entrevista, teve até dificuldades, porque a criançada ali fica ao lado do Zé, isso é muito legal, mostra o quanto a carreira dele foi vitoriosa, foi valiosa, a maneira como ele se expressa também, um cara muito ponderado, um cara educado, um cara esclarecido, né? Então é um evento muito legal e as crianças no gramado, sensacional, muito legal. E o Ricardinho, com a sua cabeleira, com as suas madeixas, ele autorizou aí a entrada da galera para desfrutar de um momento talvez único na vida deles, né? Então ele liberou tudo aí pro pessoal brincar um pouquinho no gramado do Brinco. E agora tá rolando o chute no meio de campo, quer dizer, acabou o jogo, né? A parte de disputa e segue a parte recreativa. Tá muito legal. Rafael Pio, situação no momento aí embaixo no gramado. Cadê o Pio? Bom, ainda naquela... Agora, eu vejo até o Pitarelli levando ali também filho para dentro do... Para chutar do meio de campo. É. Para chutar do meio de campo também, exatamente. Então, o pessoal fazendo uma festa muito legal. Ô Roger, agora a programação do evento, a gente vai aqui, né, até as 5h30 da tarde, batendo esse papo gostoso, mas a programação dessa rapaziada agora é a seguinte, jogadores todos... descem para o vestiário, toma aquele banho e tal. E aí tem uma festa regada muito pagode em um hotel aqui da cidade. Vai longe, hein, Roger Williams? E nós estaremos lá. Presença fixa, marcante nesse evento, nesse hotel da cidade. Eu não sei qual é, eu não sei o horário, mas eu sei que eu vou lá. A sua pulseira já está reservada. Já. Olha só, pulseirinha me interessa, hein? Esse negócio de pulseirinha... Ó, jogo de Itu, que... É o rei do camarote. Nós fizemos o jogo lá em Itu, domingão, Carlão. Eu passei e peguei 4 pulseiras para entrar no estádio, para entrar na cabine, para entrar no coisa e falar que você era de imprensa. Eu tava com o braço parecendo que eu fui para Nossa Senhora Aparecida ou para Pirapora do Bom Jesus, sabe aquelas fitinhas todas, Pio? Meu Deus, por falta de pulseira... Senhor do Bonfim. Olha, e quase que se não é o Naldo, quase que não falamos lá. Hein? É verdade. Com tanta pulseira. Nossa Senhora. Não. Tem gente que nessas pulseiras fica com ela a semana inteira para no fim de semana seguinte tentar entrar na mesma festa, né, Roger? É verdade, mas não pode, hein? Geralmente ela tem QR Code. Aí com QR Code você hoje tá ferrado. Você só entra uma vez. Ô, Carlão, eu fui na... festa do peão de Americana, a minha pulseirinha era laranja. Sim. Lá vem. Aí tinha pulseirinha azul, tinha pulseirinha amarela. E a do homem, que cor que era? Dourada. Que isso, coisa linda. Escrito Bretes. Isso, porque a única coisa que ele não faz na festa do peão de Americana é montar no boi, porque não tem coragem. Porque se quisesse também podia, porque tem direito a tudo. Você já pensou, rapaz? Impressionante. Que esporte aquele, doido, hein? Nossa. E você falar isso aí, todo mundo acha realmente que eu sou o maior festeiro, hein, Rafael Pio? Você não tem vergonha nessa cara, Rafael Pio? Mas sensacional. Aqui eu vejo a arbitragem conversando ali, ó. E foi uma boa arbitragem, né, Carlão? Tirando esse pênalti mandrake em cima do Aloysio Chulapa. E o gol, e o VAR, que tava né? mais impedido do que outra coisa do Amoroso. Tirando isso, tá tudo certo, né? Deixa eu fazer o seguinte... Porque a comissão de arbitragem com certeza vai levantar... Vai analisar. Vai. Deixa eu conversar aqui, porque a gente tem uma informação de que a comissão de arbitragem vai suspender o Didio, porque o impedimento desse aí, pelo amor de Deus. Então, realmente, bem ainda em cima do dono da festa, né? Que é o Amoroso, nosso amigo. Então, mas antes dele marcar o gol, havia já... uma situação de impedimento, né? No qual eu sancionei. Mas valeu, o VAR me corrigiu, tá tudo certo. Valeu, que coisa. O VAR corrigiu, tá tudo. Deixa eu, vamos ser. Pra ser justo, pegar o nome do homem. É o auxiliar número 2. Tem fácil aí, Roger Williams? Sim, tenho.
Claro. Super Facinho, fácil. Pio, facinho. Super. Só tem que Facinho abrir aqui. 40 telas. Não tem problema não. Tá aqui, ó. O assistente 2, o Fábio Volpato. Isso. Fábio Volpato. Foi preciso com seu instrumento. Aí de repente o Didio demorou 20 minutos pra olhar pra ele. Faltou combinar, hein? Faltou. Ó, que é isso, hein? Ó, que é isso? O pessoal em casa deve estar se matando, né? A gente é tudo sério nas transmissões de futebol. Chega hoje aqui, a gente tá... Parece que comeu palhacitos. Bom, é isso aí. Pra quem ligou o rádio agora, foi 7-7 o jogo e teve um gol do Amoroso que tava em completo impedimento, mas na jogada anterior ao chute do gol. E aí o Bandeira aqui, ele anulou. O Bandeira, o Fábio Volpato, mas o árbitro já tinha confirmado o gol. Aí, de repente, ele cismou de olhar pro Bandeira, anulou o gol. Aí o VAR, que estava ligado na transmissão da CBN Campinas, que hoje nós fizemos com imagens o jogo, né? Ele olhou lá, puxou um pouquinho a timeline ali e viu que estava realmente em completo impedimento, mas ficou com medo, né? Porque o dono da festa é o Amoroso. Foi lá e validou o gol do Márcio Amoroso, que está de parabéns, hein? Você viu ele pertinho, Pio? Devia estar com uma cara de satisfação sensacional, né? Não, com certeza, com certeza. E a gente, para dar os créditos aqui, né? Quando surgiu essa ideia, através do Léo Mota, do Léo Gaspar Mota, que é o comandante lá da LG Motoimóveis, que sempre está com a gente também todos os sábados pela manhã, aqui na CBN Campinas, no Circuito Imobiliário, junto com o Gustavo Frison. E eu sentei com eles um dia lá e ele estava contando um pouco da história, né, de como surgiu essa intenção, essa necessidade de fazer esse jogo. E o Amoroso já de pronto aceitou, ficou muito feliz com o convite. E o mais impressionante, viu, Roger, que eles estavam até contando pra gente, foi a resposta positiva tão fácil por parte de tantos atletas, né? Alguns deles, e eu tive a informação agora aqui, que o menino Falcão, que estava com a camisa 12, ele é o filho do Falcão, o Falcão do futsal, né? Ele não pôde vir, veio o Falcão Júnior, Falcão Filho, ele veio para essa festa. Então, foi muito legal. Deixa eu até pegar, eu falava no Gustavo Frison, deixa eu pegar uma palavrinha dele, que está com a gente todos os sábados no Circuito Imobiliário. E hoje pela manhã, né, Gustavo, a gente falava da expectativa para esse jogo. Vocês falavam, você e o Léo, lá no Circuito Imobiliário sobre essa expectativa. E acho que expectativa superada, cumprida, meta cumprida, mais uma para conta, como a gente costuma brincar no meio do futebol, né, Gustavo? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Graças a Deus conseguimos 3 pontos, que era o mais importante para a nossa equipe, né? Não, mas é legal que é um projeto que ele veio para ficar, né? Quer dizer, é o primeiro evento, anualmente vai acontecer sempre no dia 8 de dezembro, que é o aniversário de Campinas, da padroeira, né? Enfim, a ideia é essa, que seja um evento que entre para o calendário da cidade e que possa, na verdade, o principal é arrecadar alimentos, enfim, junto com a prefeitura, com o banco de alimentos da prefeitura. Mas é um projeto que envolve o esporte, envolve a comunidade, essa movimentação em torno de uma boa causa, acho que isso é o mais importante de tudo. E você, em paralelo com isso, poder rever, matar saudades de grandes craques do futebol brasileiro que passaram por Campinas ou de outros estados e que fizeram nome também no futebol mundial, isso é muito legal. É uma oportunidade para todos nós, né? E presentear ou prestigiar os craques do passado. Rivelino esteve aqui, Zenon, tantos grandes nomes, isso é muito importante. Pepe, né? Pepe, até seu Pepe veio. E veio com uma alegria, assim, isso é muito legal. Ô, Gustavo, e a gente passa a ter em Campinas um evento que é nacional, na verdade, né? Porque o Aloysio Chulapa falava isso. Poxa vida, é um cara que é ídolo lá nas Alagoas e que aí vem para Campinas, quer dizer, leva o nome da cidade para todo canto do Brasil. Então, é um evento que reúne todos esses grandes nomes, né? E aí, até pela organização, enfim, pelo trabalho da imprensa que é feito em cima, porque esses nomes atraem também a imprensa, isso é muito legal, enfim, você poder rever essas pessoas, esses craques, e a gente poder estar perto acompanhando e movimentando a cidade de Campinas, que não tinha um evento com esse padrão, com esse formato, né? E é muito legal.
Bom, parabéns para você também. Agora eu sei que você vai ter que descansar, porque você fica junto com o Léo o tempo inteiro. O Léo quem aguente. 1 milhão de ideias. Parabéns, Gustavo. Você é um herói. Você é um herói. Imagina, obrigado. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigadão, Pio. Um abraço para toda a equipe aí. Valeu, valeu. Gustavo Frison, que apresenta o Circuito Imobiliário todos os sábados, a partir das 10 da manhã, aqui na CBN Campinas, viu, Roger Williams? Muito bem, muito bem. 17 horas 14 minutos, começou o segundo tempo no Maracanã, hein? Flamengo 1, Avaí também 1, tá empatado o jogo lá. Vamos a mais um rápido pit stop, na sequência voltaremos para o encerramento dos nossos trabalhos aqui no Brinco. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Show de Prêmios. Selecionamos 45 empreendimentos dos principais incorporadores do país. Quem adquirir um imóvel até 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis vai receber um lindo presente de final de ano e poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Siga no @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 992 61 9522. lgmotaimóveis.com.br. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Serviço. Campinas recebe neste domingo, dia 13 de novembro, às 7 horas da manhã, a disputa entre a equipe Melhor Idade e a família Melhor Idade em uma partida de futebol. O jogo acontece no Brinco de Ouro da Princesa e tem como objetivo propagar a conscientização do Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. A entrada é gratuita. A informação é de Enzo Urniani. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Alô, torcedor, vamos encerrando já já o nosso trabalho aqui no Brinco de Ouro da Princesa do futebol, a última transmissão da CBN no ano. Eu queria aproveitar aqui e dizer que foi uma honra estar aqui com todos vocês, esse trabalho novo, inovador, pilotado pelo Pio, que foi um projeto líder de audiência em todo ano pelo Ibope. Isso é sensacional e vem mais aí pro ano que vem. Pois não, Pio? E deixa eu pegar uma palavrinha. Ele tá até agora ele tá trabalhando aqui, tá ajudando a rapaziada. Léo Gaspar, o comandante da LG Mota Imóveis. Eu não consigo imaginar o tamanho da sua alegria, Léo, né? De pensar num produto, de pensar num evento, de virar dias e dias, e a gente sabe o quanto você trabalha, e aí ver tudo sendo realizado da forma que foi pensado. Eu imagino a sua alegria, parabéns. É verdade, Pio, muito obrigado aí pela querida Rádio CBN, você, a Dani, todo mundo que fez essa cobertura maravilhosa hoje aí. E é verdade, Pio, é uma alegria que não cabe no peito, né? Porque nós estávamos com esse projeto aí engavetado desde o ano passado, mas devido à pandemia não deu para a gente prosseguir, né? E esse ano nós colocamos em prática, né? E ficamos aí meses e meses aí no planejamento, na execução,
até chegar o dia de hoje. E realmente foi um dia muito especial, até o tempo foi maravilhoso, Deus nos abençoou grandemente, né? Que ontem a essas horas estava chovendo, né? Nós ficamos um pouco preocupados até, se tivesse chovendo, ia dar uma atrapalhada no evento. Mas foi um dia muito especial, muito exitoso, tudo correu da melhor maneira possível. Nós tivemos aqui o Amoroso e todos os seus amigos, né, que estão batendo um bolão ainda aí, o Oscar, o Guilherme, o Mateu. Aí a gente tem o Zé Roberto, o Marcos Assunção, o Júnior, o Lelano, o Zé Roberto, o Deco, grandes lendas, o Careca, o Silas, que mesmo já sexagenários ainda fizeram gols, né? E estão jogando muito bem mesmo. O prefeito Dário Saad esteve aqui, deu todo o apoio, secretário de esportes Fernando Vanin, a organização da No Blue Sports está de parabéns, e a cobertura completa, TV, rádio, jornal, streaming, todos os veículos de comunicação, né, Bill? E principalmente um evento solidário. Então o jogo foi maravilhoso, teve 14 gols, mas o maior gol foi o gol da solidariedade. Então nós estamos doando todos os alimentos, foram toneladas de alimentos arrecadados para o Banco de Alimentos da Prefeitura, que no final do ano a Prefeitura vai destinar aí as famílias que mais precisam nesse Natal sem fome, e nós vamos ajudar centenas de famílias, que é o principal, né, Pio? É o evento que mais arrecadou para o Banco de Alimentos nesse ano de 2022. E aí, Léo, é aquela história. É claro que todo empresário vive do seu trabalho e do sucesso, mas é preciso olhar para o outro lado também, né? Eu sei que você é um homem de muita fé, eu sei que você, junto com a Vanessa, e trazer esse resultado, isso também ajuda espiritualmente para aguentar a batalha do dia a dia. Exatamente, Pio, é isso mesmo. Meu empresário, ele mata 5, 10, 20 leões por dia, não é um só não, hein? É todos os dias, né? E a gente tem que desbravar, a gente tem que empreender, a gente tem que inovar. E a LG Moto Imóveis tem inovado no mercado imobiliário, por isso que ela é imobiliária campeã em vendas hoje na cidade de Campinas. Hoje nós temos mais de 30 plantões de vendas, nós somos a imobiliária campeã de várias incorporadoras aqui da cidade de Campinas. Nós temos 150 corretores, estamos fechando um ano com chave de ouro, com centenas de sonhos realizados dos nossos queridos clientes, que nós agradecemos aqui os nossos clientes, que é o nosso maior patrimônio, mas a gente sempre está de olho com esse cunho social, né, e de estender a mão, né, como você disse muito bem, procurar ajudar aquele que a gente pode ajudar, né, que está ao nosso alcance. A gente patrocina o Vôlei Regatas, a gente apoia a Meia Maratona de Campinas e agora o Jogo da Família também. Então, a gente está saindo daqui com a missão cumprida, com mais um sonho realizado, né, a gente está saindo daqui muito feliz, mas muito feliz mesmo com a missão cumprida. Só posso agradecer publicamente a você, a Rádio CBN e a todos que nos apoiaram indistintamente. Léo, para a gente terminar, você acha que essa forma da LG Moto Imóveis de se comunicar com o campineiro, com a região também, faz diferença também nesse sucesso, Léo? Porque é diferente. A gente vê as imobiliárias, elas têm um marketing dentro do mercado imobiliário que a gente já está acostumado, mas a LG é uma forma diferente e isso dá muito trabalho também. É verdade, Gustavo. A LG Moto Imóveis também ela é apoiadora exclusiva do programa Circuito Imobiliário, que está na TV todos os sábados às 9h30 da manhã, agora também aos domingos, 11h30 da manhã, e na querida Rádio CBN, todo sábado, 10 horas, ao vivo, para mais de 60 cidades. E é como você disse, Pio, a gente tem inovado em vários aspectos, né? Tanto na comunicação quanto nos eventos, né? Nós criamos eventos temáticos ao longo do ano que são muito exitosos e acaba potencializando as vendas, gera muita oportunidade para os nossos clientes e gera também, Pio, uma grande alternativa para o cliente, que o cliente às vezes não tem, né? Porque ele negocia direto com a incorporadora, porque nós temos mais de 30 incorporadores, são parceiros nossos, e eu negocio direto com os principais incorporadores do país. E aí surgiu essa ideia de dar esse presente para a família campineira, que é o Jogo da Família e o jogo inaugural Amoroso e Amigos. Agradeço o Amoroso e todos os amigos dele que vieram hoje, foi um evento muito especial. Parabéns, Léo. Eu que agradeço, Pio, muito obrigado a todos da Rádio CBN. Valeu, obrigado. Léo Gaspar Mota, esse, como a gente costuma dizer, viu, Roger Williams, é um canhão. Não tenha dúvida, hein? Fazer um evento desse porte aqui não é para poucos, não. Aliás, é para poucos, não é para muitos, não. Ele fez um evento maravilhoso, a Noblu tá de parabéns, a gente já conhece de outros carnavais, né? Uma organização aliado aí a bons patrocinadores,
ao Amoroso com seu network junto aos jogadores, aos ex-jogadores e a prefeitura dando todo o apoio, não dava para ser diferente, né, Carlão? Sucesso total o evento. Sucesso total, parabéns à iniciativa, o Amoroso, o relacionamento, os patrocinadores, né? O relacionamento que o Amoroso tem com os atletas, um cara de muita credibilidade. Tudo que foi feito aqui nesta tarde no Estádio Brinco de Ouro, o próprio Léo falou, até o tempo colaborou, né? Ontem um tempo meio chuvoso e tal, e hoje um sol maravilhoso para colaborar com este evento, com esta tarde esportiva aqui no Brinco de Ouro, que foi sensacional. Tudo bem, Carlão, um abraço para você, o seu destaque final dentro do que foi a parte esportiva, né, o 7-7, matar a saudade de ver pessoas sensacionais aí, ex-jogadores que estão ainda com físico muito bom, ainda batendo sua bolinha, com uma classe impressionante. Hoje não teve canelada, não. No segundo tempo teve algumas aí, mas no primeiro tempo não teve canelada, não, hein, Carlão? Até porque no segundo tempo, vários curiosos, né, como a gente fala no linguajar da bola, entraram, né? Os jogadores, os principais aí, jogaram o primeiro tempo, alguns atuaram no segundo também. Mas valeu, cara. Olha, rever Djalminha, Roger, Amoroso, Zé Roberto, Marcos Assunção, Zenon com uma perna só, jogando muito. Foi muito bacana, um evento sensacional, maravilhoso, condizente com o nome do Amoroso, com o estrelato do Amoroso. Então, todos os envolvidos estão de parabéns. Muito bem, um abraço, Carlão, até a próxima. Valeu, Roger, foi um prazer estar com você nesta tarde, um prazer estar com o Pio, com toda a equipe da Rádio CBN. Carlão, opa! Rapidamente. Vamos lá. Essa eu não poderia deixar passar. Sabe que o Roger falou da Noblu? Sim. E a Noblu organiza muitas corridas de rua e tal. E as camisetinhas, né, são... Opa. Por isso que Roger adora. Porque as camisetinhas da Noblu no Roger Williams... Tá numa estica aqui, pelo amor de Deus. Vocês começaram e terminaram a jornada pegando no meu pé. Ele vai correr lá no Parque Ecológico. Tá a camisetinha da Noblu. Eu vou falar pra você. Vamos acertar essas contas, hein? Vamos acertar essas contas. Um abraço, Carlão. Prazer ter você nessa temporada. Valeu, voltar a trabalhar contigo aí. Foi sensacional essa temporada. Foi um prazer, muito trabalho, mas muita diversão. Foi muito prazeroso também, muita informação, muita análise. Foi legal. É um 2022 de vitória para nós da equipe da Rádio CBN. Valeu. Um abraço, abraço. Rafael Pio encerrando os trabalhos aí desde o gramado no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7-7, azul contra o amarelo, o time do Rivelino contra o time do Pepe e principalmente o Amoroso jogando um tempo para cada lado, fez gol, Silas fez gol, Careca fez gol, a Luiz e Chulapa fez gol, os personagens e a CBN também hoje marcou um golaço. Encerrando nas transmissões de futebol com chave de ouro a sua temporada, que foi uma temporada de chave de ouro também. E você tem muita responsabilidade nisso, Pio, e eu estou muito feliz em ter aceito o teu convite, estar aqui na CBN, liderando o Ibope em Campinas, e com certeza o céu é o limite pra gente, meu amigo. Ah, com certeza, Roger. Eu fico até emocionado, né, em chegar no fim do ano, o ano que foi realmente tão difícil, e essa nossa nova equipe com alguns remanescentes do ano passado, você chegando, que sempre foi um ídolo de verdade para mim na narração, e hoje trabalhar junto com você é algo muito legal. Ter o Carlão, ter o Gabi, Léo, Adri nas reportagens, com o Julião Nascimento, com toda a equipe técnica, Eduardo Rodrigues, Elton Grimaldi, o Nilson Belisário, todos aí comandados pelo Marcelo Eloy. Então, o Fábio Scheibe, que está chegando com a gente agora. Naldão aqui, né? Salvando Naldo a gente. Araújo, que é o nosso anjo da guarda, né? É o cara que faz a gente falar dos estádios. Verdade. Se não fosse o Naldo, não tinha a transmissão. Marcão Guarizo, Marcão Cabela. Guarizo. Então, assim, a rapaziada toda, essa nossa equipe é muito unida. Eu acho que isso que é o diferencial. A gente tem dificuldades, é claro, todos nós temos. A gente vive um momento muito difícil, comercialmente falando, por exemplo, né, Roger? É uma situação que o país não vive muito fácil. Então, fazer futebol não é fácil, no rádio é mais difícil ainda. Então, estou muito feliz de chegar nesse fim de ano e com um sentimento de dever cumprido e já com fôlego para o ano que vem, hein, Roger Williams? Vamos de Série A2 com a Ponte, Série A1 com o Guarani, Copa do Brasil, vamos com o Campeonato Brasileiro da Série B com os dois times de Campinas
E vem aí, dentro da rede, Copa do Mundo, tem muita coisa acontecendo, tem os nossos programas diários também, tem a cobertura total do Vôlei Renata com a transmissão do Pio. Um abraço, Pio, até a próxima! Valeu, Roger, até a próxima, valeu todos! E aqui a gente deseja boa sorte ao Galvão Bueno, internado, né? Dias antes de viajar para sua 11ª Copa do Mundo, tá com Covid o Galvão. Covid realmente voltou a fazer mais casos aqui do Brasil, então se cuida, se proteja, se puder, tome aí a dose adicional que você não tomou ainda e força Galvão, queremos te ouvir e te ver na Copa do Mundo pela Globo, quem sabe narrando o hexacampeonato da Seleção Brasileira. Obrigado, Bolacha, pelos trabalhos técnicos, alô Naldo, obrigado Naldo pela técnica externa, aqui desde o estádio Brinco de Ouro da Princesa, Roger Williams agradece a sua audiência e a sua preferência. CBN, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis.